15 and I just made a 9.23 in my heat. I'm really happy. Yeah, Rios, the goofy footer, loves to surf these lefts, loves to surf in trunks as well, and he's just going to town looking better. After one of these events, you know the youngsters are coming out in full force, as we see now Elliott Perry. Hi, my name is Elliott Perry. I'm from Finland, super stoked to be representing here. Got a 9.33, this nice little double up insider, got 2 turns. Super stoked on how it went. Will Suzuki become a star? He got a nice looking wave on the inside, hammers it down. Suzuki. Junior surfers up and riding. Huckabee on the right. Just had a look back, made sure that he wasn't interfering with anybody. And the surfer from Florida in red, taking to the sky. He's got a great air game. One of the few airs that we've seen in the event. Can he pull it? Yes, he can. Massive. The section was perfect. Like, the section couldn't have been any better. And my plan was to go out there, get a couple 6s, and then try to go for something like that. And I almost fell when I came down. Like, my rail kind of dug. O beach tênis se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, a nossa seleção é tetra. E aqui na N Sports você viu a conquista do título mundial em Copacabana. O esporte deixou a praia e dominou tudo. E tem novidade na área. É tetra! É treta! N Sports é tetra, Brasil! Entre os dias 2 e 5 de junho, a bolinha volta a subir. O BT 400, disputado no maior complexo de beach tênis do mundo, tem transmissão N Sports e de graça. Os melhores atletas da modalidade, no masculino e no feminino, desembarcam em Valinhos, no interior paulista, para a disputa do torneio. Você vai perder essa? Acesse beachtennis.nsports.com.br e acompanhe mais essa modalidade conosco. É a N Sports mudando o jogo. Saudações a todos, dando início a mais um dia de competição com essa imagem linda. Entramos ao vivo, direto de La Bocana, em El Salvador. Ali é o Chris Coates e o DJ Jenkins. Eu sou o Renan Rocha na narrativa e nos comentários para mais um dia, Edinho Leite. Antes de passarmos tudo que vai acontecer, já vou convidar o Edinho. Bom dia, Edinho. Já a sua expectativa para esse dia de hoje. Bom dia, Renan. Bom dia a todos que chegam para nos acompanhar dessa transmissão lá do evento ISA World Junior Surfing Championship em Surf City, El Salvador. Legal isso de Surf City, né, Renan? E tá aí já a tabelinha com maré, vento, temperatura sempre agradável, né? Hoje a gente vai de novo, Renan, até 8 e tralalá da noite. Então você está vendo aí o swell de 4 a 6 pés, direção de sudoeste, água com 27 graus, temperatura também fora muito agradável. E a posição desse novo swell que começa a chegar em El Salvador. Você vê que ele tem, tá escrito um sólido swell de sudoeste, né? Que acabou diminuindo na quarta-feira, mas já tem esse novo swell chegando, principalmente para sexta à tarde, para sábado, ou seja, o fim de semana promete boas ondas, e a grande final, tanto no masculino e no feminino, de ambas as categorias, serão nesse domingão. Então teremos aí um fim de semana cheio de disputas eletrizantes, mas
sem acelerar o tempo, vivendo hoje o agora, tá valendo dentro d'água. Vamos dar início à categoria masculina sub-18, round 4, bateria de número 1, bateria com 20 minutos, Luke Thompson, Jacobo Trigo da Espanha, Daniel Emsley da África do Sul e Kai Odriozola da Espanha. Como vocês viram ali, suel de 4, 6 pés, pela manhã sempre muito clean. E aí sim, Edinho, o que você espera do dia de hoje? Olha, espero bom surf. Ontem na repescagem a gente já teve gente andando muito bem. Imagina aí, onde são os atletas que até agora não perderam nenhuma bateria, né, Renan? Por exemplo, o Odriozola é um dos caras que me chamou muito a atenção. Quero ver a performance dele agora. O Daniel Emsley, também da África do Sul. Até agora eu não descobri se ele é parente do Greg Emsley. E as baterias, Renan, seguem depois desse round principal sub-18, também tem o round principal feminino sub-18, o quarto round, né? Todos os quartos rounds sub-18 e sub-16 rolando hoje, e ainda no fim de tarde uma repescagem do round de número 3 de repescagem sub-18 para fechar o dia. E tem onda, essa é ao vivo. Já vem de backside rasgando camiseta azul, duas manobras rápidas, bem executadas, exatamente do espanhol, o Kai Odriozola, como o Edinho falou, impressionou bastante. Então, Edinho passou o cronograma, né, pessoal? Começa com categoria masculina sub-18, depois nós vamos para as meninas sub-18, tudo isso acontecendo em Sunzal. Na sequência, sub-16 masculino, depois temos o feminino sub-16 e a repescagem dos meninos sub-18 para encerrar o dia. Tudo isso em bacana, mas também nós vamos atualizando a todos durante a bateria. Edinho, a primeira onda aí já começa a mostrar um surf diferenciado de ontem? Ah, sim. Especialmente Malise. E olha só, Renan, ali os atletas talvez se enrolando com interferência. Não sei de quem era a interferência agora. Não sei de quem era a prioridade agora, já já a gente descobre. Começo de bateria, né? Nunca ninguém tem a prioridade já definida, a não ser o Caio Odriozola, que já havia surfado uma onda, o Daniel Emsley também. Vamos ver o que aconteceu por ali. E aí, Renan, também vale lembrar a galera de que a Maia Carpinelli também está competindo na pescagem de número 3, primeira bateria lá em Sunzal. Eu vou atualizando a galera aqui quanto à performance e a situação dela nessa bateria. E agora vem o camiseta branca, boa sequência de manobras, rasgando para dentro, a onda arma, faz outra rasgada e dá essa batida para finalizar. Que onda do Jacobo Trigo, da Espanha, também time espanhol forte nessa competição. Agora vamos esperar, tá ali, ó, Caio Odriozola na primeira onda, 6,25. Daniel Emils, da África do Sul, meio ponto. E vamos esperar essa onda do Jacobo Trigo. É isso, Renan. Lembrando que esse é o Caio Odriozola na sub-18 e tem o Hans Odriozola também na sub-16, né? Exatamente, são irmãos, né? A molecada aí agora começando a mostrar esse surf espanhol mais competitivo. A gente sabe que a Espanha tem altas ondas. E você está acompanhando o ISA World Junior Surfing Championship, Edinho Leite. É isso, Renan. Você acompanha tudo aí, pelo que está na sua tela, através do Instagram, do YouTube. Sério, ao fundo também transmitindo, né, Renan? Nossa, tô com a língua tropeçando ainda, Renan. Bom dia. Bom dia, não. Eu achando que tava alguma coisa de falhando o som. Ainda bem que foi você. E vamos no replay com a lycra azul. Olha essas duas manobras rápidas. 6,25 para o Caio Odriozola. E no replay, Edinho,
Nós vimos ali uma disputa, e aí o amarelo dropou atrasado, ficou bem para trás o Daniel Emsley, perdeu essa direita, e aí o replay dessa esquerda maravilhosa, bem surfada do camiseta branca. Tá aí no replay, dá uma olhada, a situação que poderia ter causado ali algum tipo de interferência, né? Mas não aconteceu nada, disputa só de remada. O replay também da onda do Jacobo Trigo, vem ali com o posicionamento bem agachadinho, ele tem manobras sólidas, né, Renan? Faz um surf bem consciente, conectando muito bem as manobras, ótima onda dele. E agora, Edinho, para acompanhar, vamos olhar o melhor... então tá. Já já eu vou chamar os melhores momentos de ontem, porque foi demais, altas ondas, show de surf. Vamos acompanhando essa primeira bateria do round 4. Tá na água, Jacobo Trigo agora da Espanha na liderança com 6,5. 15 minutos para o término, ou seja, o evento principal, as baterias voltam para 20 minutos. Tá vendo aí o time havaiano? Eu tô falando, o time havaiano também tá fortíssimo nessa competição. Vamos esperar agora para ver como é que eles se comportarão nesse dia de hoje. Teremos Brasil entrando na água já já, né, Edinho? Exatamente, Renan. Já já a gente dá um alô para vocês dos brasileiros todos que cairão na água. A verdade é que tem mais gente surfando, competindo na repescagem. Então isso acontece lá em Sunzal e aí as imagens, por enquanto a gente continua só com La Bocana. Mas eu atualizo que a Maia Carpinelli, ela já está na segunda colocação, ou seja, vai se classificando lá em Sunzal, Renan. Quando a gente Enquanto tem o Edinho passava as informações, o Luke Thompson pegou uma excelente onda e olha o replay dessa junção do camiseta azul também atacando forte. Que sequência de ondas, essa é ao vivo, camiseta amarela rasgando, Daniel Emsley vai para a junção, bate e finaliza. Uau, agora eu quero ver as notas. Daniel Emsley já botou ali no somatório um 4,5, tem essa última onda para ele. 6,25 a primeira onda do azul, depois ele já colocou um 6,90 o Caio Driozola. E aí você acompanha o Daniel Emsley retornando para o outside, vai se posicionar, tem essa onda do Luke Thompson para entrar, a bateria começou quente, caliente, e a prioridade 1 é do camiseta branca do Jacobo Trigo, falando nele e vem, acelerando, passa essa sessão, não quis arriscar a manobra e ficou por ali, Edinho Leite. Uau, a bateria pegando fogo e não era para menos, né, Renan? Nessa bateria a gente tem simplesmente o dono da quinta melhor nota, aliás, empatado com o Daniel Emsley, porque o Luke Thompson já mandou nessa competição uma nota 9 e o Emsley também. Ou seja, atletas aí que vêm já se destacando desde os rounds anteriores, né? Por isso que é o main event, evento principal. Surfistas que se conectaram melhor no esquema de bateria. Também tem o equipamento, tem o seu time dando suporte com as estratégias, tudo acontecendo em La Bocana, em Suzal. E dropou agora, Luke Thompson, já é o segundo na bateria. Troca 2 pontos nessa onda, vamos ver se ele consegue a parte funcional. Conseguiu, bateu e acabou embicando na volta. E olha o camiseta amarela. Fez ali o cutback, 4,5 na primeira onda, tá esse batidão, atacou o lip, a onda dá mais uma armada na frente dele, ele consegue mais uma. Vibra bastante Daniel Emsley. Sul-africano, troca meio ponto, precisa de 3,76. Trocar, a gente sabe que ele trocou, né, Edinho? Agora, para onde ele vai ali, primeira, segunda, terceira ou talvez, quem saiba, a primeira posição, já saberemos. Lembrando que o nosso hashtag Canal Olímpico do Brasil está à sua disposição. Mande a sua mensagem. E aí, Edinho, gostou dessas ondas? Nossa, bateria incendiando. E é isso também, as primeiras horas da manhã, sem vento, né? Mar lisinho. É sempre muito legal poder competir
com essas condições, enquanto lá em El Sunzal, Renan, Lúcia Machado da Espanha está em primeiro lugar, e aí a Naya Milhaud da França ultrapassou a Maia Carpinelli. Eva Hoffmann da Holanda está na quarta posição. Bateria lá ainda tem mais 10 minutos, Renan. Enquanto isso, aqui em La Bacana, esperando essas notas saírem. Vamos esperar. Tem nota do vermelho, nota também do amarelo. São ondas importantes. 10 minutos e 30. Essa transmissão é oferecimento N Sports, com parceria com o COB. Suporte total da Confederação Brasileira de Surf. Prioridade 1, Caio Driozola da Espanha. As notas começam a ser digitadas. Sai a nota do camiseta vermelha, 1,5. Sai a nota do amarelo, ainda não. Juízes digitando. A gente já viu o aquecimento aí da próxima bateria do Noah Dupoy, da França. Tem Luke Swanson do Havaí. Por isso que nós vimos ali o técnico havaiano. Tem Cobb Clements. Mais uma bateria também que promete. E olha como mata lisinho nessa manhã. As notas ainda saindo, Edinho. Verdade, os juízes devem estar analisando e reanalisando várias vezes. Eles contam com aquilo que é o VAR do surf. Aliás, foi o surf que inventou o VAR. E olha lá, saiu a nota do Daniel Emsley. Vai para segundo com 7 pontos. Mais uma vez a direita dando oportunidade para que eles façam manobras mais radicais, mais fortes. E com isso sai a melhor nota da bateria, já somando ali no total 11,50 o Daniel Emsley. Na liderança desde o início, sentindo a pressão aí o Caio Driozola. Esse swell de 4 a 5 pés ainda consistente. Tá quebrando em La Bacana e também em Sunzal. E agora vem o camiseta vermelha. Precisa de 5,26. Faz a rasgada. A onda arma, ele vai lá em cima da batida. Outra manobra jogando bastante água e deu tempo para a junção. Agora sim, Edinho Leite. Acharam aquela direita de 4 manobras. E olha a resposta atrás. Vem o sul-africano, fez a rasgada, bota ali na batida, passando a seção. Dá uma escalada, mas não foi a manobra. Realmente a onda anterior do Luke Thompson deve colocá-lo na liderança e vai fazer essa bateria de ficar mais... Verdade, Renan. Os dois sul-africanos dando um gás. A onda do Luke Thompson tá aí no replay para vocês. Rasgada forte. Ela ficou muito em pé o tempo inteiro e ele encaixou uma ótima sequência de manobras. Sabe o que eu gostei, Renan? Ele não se afobou, não exagerou em nenhuma manobra, completando todas com bastante segurança. Foi aquela onda que ele fez realmente para colocar pontuação no somatório sem arriscar muito. E aí vem agora o Jacobo Trigo. Surfando de frontside, fazendo boas manobras, rasgadas com potência, cutback. Outra rasgadinha, levando mais uma vez até o finalzinho, procurando a última manobra, essa batida na espuma para finalizar. Troca 1 ponto. E vem notão para ele, Edinho. Pois é, as baterias com outra dinâmica, já que hoje no main event, né, e o evento principal, a gente tem baterias com 20 minutos, fica um pouco mais fácil e melhor, né, Renan? Você tem mais tempo para escolher realmente as melhores ondas. Aliás, o mar até deu uma baixadinha, um pouco a mais ainda de ontem, mas continua bombando. Caio Driozola é de San Sebastián e sai a nota do Daniel Emsley, 6,75. É o líder. Ainda para sair a nota do camiseta vermelha. Deve ter alguma mudança. Enquanto isso, de backside vem ele defendendo a sua classificação. 2 manobras fortíssimas.
mas acabou não completando o Caio Driozola. Foi sua terceira onda surfada. Expectativa, sai a onda do Luke Thompson, 6,75 e não virou. E aí no replay, lycra branca, Edinho, tentando essa onda, a sua mudança ali para a zona de classificação, mas não conseguiu porque foi 5,35 Não e teve acabou. nenhuma manobra crítica. Isso, aí continuou, né? Na quarta colocação. Tá aí no replay novamente, você vê que ele tenta. Essa rasgada foi muito boa, mas ele perdeu um pouquinho o equilíbrio, o que acaba prejudicando a nota. Uma onda só de cutbacks e rasgadas, né? Não teve nenhuma manobra mais vertical ou tão explosiva. A bateria realmente com um nível altíssimo. Enquanto isso, já nos 5 minutos finais, lá em El Sunzal, Maia Carpinelli consegue reassumir a segunda colocação, Renan. Ela está atrás só da Naya Millot, da França. Bateria lá também bem disputada. A Eva Hoffmann, da Holanda, assim como ontem, é que está tendo dificuldade em encontrar as ondas, mas ainda tem chance. Ou seja, a Maia tem que segurar essa segunda colocação, pelo menos, para continuar no evento. Enquanto isso, aqui em La Bocana, vai dando Daniel Emlis da África do Sul e vem ele mais uma. Tentando trocar 6,75. Fez o aéreo, bateu em velocidade, completou. Agora fiquei curioso para ver qual vai ser a nota. E olha que bateria disputadíssima. 13 pontos. E o próprio Jacob precisa de 6,66. E tá aí o replay. Olha que ele bota velocidade. E completou. Completou, mas foi um alley-oop baixo para dentro da onda, né? Ele não chegou a sobrevoar o lip. Não acredito que essa nota vai entrar no somatório do Daniel Emsley, que até aqui é o cara mais ativo nessa bateria e, aliás, tem também a melhor nota dessa disputa. E põe disputa nisso, né, Dinho? Uma das baterias mais eletrizantes já nesse início de competição, no primeiro minuto, na primeira do dia. É o round Verdade, 4. né? Como? Não, é impressionante, porque todo mundo ali com notas no somatório acima dos 6 pontos, né, Renan? Uhum. E o Caio Driozola, Dinho, sabe de onde ele é? Além de ser da Espanha? De onde? San Sebastián. Foi Opa! campeão do Grammy Search europeu. Tem. San Sebastián, você agora me lembra, Renan. San Sebastián já é País Basco também? Peraí que tem onda ao vivo. De backside, vem o Luke Thompson. Tá precisando de 6,41. Fez uma manobra reta. Outra batida. Ficou meio enganchado ali, finalizou. Não sei se ele vai conseguir 6,41. Faltando aí 2 minutos e 36. Ele é de San Sebastián, País Vasco. Tem 16 anos e tá junto com seu irmão aí competindo. E Edinho, faltando aí 2 minutos e 24 aqui em La Bocana. A gente sabe que a Maia Carpinelli do Brasil tá surfando lá em Sunzal. Ela é de Santa Catarina. Como é que tá a bateria dela nesse momento? Ela, infelizmente, foi superada pela Lúcia Machado. Então, a Naya Millot continua na liderança, a Lúcia Machado segundo e a Maia Carpinelli precisando só de 2,46. Tem menos de 2 minutos, Renan, para encontrar essa onda. Torcida toda para Maia lá em Sunzal. Enquanto isso, nada mudou. Caio Driozola, desde o início da bateria, assumiu ali a primeira posição. Depois das performances do Daniel Emsley, procurando as direitas, ele caiu para segundo. Quem voltou na bateria foi o Luke Thompson. Repare que até na última onda ali entrou no somatório, não entrou 5,10, foi na onda anterior de 6,75. Ele bateu na trave, né? Ele está precisando só de 6,41 agora para poder retornar
na sonhada vaga e aí sim se classificar para a próxima fase, Edinho. Minuto final também nessa bateria, assim como lá em El Sunzal, onde as ondas hoje demoram um pouco mais a surgir no line-up, Renan. A Maia continua na terceira colocação, tem só 40 segundos para tentar encontrar aquela onda de 2,46 que ela está buscando. 2,46 ou mais, né? Compensação. Aqui, olha, dá uma olhada. Se aqui não tem onda, é porque lá em Sunzal também não, né? A gente sempre vê a série entrando lá primeiro e depois chegando aqui em La Bacana. Tá aí o Edinho acompanhando a bateria da Maia. Lembrando que é repescagem. Se ela ficar fora da classificação aí, ela é eliminada da competição. E quem está no evento principal, mesmo aí no round 4, perdeu, vai para repescagem, ou seja, independente do round que o atleta perder, ele vai ter mais uma oportunidade. Isso faz os eventos da ISA serem especiais, né? Porque você pode ter a chance de vencer mesmo competindo na repescagem até o final. E agora sim, fim de bateria, final da primeira bateria do round 4. Time sul-africano feliz, o espanhol também. Essa é a bateria de número 1, sub-18. Fala, Edinho. Não, infelizmente, Maia Carpinelli, a brasileira, foi eliminada do evento aqui. Ela que acabou perdendo lá em El Sunzal. Essa que foi a primeira bateria da repescagem de número 3. Mas na terceira colocação, aquela história, né, Brasil somando os pontos dela também. Isso, uma pena. E agora nós vamos acompanhar os melhores momentos de ontem. Show de surf para vocês. Eu acho que agora melhorou, sabe o que aconteceu aqui, Lê? Welcome to day 5 of the Surf City El Salvador ISA World Junior Championships. The swell has decreased just slightly, which means it's going to be super fun and rippable for all of our competitors today. Just over 4 minutes to go. Here's Hermaning as his best so far. That was his opener. Great turn right there. And so far, so good. I'm 16 and I just made a 9.23 in my heat. I'm really happy. Yeah, Rios, the goofy footer, loves to surf these lefts, loves to surf in trunks as well, and he's just going to town looking to better. After one of these events, you know the youngsters are coming out in full force, as we see now Elliott Perry. Hi, my name is Elliott Perry. I'm from Finland, super stoked to be representing here. Got a 9.33, just nice little double up insider, got 2 turns, super stoked on how it went. Will Ippo Suzuki become a star? He got a nice looking wave on the inside, hammers it down. Ippo Suzuki. Junior surfers up and riding, Huckabee on the right. Just had a look back, made sure that he wasn't interfering with anybody. And the surfer from Florida in red, taking to the sky. He's got a great air game. One of the few airs that we've seen in the event. Can he pull it? Yes, he can. Massive. The section was perfect. Like, the section couldn't have been any better. And my plan was to go out there, get a couple 6s, and then try to go for something like that. And I almost fell when I came down. Like, my rail kind of dug. And I was like, oh no, I'm not gonna fall. And kind of just hung on to the white water and was able to ride out of it. La verdad, El Salvador me gustó mucho, nos recibieron demasiado bien. Es primera vez que vengo a El Salvador y es primera vez en un Mundial Júnior. Me siento muy orgullosa de mí porque he llegado lejos y bueno, espero seguir trabajando duro y avanzando más rondas. For that first turn, throws a lot of spray, drifts the tail out, goes for the layback on the finish. Arena with a great opening. Day 5 is a wrap here at the ISA World Junior Championships.
We saw that wind come up through the afternoon, which added a challenge to the conditions, but we've seen excellent scores regardless. It's been a big day of competition with many surfers knocked out as it's been the full rounds of repechage. Be sure to check out isasurf.org for all the action. Sensacional o dia de ontem, altas imagens, emocionante, surpresas, decepções, mas no final, passando a régua, foi tudo muito produtivo para todos os atletas, para a comissão técnica. E com essa imagem ao vivo, nós estamos no ar com a bateria de número 2. Vamos agora com um dos diretores da ISA. Today we have another excellent day here at La Bacana. The waves, we've got a new rising swell. It's coming in at about 4 to 6 foot. Conditions are looking really good. And we're doing all the main rounds here today. So the surfers that have not lost in the competition, they will all be competing here in probably one of the best conditions going down today. Like I said, we got a 4 to 6 foot swell. I think it's building a little bit. The tide's kind of medium, so the surfers are using the left, but they're also using the right as well. So, you know, getting that left that comes right at the judges, but the right that goes a little bit farther down, but everybody's getting really good quality maneuvers and lots of critical section going down. So like I said, we've got the main boys U18 out there now, then we go right into the girls U18, then into the 16s, and at the end of the day, we finish it up with repechage 3 of the boys U18. And the cool thing is now we're into 20-minute heats for the rest of the contest, and that's for all the main rounds and for the repechage as well. So it's going to be an awesome day. Awesome. E Thanks aí so o much, Eric Eric. Kramer falando que vai ser um dia incrível, as baterias de 20 minutos agora até o final do campeonato. Altas ondas, né? Ele falou que em La Bocana as esquerdas e as direitas estão proporcionando manobras boas. Esse swell de 3 a 5 pés continua durante o dia. Então vai ser um dia com grande expectativa. Ali o Eric Kramer já foi da antiga SP, né? Association of Surfing Professionals, agora trabalha na ISA. E agora tem onda. Uou, Luke Swanson do Havaí. Eu nem apresentei essa bateria de número 2, round 4. Vocês estão acompanhando o Kobe Clements da Austrália, Luke Swanson do Havaí, que está surfando muito no AD-Call do Peru e tem onda de frontside. Vem Kobe Clements da Austrália rasgando. Olha essa direita, emparedou. Ele bateu bonito e ficou por ali. Agressivo, com atitude, Kobe Clements jogando a sua segunda nota. Seria um notão se ele voltasse desse manobrão. E só para finalizar essa bateria da França, no A do Pô, tem 1.30. Prioridade 1, tá com o Noah Decol do Peru. E prioridade 2, com o Noah do Pô da França. Como o próprio Eric falou, né, essa expectativa, ainda mais hoje com repescagem, também aumentando o tempo para 20 minutos. Eu acho que quebrou prancha ali. Ou a prancha ou a cordinha, ou as duas coisas, né, Renan? Ele tá nadando com um ele pedaço de prancha ou não? E agora o replay, Edinho. Tá aí o que aconteceu. Onda de ótimo tamanho, ele mandou a rasgada, a parede estava bem cheia. Aí ele enxergou a junção, atacou esse lip grossão, chegou na base da onda com a prancha no pé e muito provavelmente deve ter partido mesmo. Eu acho que ele ficou só com a rabeta, Renan. Já vai o seu técnico, um dos membros da sua equipe levar a prancha reserva. Não pode entrar na água, né? O atleta tem que sair lá, pegar a prancha e retornar para o outside. Ainda bem que tem, nesse momento, as baterias voltaram para 20 minutos. Nas repescagens, nos outros dias, todas as baterias foram de 15. Mas agora o campeonato deu uma acelerada. Já estamos aí no round 4 da categoria sub-18 masculina. A gente vê ali o Kobe Clements na última onda. 2 pontos, continua na liderança. Enquanto isso, no outside, os 3 atletas bem próximos, sendo que a prioridade 1 está com o Noah Decol. Do Brasil, teremos Ryan Cainalo, né, Edinho? Ele, eu acho que é o único brasileiro que está no evento principal. O resto dos meninos estão na repescagem. E teremos, eu acho... Renan. Como, Edinho?
Exatamente, só o Ryan. Só o Ryan, né? E hoje aqui, os rounds tanto do sub-18 masculino e feminino, sub-18, sub-16 masculino e feminino, ou seja, todo o round rolando com todas as categorias quando vem o Noah Dupuy. Boa batida, outra rasgada. Então o Edinho acabou me corrigindo, que eu falei Dupu é Dupuy, né, Edinho? Desculpe aí minha pronúncia francesa. Não é nem correção, né, Renan? Porque se a gente for ler aqui, é Dupuy mesmo. Mas em francês seria Dupuy. Dupuy. Então, tá bom. Eu só sei porque eu perguntei para uma francesa ontem como é que falava. Ah, Edinho, muito bem. Fez a lição de casa. Noah Dupuy, então, na última onda, 2,5. É o terceiro. Prioridade 1 tá com o Noah Decol do Peru. Lembrando que essa é a segunda bateria. Tem baterias rolando em Sunzal. Nosso hashtag Canal Olímpico do Brasil está aqui, ó, escrito para você participar lá no Twitter. Mande a sua mensagem. E 20 minutos muda a estratégia, né, Edinho? Ah, completamente, né, Renan? Porque você tem mais tempo para escolher as séries e, pelo que a gente vê essa manhã, muito embora tenha diminuído um pouco a intensidade do swell, continua com a possibilidade de, me parece, especialmente em 20 minutos, pelo menos umas 3 séries, né, sólidas por bateria, Renan. E essa é a estratégia, né? Esperar a boa. Vamos com o sul-africano Emsley. Actually, I wasn't too nervous this round. I've surfing against Luke and I've surfed so many heats against him. It's felt like a heat back home, yeah. Bit of a bummer not to see your teammate go through, but he's got the repercharge round now. Yeah, I know, it's quite a bittersweet one. Him and I were so keen to hopefully both have a good heat and it's so tight, but yeah, happy I made it, but really bummed for him. Well, great surfing out there. We'll see you in the next round. Cool, thanks so much. Cheers, guys. E ele agradecendo, foi elogiado pela repórter. Feliz por ter achado essa direita, né? Falou que a bateria estava muito complicada, bem difícil. E o time sul-africano dando suporte pro Emily, ali as meninas com a bandeira e tem remada. Opa! Eu não sei que... Ah, a prioridade era azul, tá aí ele batendo. Por isso que a camiseta vermelha deixou o azul ir nessa esquerda. Vai para a junção da batida. Esse é o Noah Decol do Peru. E finaliza. Importante. Ele já tem um 3,25 na primeira. Margem aí do palanque. Olha essa rasgada do camiseta branca. Botando a borda na água. Dá essa escalada ali na espuma. Finalizando. Agora bem aqui no inside. Tentando mais uma manobra. Outra escalada na espuma. E aí sim. O Noah Dupuy fecha a sua apresentação nessa esquerda. Volta remando rapidinho. Já caiu ali no canal. Repare, olha, a corrente como já ajuda o francês a retornar rapidinho pro outside. Bandeira ali do Havaí. O time havaiano tem até o Xenidória. E o Curtir. E agora vem o vermelho. Deu a batida. Vai para a junção e finaliza. Boa onda da lycra vermelha, Edinho. Luke Swanson. Verdade, Renan. Embora uma onda curta, ela foi bem trabalhada com duas manobras bem verticais, diferente, por exemplo, da onda do Noah, um tanto mais longa, muito embora ele tenha feito só a primeira manobra realmente significativa. Aliás, uma ótima manobra, estou gostando de ver como os atletas vêm variando o tipo de manobras, né? No caso dele, já já a gente deve assistir no replay, mandou um belo layback logo no começo da onda. Depois foi mais aquelas escaladas, embora bem competente o francês naquela esquerda que ele surfou. Última onda do Luke Swanson, 6 pontos. É o líder. Falta a onda do francês. O Noah Dupuy está precisando de 6,26. Sai a nota 3,75. Nada mudou. E aí a remada. Tava ali o pessoal pedindo, levantando o braço, o francês. Mas no replay, Edinho, a onda do peruano.
Exatamente, ele que ficou com essa onda por conta da prioridade, onda um tanto quanto complicada, não tinha tanto tamanho, fechando bastante, e aí aquele laybackão, uaf, do Noah, boa onda, depois ele acabou escalando aí, essa parte tinha uma dificuldade, sim, foi uma boa manobra, mas a nota dele não saiu tão boa quanto ele esperava, creio eu. Lembrando que o Luke Swanson, que a gente vê aí no replay, nessa bela paulada, onda em velocidade, fechando com layback, voltando ainda na espuma, né? Um layback com cutback. O Luke Swanson é, até agora, o único nota 10 desse evento, Renan. E põe nota 10 nisso. 6 minutos para o término. Tá ali a bandeira havaiana, Luke Swanson liderando. A prancha quebrada, agora resgatada. Tem conserto, Edinho? Ter tem. Agora, se fica boa é outra história, né? Mas sempre haverá um uso para ela. Te garanto que uma molecada, às vezes alguém que não consiga comprar um equipamento novo, está começando a surfar, acaba fazendo bom proveito de uma prancha dessa partida ao meio e depois arrumada. Prioridade 1 com Noah Decol. Prioridade 2 com o francês Noah Dupuy. O peruano está precisando de 4,66 e o francês 5,01. Agora que nós estamos chegando nos 5 minutos finais, está vendo aí em memória de Caterine Dias, né? Ela que era uma grande competidora salvadorenha, muita gente colocava bastante fé no surf dela e ela tinha tudo para realmente ascender no universo do surf mundial. Infelizmente se foi, mas está surfando outras ondas aí pelo universo. Nada mudou dentro d'água, a bateria ainda esperando a performance desses atletas nos minutos finais, time havaiano, time americano, time brasileiro, claro, está lá em Suzal, porque tivemos a Maia Carpinelli, que acabou de competir, infelizmente não avançou. Ficou na terceira colocação, né, Renan? A gente lembra sempre que esse evento com double elimination, ou seja, no evento principal, todo mundo que perde tem uma nova chance, mas aí na repescagem, que é como se fosse um evento paralelo, que vai chegar junto lá na final também, então quem está na repescagem pode ainda fazer a grande final e, dependendo da colocação, quarta ou terceira posição, você soma pontos diferentes, né? Então é importante essa terceira colocação da Carpinelli quando vem onda ao vivo. E vem ele, Luke Swanson, lá do North Shore, 18 anos, manobrão finalizando, defendendo essa primeira posição. Ele é da categoria, um dos mais velhos, né? Morador lá do North Shore, gosta de surfar pipeline. E agora vem esse de frontside, o francês dando esse batidão, chutando a rabeta. Arriscou tudo no Adupuí. E tinha realmente que arriscar. A onda fechou rápido ali para ele. Tinha que ser um manobrão para tentar aquele 5,01. Verdade. E o Luke também deu uma enganchada ali naquela primeira manobra, o que vai comprometer um pouco a pontuação dele na onda. Já já a gente assiste no replay, tem gente na remada. O mar não para, hein? Não para. É o peruano que foi para segundo. Dá essa batida. Última onda do peruano foi 4,10. Tem essa agora que ele acabou de surfar ainda para ser julgada. Vamos ver se ele troca a nota. Tem onda para sair do camiseta vermelha. Tem onda para sair do camiseta branca. Não, desculpa, amarela. Vai ter mudanças aí nessa bateria de número 2. 2 minutos e 18. Os atletas mais experientes, né, que já alcançaram esse round 4, já estão mais espertos, já estão com o caminho dentro dos 20 minutos de achar suas ondas, saber se posicionar. E falando em posicionamento, vem agora o Kobe Clements para a direita. A direita é boa, rasgada longa. Cavou agora, vai lá em cima, dá uma batida bem vertical. Indo em um momento crítico da bateria.
Ainda falta 1 Não minuto e tô vendo. 43. Claro que ele tem uma onda para aparecer ali no somatório. O Kobe Clements nem precisava de um notão. Sai 2 ondas do Kobe Clements, 2 pontos e 2,25. Com aquele 2,25 ele foi para segundo, o peruano caiu para terceiro. Tem a onda para sair ainda do camiseta vermelha. E tem uma nota para sair do camiseta azul no Adecol. O peruano, nesse momento, 4,91. Sai a nota do Luke Swanson, 4,95. É o líder. Kobe Clements é o segundo. Só tem mais uma onda para aparecer. Nesse caso, 4,91. O peruano vai para a segunda posição. É, Dinho, que último minuto eletrizante. Verdade, o Kobe Clements exagerou naquela paulada de frontside. Eu queria ver no replay. Tá ali a galera do Brasil. Luiz Campos. Time brasileiro. Toda a equipe bacana, né? O time canarinho. Agora tá bem canarinho mesmo, né? Mas eu dizia que o Kobe Clements... o Kobe Clements, que também tá de amarelo, não tivesse errado aquela paulada, porque ele deu um cutback super estendido. E aí, quando tentou realmente verticalizar demais da conta, acabou perdendo a chance de se estabelecer de vez ali na segunda colocação, mas eu acho que deu certo para ele de todo jeito, Renan. É, o Noah Decol não virou. E agora, faltando 1 segundo, classificados. Tá aí o camiseta branca. Tá precisando de 5,26. Será que ele consegue? Não sei. Não, né? Acho que não, né, Edinho? Então, deu Luke Swanson e Kobe Clements nessa bateria. Havaí, mais uma vez, vencendo, colocando mais um atleta no evento principal na próxima fase. A gente está vendo ali Jackson Dorian, família Dorian presente no evento. Shane Dorian está fazendo parte da comissão técnica. E é um dos times aí que pretende, tá aí, ó, o Jackson Dorian, que pretende ganhar medalha de ouro por equipe. Tem o time do Japão tá forte, peruano também. O australiano sempre vem brigando pelas primeiras posições. O americano é que não tá tão forte, mas já já voltamos. Vamos rapidinho para o intervalo. It's the largest World Junior Championship in history, and it's the first one in 3 years. It's 426 athletes, 650 participants, and 45 countries. Let me put in perspective what is going on today. Last year in Tokyo, we had 40 surfers, 20 men, 20 women. 33 of them were participants in the juniors of the ISA, and 16 of them were medalists. So this could be the day where you start surfing towards your Olympic participation. My only hope is that you work less and surf more. And I know this is on the way. Thank you for all your hard effort towards surfing and towards El Salvador. Surf City, El Salvador. Now I officially declare open the competition! Woo! Day 6 of the ISA World Juniors out there in the water right now. It's boys U18. Bem-vindos de volta. Estamos acompanhando a bateria de número 3, sub-18, round 4 do ISA World Junior Surfing Championship, direto de El Salvador. Tá aí Ryan Cainalo do Brasil. Agora é brasileiro na bateria, junto com Samuel Hearn da Inglaterra, Sean Crawford do Havaí e Francisco Ordonhas de Portugal. E vem ele dando esse batidão vertical, camiseta amarela. E já atrás, no replay, ó, repare que ele faz essa rasgada, a onda arma, vai lá em cima, dá esse batidão vertical. O Sean Crawford do Havaí, Edinho. Tô falando que o time havaiano veio para incomodar. Veio forte. Muito forte. Vamos já ver essa nota do Sean Crawford.
Ryan Cainalo, brasileiro, de camiseta vermelha, paulista, mora em Ubatuba. É um dos mais experientes desse time, mesmo com pouca idade. E sai a nota do havaiano 6,25. É a hora da sua torcida, é a hora da sua energia positiva. Vai lá no nosso hashtag Canal Olímpico do Brasil. Tá ali o Mitchell Salazar e o Jeff Balden. Eu sou Renan Rocha na narrativa. E nos comentários, Edinho Leite. E já dentro d'água tem Brasil, Edinho. Ryan Cainalo, ele que é o sobrevivente brasileiro aí no round principal. Esse que é o round de número 4 já, bateria de número 3, sub-18, quando o Xion mostrou um surf muito sólido novamente, né, Renan? Como você comentava, o time havaiano vem bem forte. E é interessante também constatar que o time brasileiro, de novos talentos, né? Um time bem jovem e que vai se solidificando para os próximos anos, eu creio. E cada ano, né, Edinho, a gente vê essa molecada evoluindo. Claro que precisa de investimento, de apoio. Agora, a Confederação Brasileira de Surf vai conseguir pegar essa molecada, né, colocar treinamentos diferenciados, ter a medicina esportiva ao seu favor, preparar esses jovens talentos para realmente serem atletas profissionais. E, como a gente fala aí exatamente no ISA, né, Edinho? E ser um ser humano excepcional, né? Eu acho que, acima de tudo, o surfista, por viver na natureza, tem um contato diferente. Vem esse backside do havaiano, que deu uma chutada de rabeta ali, provocando quase um caos na bateria, Edinho. Uau, se ele volta nessa manobra, ele ia encaixar mais uma nota 6 ou acima disso, hein, Renan? Só com 2 manobras, um surf realmente bem vertical e agressivo do havaiano. E tem série ao fundo, Renan. Ele é lá de Haleiwa, 2,5 na última onda, tem remada. Vamos ver quem vem. Camiseta branca, Samuel Hearn, da Inglaterra. Faz a rasgada. A onda arma na frente dele, dá essa batida vertical e completou muito bem o Samuel. Que interessante, Renan. Eu achei que ele vinha fazendo um surf não tão seguro, de repente soltou uma manobraça dessa. Ele te enganou, hein, Edinho? Te enganou mesmo. Muito. Você achou que, de repente, com o brasileiro, o havaiano e o português, o nível técnico do inglês seria um pouquinho inferior, ele não fosse acertar a manobra, e ele botou vertical, radical, mostrando que tem nível técnico. E vamos na entrevista. I started off thinking I was going to have to go for a huge air, so I went for a big on my second wave, and then that made me super nervous for some reason. I was I think I raised the bar a little too high, but the conditions are a little bit tricky. It's pretty peaky, so in the end, all I needed was 2 5s, and I got them. And I think that was the main thing. Is partway through the heat, I just realized okay, I just got to start completing 2 turn waves, and I did that, and it worked out. Solid adjustment. Talk to me about the equipment you're riding out here this week. Yeah, I'm riding a CI Fever shaped by Britt Merrick. It's an epoxy with the carbon, so extra responsive. It's a little bit more volume than I'm used to, so it's perfect out there. It gets me through all the little flat in-between sections, and yeah, it's working great. Have you been riding the same board in the bigger conditions and the smaller conditions? I actually have. I wasn't planning on it. The other day I rode this board when it was the biggest it's been all trip, and it actually works super great, so this might just be my board for the whole contest. Stoked. Well, it's looking good so far. How's it going with Team Hawaii today? We're doing great. Yeah, the energy's still super high. Shion's in the water right now, so I'm about to go cheer him on. I'm sure he's going to do great, and yeah, we're all stoked for each other, and we're having a great time back at the hotel too. Well done out there, and go cheer on Shion. Thank you. E agora vem o Ryan Cainalo, de backside, deu essa batida. Faz a rasgada puxando para dentro, tenta a conexão. Consegue, vai do outro lado ali, bate de backside para finalizar sua primeira onda. E vem camiseta amarela de frontside, já fez a primeira batida ali atacando o lip, um bonito cutback. Outra manobra, a onda continua emparedando, mais uma batida.
vai para a junção, ainda não, porque fez essa manobra e nem quis dar a última esticada ali para finalizar. O Shaun Crawford do Havaí sendo aplaudido pelo seu time. Claro, foi uma excelente onda. E que onda! Vai sair um notão para ele. Vamos ver qual vai ser a nota também do Ryan Cainalo. Tem nota do camiseta azul do português sendo digitada. E aí no replay a gente vê o camiseta branco, o inglês. Mas antes, só falando a entrevista ali do havaiano, ele falou que sufocou essa prancha todos os dias, que vai ser a prancha do campeonato dele, uma prancha de epox, shapeada pelo Almeric. Na bateria ele falou que o sol tá meio picado, enquanto isso você assiste de backside o Ryan Cainalo fazendo a sua primeira onda, deu a batida. E só para finalizar a entrevista, ele falou que tá meio trick, tá meio perigoso, mas ele precisava de 2 notas 5 no final, foi lá, tirou. Parabéns ao time havaiano que vem fazendo uma excelente campanha. E ele falou que vai estar exatamente vibrando para esse aí, ó. Camiseta amarela, Shaun Crawford, ou Shaun Crawford. Que vem, Edinho, achando as ondas, principalmente essa direita. Melhor onda da bateria, a meu ver. Essa onda vai colocá-lo bem distante dos outros atletas. A onda do Ryan também foi uma boa onda, mas a qualidade da onda não era tão boa, não. Ele é que conseguiu realmente extrair o máximo ali dela, especialmente com aquela finalização invertendo a direção. Muito legal o Otavaiano explicando sobre a prancha dele, né? Que na verdade ele testou essa prancha ali, ela acabou funcionando para tudo que é onda, uma prancha sem longarina. Muitos atletas hoje migrando realmente de vez para pranchas de EPS no lugar de PU. EPS é o famoso isopor, PU, o poliuretano. Quando a gente vê o Francisco Ordonhas ao vivo, Renan. Primeira onda dele 1.20. Vem de backside, a onda armando para ele, as direitas estão melhores. O Ryan precisa surfar uma direita, finaliza aí o português, mostrando ali competência para segurar na espuma. 3.25 essa onda dele. A onda do Ryan Cainalo, 4.80. A onda do Samuel Hearn da Inglaterra, tá ali para vocês, 4.75. Tirando aquele 6.25 do havaiano, o resto tá tudo meio embolado. E olha o replay. Repare que a onda dá emparedada, dá esse batidão, já projeta a prancha, ainda tem nota para sair dessa onda. Cutback. A escolha da onda foi perfeita. Poderia ter sido mais radical, mas aí sim, nessa outra manobra, ele atacou com vontade. Bateu projetando a prancha e nem quis, olha. Tinha mais uma sessãozinha ali para ele atacar mais uma vez. Preferiu finalizar naquela manobra. Esperar essa nota sair, vai descartar 2,5. Participe da nossa transmissão, Canal Olímpico do Brasil é o nosso hashtag, vai ali no Twitter. Mande a sua energia positiva para o Ryan Cainalo que está dentro da água. Lembrando que a bateria voltaram para os 20 minutos. As duas melhores entram na água. São 5 juízes comandados por um head judge. Você elimina a maior e a menor nota, somam as 3, divide por 3 e aí sim você tem a média de cada onda. Prioridade 1 com o inglês, Samuel Hearn nesse momento. E a nota do havaiano saiu do Shaun Crawford. 6.60, Edinho. Eu achei até que essa é uma nota mais alta. Eu tô gostando muito do julgamento do Isa, exatamente porque você tá vendo agora a manobra do Emsley, porque eles começam a exigir dessa molecada, Edinho, manobras diferenciadas para você conquistar notas altas, ou seja, tá subindo o nível, né? Os melhores que sobreviveram já mostram um nível técnico mais evoluído, e aí a comparação, ó, das manobras, o Emsley da África do Sul e essa direita do Crawford do Havaí, Edinho. Verdade, interessante eles compararem essas notas, e eu gostei mais da onda do havaiano, achei mais explosiva, embora não tivesse a finalização, mas uma onda com um tanto mais de verticalidade. O que teve na onda anterior do Emsley foi uma variação de manobra, né? Com aquele primeiro layback,
Mas eu gostei mais mesmo da onda do havaiano aqui por causa da agressividade contra o lip. Ryan Kainalo precisa e deveria encontrar uma direita, né? Já que ele é frontside para a direita também. Prioridade agora com o Samuel. A gente tem ali a marcação da prioridade, né? Bem legal poder ver. E veio o Samuel de frontside, rasgando, batendo nessa junção e finalizando. Olhou ali para o palanque, para o seu time. Ele gostou dessa onda. Tá precisando o inglês de uma nota muito baixa para... Tá ali, ó, 0,06 para ir para segundo. Claro que o Ryan Kainalo do Brasil ainda não tem a sua segunda nota. 8,05 ele vai para primeiro. E o Francisco Ordonhas, Renan, você vê o quão importante é a finalização, né? A última onda que ele pegou uma onda legal, só que ele mandou a última manobra e realmente não finalizou. Por isso a sua contagem não passou de 3,25. Eu tô gostando muito do julgamento, Edinho, do Isa. Também tô achando muito equilibrado. Não, porque é difícil julgar essa molecada. É muito justa a nota, né? As notas saem muito próximas. São pequenos detalhes para você fazer um atleta. Todo mundo no mesmo nível, uns, claro, com um nível um pouco maior que o outro, mas todos surfando muito. E aí você vê aí o time brasileiro, galera acompanhando pelo telefone e também aqui no nosso Canal Olímpico do Brasil. Participe, hashtag Canal Olímpico do Brasil lá no Twitter. Samuel Hearn, nesse momento, é o segundo. 2,70. O Ryan agora é o terceiro, está precisando de 2,65. 5 minutos e 30 para o término. Prioridade ainda com o Ryan Kainalo. Bem seletivo nessa bateria. Só para vocês terem uma ideia, 15 minutos ele surfou somente uma onda. Está posicionado lá fora. Enquanto isso, tá rolando baterias também em Sunzal. Fala, Edinho! Não, ia comentar que o Ryan tá precisando realmente de uma onda. Ele que é o último brasileiro ainda no evento principal e tem a prioridade. Essa é a vantagem dele nesse momento, quando a gente já entrou aí nos 5 minutos finais, né? E por que a vantagem da prioridade? Porque aí o que vier de onda, ele estando bem posicionado, tem o direito total de surfá-la, mas vem gente agora de backside. Defendendo a segunda posição, bateu e ficou por ali. Remada lá fora. Reparem que essa onda é uma intermediária, mas parece ser boa. Droparam ali de backside. Quem vem é o camiseta azul. Fez a primeira manobra, o português vai para a segunda, bateu. Pena que ele não completou. Está em quarto lugar, precisando de 4,21. O tempo está passando. A coisa apertando e o Ryan agora realmente tem que escolher uma boa onda, porque com 4 atletas dentro d'água não dá para errar, né, Renan? Não teria muito tempo de pegar uma onda e ainda arriscar, tem que pegar outra se não conseguir a pontuação que ele precisa, ele que foi para a 4ª colocação. Agora o Ryan precisa de 2,65. Prioridade 1 continua com ele. E o havaiano agora tem a segunda prioridade. Terceira prioridade com Samuel. E essa prioridade de Samuel, já que ele é o segundo colocado, é fundamental para tentar defender. Mas tem série ao fundo, Edinho. Olha só a série chegando, o Ryan remando. Vamos acompanhar o brasileiro. Ele vai para a direita. Faz a primeira manobra, atacando o lip. Cutback agora, fica ali próximo da espuma. Tenta a conexão com a outra parte da onda. A onda tem que reformar, é isso que acontece, mas não teve aquela parede, ela ficou meio cheia realmente. Agora vem o branco. A disputa está entre o Ryan, exatamente o lycra branca que vem de frontside agora para a esquerda. Dá essa batida, segura, mais uma escalada na espuma. O inglês consegue ainda uma conexão. Vem arrancando o máximo dessa esquerda. Agora que eu quero ver qual vai ser a nota do Ryan. Ele tem uma batida boa, 2,65, ele vai para segundo. Tem que ver se o Samuel vai trocar 2,70. Faltando aí 2 minutos e 30, tem tempo de bateria e vem o líder.
do Havaí, de Haleiva, Mr. Crawford. Fez a primeira manobra, passa a sessão. Outra batida, jogando bastante água. Escala, finaliza. E também não completa a junção. Tá aí o time havaiano, Shane Dória, todo mundo feliz da vida. Eu acho que o havaiano não troca. Fala, Edinho. Não, acho que o havaiano não troca. Infelizmente, o Samuel vai trocar de nota sim. Acho que foi uma das melhores ondas dele nessa bateria. E o Ryan, depois de esperar tanto, acabou entrando nessa direita que parecia boa, deu essa paulada, que não foi tão vertical, mas ganhou velocidade. Só que a onda meio que acabou, Renan. Ele não teve muita oportunidade, não teve nenhuma manobra realmente expressiva, enquanto você vê aí o inglês mandando a rasgada para trás, onda de bom tamanho, cocavada. Ele demorou um pouco, mas conseguiu mandar esse floater emendando com a escalada na espuma, quase que dá um nó na coluna para se manter em pé na prancha, mas eu acho que ele acaba trocando de nota e aumentando a diferença ainda mais para cima do Francisco e do Ryan. E aí o havaiano mostrando toda a sua habilidade, mas ele ficou um tanto quanto atrasado, né? Encaixou essa segunda manobra muito boa, na última chegou atrasado de vez. Ele é bom, hein? Muito. Ele é bom surfista, esse Sean Crawford. Sai a nota do Ryan Canalo, 3,65, ele foi para segundo. Tem a nota ainda para sair do camiseta branca. Vamos ver se tem alternância. 40 segundos para o término. Tem uma ondulação lá fora. 4,35 do Samuel. Ele vai para segundo. E vem o Ryan nessa esquerda. Deu uma escalada. Nesse momento o Ryan nessa onda precisa de 4,30, Edinho. Eu acho que ficou difícil. Mas tem ainda o Francisco Ordonhas. Tá aí de backside, manobrão e também não conseguiu completar, faltando 10 segundos, Edinho Leite. Virou, será o Ryan na última onda? Com uma manobra só de backside, eu acho difícil, não foi... foi uma manobra boa, mas talvez não alcance os 4,30 que ele está buscando, Renan. Agora está na mão do juiz, eu queria ver o replay da onda do Ryan Canalo. Tomara que eles coloquem para a gente poder analisar melhor. A galera toda ali na torcida, né? Tá aí o time havaiano, time suíço, time inglês. Tá aí o time inglês, né? Querendo garantir essa classificação. Tem a onda do Ryan para sair. Camiseta amarela já definiu. Vamos para o break e na volta o resultado oficial da bateria. Já voltamos. You know, it's amazing. Like the nature is there, and the locals are amazing. Like the vibe is crazy over there. Chopu is one of the most incredible waves, probably a wonder of the world. You go to that end of the road, and it's sort of like a whole nother world out there. It's godlike, it's quiet, serene, beautiful, tropical. The colors of the sun hitting that hill, lighting up the palm trees and the mountains and the different hues of all different color spectrum as the day moves on and changes. Then you have this glorious wave that comes off a reef, and it's so powerful and so beautiful. I think it's gonna be very good. Bem-vindos de volta. Estamos acompanhando a bateria de número 4, sub-18, categoria masculina do ISA World Junior Surfing Championship. Javis Early da Austrália, camiseta vermelha. Kim Mateu Cadenas do México. Uriel Uziel de Israel e da França, Nicolas Poulet. Já vem de backside aí o camiseta vermelha, azul. Fez uma escalada bonita, fez a rasgada. O francês vai agora dar essa batida, consegue atacar o lip vertical. Mais uma manobra, fez a conexão certinha ali o francês para arrancar duas manobras.
E aí vem remando agora o camiseta azul de vermelha de backside. Fez a primeira rasgada, vamos ver se ele consegue. A onda acabou fechando ali para ele. Era Travis Early, da Austrália. Agora sim, Edinho, qual foi o resultado da bateria do brasileiro Ryan Cainalo? Passou ou não na última? Não, infelizmente, Renan, terminou na terceira colocação e é mais um brasileiro que foi para a repescagem. Agora o time inteiro está na repescagem, né, do Brasil. E quem venceu foi realmente o Sean Crawford, com o segundo colocado, o Samuel Hearn, da Inglaterra. O Francisco Ordonhas ficou na quarta colocação. E Ryan vai agora ter que fazer o caminho mais longo lá pela repescagem. Edinho, então me corrija. Todo time brasileiro que ainda está competindo, ninguém mais sobreviveu no evento principal, só na repescagem? Não, todo mundo já foi. Inclusive a Maia, hoje pela manhã, acabou sendo eliminada, né? Então a Maia está fora da competição. Os outros atletas que ainda estão competindo não fazem mais parte do evento principal, mas sim da repescagem. Mas a repescagem, ela te dá a oportunidade de você ganhar o campeonato. Então não acabou para eles. Eles só terão um caminho mais difícil. Como está tendo agora o camiseta branca para superar as notas dos seus adversários. Deu ali a batida, finalizou. É o mexicano Kim Mateo Cadenas. A nota da bateria foi 6.75. Mandou bem ele em variar essa manobra, mandando de layback na junção. Ficou bem bonita. Enquanto a gente assiste ao replay do Nicolas Paulet, uma onda pequena, pouco tamanho, mas ele mandando as manobras, ocupando todo o espaço da parede. Fez bom uso do que apareceu para ele pela frente, mandando duas manobras verticais, essa jogando água lá para fora. E aí a resposta de Uriel Uziel, de Israel, tudo combinando, mas ele foi para o Beleléu também, né? E aí o Jarvis Early, da Austrália, fez a primeira manobra, acabou nem tentando a segunda, e aí aquela onda do Kim Mateo do México, mandando esse layback, ondas curtas, a bateria começou um tanto quanto truncada e complicada, Renan. Verdade. 3 pontos para o Kim Mateo do México, 1.15 para o Uriel, para o Travis 1 ponto. Aí você já começa a comparar com a bateria anterior, né? Como o nível técnico dessa bateria do Ryan estava alto. Esse Havaiano é muito bom, hein, Edinho? Esse muito, aí a gente vai ver lá na frente no circuito. Fácil. Com certeza, Renan. O time havaiano chegou bem sólido, né? E aquilo que a gente comentava agora. Com linha, fazendo manobra agressiva, sempre surfando no time correto, competindo bem. Mas você Impressionante vê que como são o Havaí, todos, né? Hã? Como são todos atletas também, já quase no limite, né, Renan? Do sub-18, do sub-16, ou seja, atletas mais experientes já, com mais idade. O time brasileiro é bem novo e ainda tem bastante espaço para evoluir também. O que a gente vem falando todos os dias, categoria feminina no aquecimento, já dentro d'água, time havaiano, vale a pena acompanhar, japonês, peruano, o havaiano, canadense, quem diria que eu fosse narrar isso, canadense. Ficam aí as dicas para você não perder nenhuma bateria com show de surf, né? Aquela hora que os atletas começam a soltar, nós já estamos aí no meio do caminho para domingo, então quem está vivo na competição, a prancha está colada no pé, está com aquele time de bateria, está sabendo arrancar as notas altas dos juízes, está acreditando na direita. Tudo isso faz parte de um competidor que vem crescendo a cada round, né? A confiança vai aumentando. A prancha mesmo, nós vimos ali da primeira bateria, a mesma prancha desde o primeiro dia, o sol abaixando ou subindo. Tudo isso você vai adquirindo durante a competição. E a confiança, né, tem que aumentar realmente, porque agora que está afunilando, as manobras de aéreo. Exatamente, Renan.
Quanto mais para o domingo, maior o nível de surf que será apresentado. E a gente vê agora o Jarvis. Bonito cutback, dá essa batida. Finalizou. Ele que é australiano, tem uma nota fraca de 1 ponto. E vamos na entrevista. Like if that's a 6, then I probably have to push a little bit harder. So probably next heat I'll try to go big. Only a couple more heats to get through. You could be in medal contention. Yeah, not really think about that yet. Just heat by heat and wave by wave, pretty much. So I don't always believe that, but in your case, you're doing some good heats. We're just going to grab Samuel as well. Well done. Yeah, thank you. Stick around. Samuel Hearn as well from England. Step on in. Thank you, sir. Last man standing for the team in England in the main event. Yeah, super stoked on that. That was a tricky heat. Not a lot of waves come in. I saw the yellow picked off the rights and got a few long ones. I had one at the start, but it didn't quite open up. But stoked to make the tough heat and into the semis. That left at the end there, I could see a little bit of hesitancy on that second big move, but you knew you had to complete that wave. Was trying to play it a bit easy. I saw the big end section coming, tried to get one little carve in, then luckily stayed on my feet through the end section, and that got me the score. Yeah. Super happy. Yeah. Your team's happy and you should be happy. Well done. Yeah, a lot of friends and family are stoked. Can't wait to see everyone. All right, boys. Thanks, Sam. Back to you guys up in the booth. Thank you, JJ. Congratulations. E aí o inglês Samuel Hearn muito feliz. Essa onda é ao vivo, camiseta branca. Falando que conseguiu ali a classificação. Boa batida do mexicano Kim Mateu. Consegue a conexão ali para finalizar. E as duas entrevistas, Samuel Hearn falou que conseguiu a onda na classificação ali no final. Feliz da vida. O havaiano falou que vai agora jogar mais duro, né, porque afunilou. Eu acho que agora, a partir da quinta fase, é o evento principal. Então, são as entrevistas que aconteceram. Parabéns aos dois classificados, Edinho. Exatamente. Sendo que o inglês é o último inglês também no round principal, por isso estão felizes e até o colocaram ali na entrevista também, né? Normalmente é só o vencedor da bateria, mas agora a coisa começa a mudar de figura. E você viu, Renan, que nessa bateria, por exemplo, os técnicos devem ter dado um alô para os seus pupilos, falando, olha, beleza, tem série, mas não dá para ficar esperando tanto não, né? Porque a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Ryan Cainalo, tinha prioridade, ficou esperando um tempão e no final das contas, a onda que ele esperou da série, que parecia boa, não foi boa, passou muito tempo de bateria e ele acabou eliminado ali na terceira colocação, foi para o round de repescagem. Agora me parece que os atletas estão pegando mais ondas, como fez o Mateu, por exemplo, e essa é ao vivo agora. Vem de frontside, bonita rasgada do australiano. 5,25 na primeira. Essa manobra foi muito radical, borda na água. Agora vem de backside, fazendo a rasgada, cavando. Camiseta azul, boa manobra também. Vai encaixar mais uma, é isso que acontece, finalizando bem vertical. O francês Nicolas Poulot. Sai a nota do australiano, 6,5. Harvis vai para primeiro. O francês está precisando de 2,80. Acredito que ele tire. Tá aí o replay da onda do camiseta amarela, Edinho. O israelense foi lá, mandou-lhe a trauletada. Outra manobra, variando o seu movimento. Melhor onda do israelense nessa bateria até aqui, Renan. 1,30 é óbvio que ele conseguiu. E agora a onda do Kim Mateu, essa paulada, ele sumiu na espuma, conseguiu aparecer lá embaixo, fazendo logo o seu bottom turn para chegar nessa junção. Mais uma onda aí na conta do Kim Mateu, mas ele está precisando de um notão para passar para a primeira colocação. E aí essa do Jarvis, uma ótima rasgada, ele optou por mandar o rasgadão no lugar da manobra na junção, só não precisava ter caído ali naquela finalização. E a boa resposta do francês de backside. Bela conexão entre as manobras, notas boas a saírem aí. E agora mais uma ao vivo, Renan. É ao vivo? A última do francês, 6 pontos. Olha o amarelo israelense batendo vertical. É replay. É replay? Não, não. É ao vivo mesmo. É que a paulada foi igualzinha à da onda anterior.
Você me confundiu, Edinho, agora. Desculpa. 9 minutos para o término. Prioridade 1 com Kim Mateu, do México. Prioridade 2 com Harvis Early, da Austrália. Está trocando 5,25. O francês, na última onda de 6 pontos, ele é o segundo colocado. E vai construir uma pontuação interessante para se manter ali entre os dois primeiros. Quem tem uma chance aí de uma virada é o Uriel Uziel, de Israel, porque ele troca 1,15, 4,51, ele vai para a segunda posição. Ainda tem tempo de bateria. Essa é a quarta bateria, 4 sub-18. E vamos acompanhar esse final de bateria. Ainda tem tempo. Para a gente poder... Bateria interessante, né, Renan? A gente tem um outro timing diferente de séries já, porque a maré continua baixando lá na manhã salvadorenha. Enquanto a maré baixa, a gente sabe que ela vai alterando a formação e o fluxo das séries, mas a promessa, e é o que tudo indica, teremos mais um dia de ondas. Que pico vem se mostrando El Salvador. Aliás, por isso é o escolhido para esse ISA World Junior Surfing Championship, já que na mesma praia você pode colocar 2 palanques com 2 picos diferentes. Basicamente a mesma praia, né? A mesma linha de areia ali, separadas só pelas pedras. Pico aqui, no caso... Opa! Faz diferença, Edinho? É muito legal, né? Dificilmente você tem picos onde dá para colocar 2 palanques tão próximos e com ondas tão distintas, né, Renan? E 2 ondas super boas para a competição. Agora tem onda, vem o camiseta vermelha, o líder. Uou, batidão, chutou a rabeta. Agora sim, Edinho, começou a aparecer o surf progressivo. E vem o camiseta branca numa boa direita. Segunda manobra rasgando, já encaixa essa batidinha em floater. Ele veio bem. Tá aí o time da Guatemala. Mas o mexicano, o mexicano, ele vinha bem. Pena que ele não completou. Nós vamos... Como é, Edinho? Desculpa. Não, meio que ele desistiu, né, na manobra. Já a gente repara isso no replay. Ele foi, né, na... bem. Ele já tinha feito mais difícil, 2 manobras boas, era só encaixar aquela batida com velocidade. Enquanto isso, a gente vai no replay do camiseta vermelha, ó. Espaço curto, bateu, aliviou a manobra, a prancha fez a rotação, completou. Tô louco para saber a nota, e aí o replay do mexicano. De backside, atacou, deu uma bela rasgada, manteve a velocidade, essa um pouco mais vertical, bela sequência de manobras para o Kim Mateu, e aí, ó, ele fica em pé, meio olhando ali para baixo, falando, não vou não, deixa para lá. Mas uma boa onda de backside para o mexicano, pena que não teve a finalização. Tem remada, tem onda ao vem de vivo. backside ou de frontside? Backside. Fez a primeira manobra, faz essa rasgada, agora vai ali para próximo da espuma. Boa manobra puxando para dentro. Boa não, eu achei que ia sair com mais pressão, não foi com tanta pressão, foi bem executada. Só para finalizar a onda, não deve arrancar um notão nessa esquerda o francês Nicolas. Então temos aí 3 ondas para sair, do vermelho, do branco e do azul. Reparem os atletas voltando para o outside, o canal é bem mais aqui à direita. Prioridade 1 com Uriel Uziel. Vamos esperar a nota. Agora é interessante, né, Renan? Pode falar, Edinho. Não, porque ele troca o francês, embora possa não fazer a pontuação para pular para a primeira colocação, mas ele deve trocar de nota aumentando a sua distância para cima do Uriel e do Kim Mateu. Vamos ver agora as notas. Uriel tem 17 anos. Mora em Hasla. E Israel tem umas ondas no século passado, né? Teve campeonato em Tel Aviv com os irmãos Ro, Michael Ro, tinha Joey Buran na época.
Foi essa geração aí que chegou a competir. Aí, recentemente, Israel começou a investir bastante em eventos europeus, né? Campeonatos do WQS de 1.000 pontos, fortaleceu o circuito local e desenvolveram bastante a categoria de base com viagens internacionais. Então, não é uma nação que chegou meio que ontem, né? Ela já vem desde lá de trás colocando o surf aí num projeto profissional. E você está vendo aí que dia 17 de setembro, o Isa vai para Huntington Beach, na Califórnia, para fazer parte da classificação para a próxima Olimpíada na França. Só que aí você que está assistindo a nossa transmissão fala, mas peraí, a França não tem, Paris não tem uma, porque a Olimpíada vai ser em Paris. Pois então, o surf vai ser no Tahiti, na destemida onda de Chopo, ou seja, vai ser demais. O Brasil tem chance de ouro olímpico mais uma vez, né? A primeira medalha de ouro do surf é do Brasil. Ítalo Ferreira conquistou agora em Tóquio, e a expectativa é que em Chopo, na próxima Olimpíada, também no feminino e no masculino, o Brasil tenha alguma medalha, né, Edinho? Eu acho que o time brasileiro vai chegar forte. A gente lembra que o ISA World Surfing Games acontece lá em Huntington e é o começo de todo o processo de escolha do time, que também tem ali a WSL colocando atletas no time olímpico de cada país, né? Foi o caso do Ítalo. Edinho, ele é campeão israelense da categoria dele, por isso que a gente está vendo ele jogando duro nessa bateria, disputando aí ao lado do australiano, do francês. Nesse momento ele precisa de 4,56 e 5 minutos a mais, né? A gente ontem estávamos narrando e comentando baterias de 15, como passa rápido. A de 20 já dá para esperar bem mais, né? Muda totalmente a estratégia. E quem vem agora é o líder. O australiano vem rasgando, estilo bonito. Atleta goofy, surfa com o pé direito na frente da prancha. A segunda manobra foi boa. A onda arma na frente dele, faz outra rasgada. Ó, ainda tenta uma manobrinha ali de triquezinho no finalzinho na espuma, mas garantindo. E olha o israelense. Boa batida. A onda arma na frente dele, vai lá em cima, ataca o lip em velocidade, dá o claim. Vibrando bastante Uriel Ziel. Para acabar com a frase do Edinho, não vai pro beleléu, Edinho. E olha só, aquilo que a gente havia calculado, que o Nicolau francês, ele aumentou um pouco a distância para cima do Uriel, só que o Uriel agora deve fazer uma boa nota, e eu quero mostrar no replay a importância da curva na base. O bottom turn para a segunda manobra dele foi muito bem feito, esticado, ganhando velocidade. E eu tô falando aqui, os caras não colocam o replay para me ajudar, Renan. Tem que chegar esse replay logo. 30 segundos. Vem notão para ele. E olha a resposta do Kim Mateu agora aqui na beira. Opa, tentou a aérea e ficou por ali. Era uma onda pequena, ele tinha que tentar isso mesmo, né, Renan? Algo realmente que surpreendesse os juízes puxando a nota. Não foi o caso. E a gente continua aguardando as últimas notas serem computadas. Não faz muita diferença para o Jarvis, né? Vamos esperar a nota. Tem nota do vermelho também, mas o vermelho nem precisa mais se preocupar. E tá bem diferente em relação a ontem, né? Hoje a gente está vendo as baterias de 4 sendo mais disputadas, os atletas brigando mais. Ontem nós víamos sempre um disparando na liderança, 2 brigando pelo segundo lugar, e o quarto lugar realmente estava meio afundado, sem oportunidade de alcançar a zona de classificação. Hoje não, tá bonita, a disputa tá dura. Sai a nota de Uriel Ziel, 4,60, ele vai para a segunda e classifica para a próxima fase. Pontuando também para o time israelense, tá aí ele feliz da vida, tem que comemorar. Foi na última onda, teve competência, arriscou, bateu em velocidade, garantiu, Edinho, a classificação para a próxima fase. Tá afunilando, os atletas começam a evoluir
em termos de competição e das manobras. Última onda do vermelho 6.20. Parabéns, nós vamos para o break e já voltamos. Bem-vindos de volta, acompanhando agora a categoria feminina, e já vem a camiseta azul, fazendo essa primeira onda, rasgando a Zoe Benedetto. Boa manobra, segurou bem, finalizou sua primeira onda com maestria. Ela que é americana e ainda compondo essa bateria, Alain Vars da França, Lisa Boss da Alemanha, Itália Swindoll dos Estados Unidos. Quarta fase, bateria número 1. Sub-18 das meninas, e vem a camiseta branca. A Thalia Swindoll dos Estados Unidos. Faz a batida ali, não completa. Chegou meio sem velocidade. Então vamos no replay dessa primeira onda, Edinho, da Zoe Benedetto, surfando bem, hein? O time americano, como a gente reafirma, veio para ganhar. Verdade. E a Thalia acabou perdendo ali o equilíbrio antes de fazer a curva, mas essa não. Dá uma olhada que a Zoe manda a rasgada forte, a onda ficou bem deitada, né, Renan? Mas encavalou, oferecendo essa parede mais íngreme que ela soube aproveitar, mandando a rasgada. Aí dá uma olhada, na hora que ela foi curvar, perdeu ali o equilíbrio, o que atrapalhou bastante a execução da manobra. A gente lembra que esse round do evento principal feminino sub-18 tem só 3 baterias, né, Renan? Hoje a gente Só rola... 3, Edinho. Isso, depois na sequência volta os meninos para a água na sub-16 com 4 baterias, depois 3 baterias do round principal das meninas sub-16, finalizando o dia com a repescagem, quando foi ali a francesa engolida por essa direita. 17 minutos. Olha, agora tem remada. A alemã remou ali, deixou passar. Edinho, agora que as meninas, né, sub-18 estão na água, em La Bocana, o que você está vendo de diferença na parte técnica de algumas delas, assim, de algum time diferente? Tem alguma novidade? Olha, eu fiquei bem surpreso com algumas atletas, mas principalmente as japonesas, mostrando novamente que o time japonês, que a gente às vezes não tem muito contato, sempre vem com ótimas atletas, né? Algumas realmente com performances bem surpreendentes. E aí, falando nisso, vem a Thalia. Tentou ali, sai voando. Não deu certo. Não deu certo. Vamos esperar a nota. Primeira onda dela é 1.70. Olha essa disputa. Quem vem é a lycra azul, a Zoe Benedetto, de frontside, boa batida. Tá surfando bem encaixada a americana. Consegue velocidade agora, faz outra batida ali atacando o lip. Sequência boa e agora a resposta da alemã. Rasgando ali embaixo do lip, segurando a Lisa Boss. Ô Renan, sabe quem que me surpreendeu? Justamente a Lisa Boss, alemã, né? Que a gente às vezes não espera encontrar uma atleta com qualidade técnica tão alta, mas a Lisa Boss vem mostrando realmente
todo o power surf que ela tem. E tem onda ao vivo. Vem de backside, camiseta branca rasgando. Chega na base agora, cavou, mais uma rasgada, puxando para dentro. Não foi com muita pressão, né, Ed? Mas ela fez as duas manobras. Ela Verdade. que nesse momento troca um ponto, mas claro, tem a Zoe Benedetto ali para colocar a nota no somatório e também a camiseta vermelha, a alemã Lisa Boss. Vamos na entrevista. It was obviously a big heat progressing into the semi, so yeah, I was just stoked to get through. It's your first ISA and you're in the under-18 division. It'd be nice to go home with a medal. Yeah, for sure. Yeah, this is my first ever ISA, so I've been stoked with the comp. It's been so fun, and it'd definitely be big if I could bring home a medal. And what about this location as an event site? Yeah, it's sick. They've set up like a great facility for all the athletes, and the waves have been cooking the whole event. So yeah, I'm stoked. And we talk about the ISA and providing a development pathway for the various nations. You're one of the surfers that's come out of the HPC, which is the first of its kind. Tell us a bit about that. Yeah, so Surfing Australia run a high performance centre on the Gold Coast, and they have a bunch of great facilities with the top surfers or young up and coming surfers from around Australia. And yeah, it's definitely helped me get where I am today and should help me in the future. Any shout outs to people at home? Yeah, thanks to everyone who's watching at home back in Cronulla, and Mum and Dad for coming over here with me, and yeah, the whole team at Surfing Oz. Awesome, well done, congratulations, we'll see you in the semis. Aí o Ravis falando, né, que na Gold Coast tem uma estrutura muito legal para todos os atletas que querem ir voltar. Ele tá com a família Cronulla e o time dando toda a assistência para ele, falando que é o primeiro evento da Easy, que ele quer ganhar medalha, ir para cima, jogar duro, para representar bem o time australiano. Tá surfando, e eu acho que agora, né, de quem avança naquela categoria sub-18 já avançou para a quinta fase, já é praticamente um grande passo, uma grande conquista dentro desse Mundial Júnior Surfing Championship. Tem remado a vez das meninas indo ali. A Zoe Benedetto, 5,5 na primeira onda. Aquela onda para a direita já está entrando no somatório. A última onda da Talia Swindon dos Estados Unidos, 2,75. Ela é a segunda colocada no momento. A francesa só tem uma onda de meio ponto e vem a camiseta branca, rasgando, puxando para dentro. Trava, outra rasgada. Achando o seu surf nessa esquerda. A americana bate ali na espuma, fazendo base lip, bem fluida, bem solta. Ela troca 2 pontos, está precisando de 7,25 para assumir a liderança na bateria. E nesse momento é da americana com a última onda 4,5, Edinho Leite. É isso, Renan. E a gente, durante o evento, passa a começar a conhecer o surf de cada uma, né? A Allen Vast, que caiu ali para a terceira colocação, por exemplo, já deu para perceber que ela vai melhor quando a onda está maior. Então ela tem que escolher realmente as da série. A alemã Lisa mostra um surf super power, mas por enquanto ainda, muito embora tenha uma das melhores ondas da bateria, está devendo a segunda. O mar começa a dar aquela paradinha, né, Renan, que é sempre muito perigosa, mesmo em baterias de 20 minutos. E aí, eu queria até lembrar a galera que a gente ainda tem hoje na repescagem, o Léo Casal, o Caio Costa, a gente vai atualizando vocês quanto às baterias que rolam lá em Elsunzal. E vem alemã. Lisa Boss, 5 pontos na primeira. É o backside agora que ela ataca ali o lip e acabou caindo. Essa alemã tem um surf power. Tem um surf com aquelas bases juntas que você força e a manobra sai. Pena que ela não completou. E na resposta de backside, a americana Zoe Benedetto. A onda ficou ruim, fez essas duas rasgadas, ficou por ali. Agora, em termos de power surf, Edinho, ou seja, de manobras fortes, essa alemã é uma atleta perigosa. Se ela encaixa esse tipo de manobra aí sem cair, fica difícil eliminar a Lisa
da competição. E olha, série ao fundo, na remada, prioridade 1 tá com Ellen Vast. Ninguém veio, olha essa esquerda lá fora quebrando sozinha. Essa imagem na diagonal mostra bem como é o pico de La Bocana. Tudo isso ao vivo para você. Os campeonatos mais importantes do ano. E olha quem dropa atrasado. A outra americana dessa bateria, a Tainá Hinckel. Bate ali, finaliza. Estados Unidos querendo colocar essa dobradinha, mas a alemã está ali no meio do caminho com a última onda 2.30. Fogo, disputadíssima agora. Eu acho que a Thalia vai trocar de nota, viu, Renan? Ela que é a atleta mais ativa nessa bateria, pegando várias ondas, diferente da tática da francesa, que, como eu disse, eu acho que prefere ondas um pouco maiores, até porque é uma atleta alta também, né? É. A Thalia, Edinho, ela mora em Malibu, olha, que legal. E ela foi finalista na categoria Open do Campeonato Americano de Escolas, do NSSA. Então é uma atleta já carimbada. Vamos ver da Gosta de sua longboard, será? compatriota. Hã? Ela gosta de longboard, será? Porque para morar em Malibu... Ah, com certeza, né, Edinho? Deve curtir ali um passeio de longboard. Olha ali a camiseta amarela. Finalizou. Ela é a quarta colocada francesa. Tá precisando aí de uma nota 5.05 agora, porque a última onda dela 2.25 e tá aí o replay, ó. Escalou, quase que ela cai, segurou, saiu a nota. Melhora a sua média, mas ainda tá precisando de uma onda para entrar na zona de classificação. E olha a disputa de remada e nenhuma das duas foram. Seria uma boa onda. Última onda da Thalia Swindle, 3 pontos. Entrou no somatório, mas não a colocou na segunda posição. Ela está precisando de 3.11. Faltando aí 7 minutos e 50. Tem tempo, Edinho? Tem tempo. E você viu o que eu comentava sobre a francesa, que ela prefere sempre ondas maiores, ela segura muito bem o tranco na volta das manobras, e é nisso que ela está apostando. A única coisa é precisa encontrar uma onda dessas, né? Ondas da série que proporcionem a ela a possibilidade de mostrar seu surf. Ela em ondas menores não me parece tão solta. Então o lance é, cada um tem uma tática, né, Renan? Às vezes o atleta sabe que anda muito bem mesmo numa onda menor, vale a pena investir. E olha essa esquerdinha, gordinha, quebrando lá fora, sozinha. Sozinha, 7 minutos e 10 para o término. Nosso hashtag Canal Olímpico do Brasil tá aí para você participar. Tem remada lá fora. E a Zoe Benedetto tem 16 anos, mora em Palm City, na Flórida. E ela conseguiu a classificação para os eventos Challenges da WSL. Ou seja, ela já está naquele nível, brigando aí no futuro para ser uma atleta profissional dentro da elite mundial. Mas, antes disso, né, Edinho? Muito jovem. A gente sabe que ela só tem 16 anos. E vai precisar avançar nessa fase, a próxima, ganhar o campeonato, ter esse destaque mundial, porque são os melhores pró-júniors do mundo. E vem ela, lycra branca. Deu a batida, prancha solta no pé dela, né? Dá pra ver que o equipamento tá colado, mas na hora que atacou o lip, perdeu um pouco ali o ângulo para executar a manobra, acabou ficando por ali. 3.11, ela vai para segundo. Acredito que não consiga, né? Ela não conseguiu acertar nem essa primeira manobra, chegou um pouquinho atrasada para mandar a paulada de backside, ou embaixo do lip. Uma bateria nos 5 minutos finais, Renan, aí a tática tem que mudar, né? Porque já não tem mais aquele tempo todo para esperar pela série, e a gente vê que mesmo com mar liso e pouco vento, aquela correnteza que leva para a direita, da direita para a esquerda aí do seu vídeo, continua atuando, né? É. Agora a pergunta que não quer escalar, você iria para a direita ou para a esquerda? Olha, eu optaria pela direita, porque me parece sempre a onda com mais potencial. Basta ver que algumas
ou a maioria das melhores notas surgiram justamente das direitas. Agora, elas não acontecem com tanta frequência, né, Renan? Não, aí que você mostrou que você é tudo ou nada, né, Edinho? Vai lá, arrisca tudo na direita. Se perder, perde boiando. Se ganhar, ganha extrapolando. Verdade. O ruim é perder não pegando nada. Isso é que é triste, né? Quando você perde surfando, Renan, eu acho que o desgosto, a dor não é tão grande, né? O duro é quando você perde boiando. Sem oportunidade. A Lisa Boss, da Alemanha, Edinho, tem 17 anos. Ela mora em San Clemente. E, claro, o pico preferido dela é Trestles. E ela já foi segunda colocada no regional da NSSA. Então, quer dizer, já é também conhecida a Lisa Boss no meio da comunidade competitiva. E olha agora de frontside, defendendo a liderança, a Zoe Benedetto. Bota a velocidade, acelera, prepara a manobra, dá essa batida vertical, finalizando mais uma onda americana. A onda de troca é 2,60. A gente vê a molecada... agora a molecada toda dando suporte aí, né? Não dá para ficar na pousada, vendo TV, Edinho, no ar-condicionado. E é aquele time todo que não está nem uniformizado por conta do calor, né? Todo mundo sem camisa, que deve estar um calor danado, mas a onda da Zoe foi boa. Ela conseguiu esticar aquele cutback, fez a onda com bastante consciência, manobra expressiva, embora não tenha sido na junção, uma bela paulada. Dá uma olhada, Renan, como ela estica esse cutback, bem calma, gostei da falta de afobação, né? Dá uma olhada agora. Pau, manda bastante água, manobra controladíssima e ela deve aumentar sua distância para cima de suas oponentes. Bem colocado, né, Edinho? Sem ansiedade, né? Esperando o momento certo, na tranquilidade, no flow da onda. E em nenhum momento ficou lenta ou ficou parecendo que não tinha vontade de fazer a manobra, né? Muito interessante esse estilo da Zoe Benedetto, é a líder. Já saberemos se ela troca. Trocou, sim, 4,5 por um 4,90. Lisa Boss agora precisa de 5,41. A Thalia Swindall, para ir para a segunda posição, 3,11. Prioridade 1 está com Ellen Vast da França. Tem uma série chegando aí para as meninas. Já quebrou até a primeira, né? Varreu ali uma... Varreu todo mundo. Eu achei que eram só as duas ali, mas à esquerda não. Acabou varrendo todo mundo, como o Edinho falou. E, Edinho, depois dessa bateria, nós vamos rapidinho para um break. Eu e o Edinho. A transmissão continua em inglês aqui no Canal Olímpico. E depois eu e o Edinho retornaremos para finalizar esse dia de hoje aí. Ainda teremos várias baterias pela frente. O show de surf não para em Bacana. Esse evento é o maior do planeta, mais de 40 países inscritos, mais de 400 atletas. Já estamos aí no round 4 da categoria sub-18 feminina e masculina. A repescagem, onde os brasileiros agora se encontram, né? Fazem parte da repescagem, porque não sobreviveu ninguém no evento principal. Eles vão ter um trabalho mais difícil, mas não impossível para ganhar o campeonato. Enquanto isso, dropou atrasada ali a Ellen Vast da França. A onda é boa, faz esse manobrão e segura. Vibra, Ellen Vast. Tá aí o time francês, vibrante também com essa última onda da francesa. Pelo andar da carruagem, o time francês acha que ela virou, Edinho. Olha, e tem grande possibilidade que isso aconteça. Gostaria do replay para poder analisar melhor quando a gente vê que o ventinho terral começou a soprar mais forte, Renan. Dando outra textura aqui para as ondas. Tá lindo. Bateria tá lindo. Tá lindo. E para variar mais uma bateria no finalzinho. A expectativa da nota da francesa. O tempo tá passando 35 segundos. Tem uma ondulação lá fora. Quem tem a prioridade é a Lisa. Vem remando aqui mais embaixo. A camiseta branca defendendo essa terceira posição, porque a terceira conta não para classificação, mas para o seu time.
A gente acompanha a bandeira francesa e sai a nota da Ellen Vast, ela vira a bateria com 6,75 no último minuto. E agora é contagem regressiva. Mas tem onda, não acabou não. Vem Lisa Boss da Alemanha. Fez a rasgada, cavou, vai lá em cima da batida, tá precisando de 4,01 ela tá precisando. 4,01 a Lisa precisa nessa última onda. Que bateria emocionante no final, incendiária francesa para levantar o público. Será que a alegria do time francês durou pouco? Tchan, 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 tchan. Emocionante esse final. Sai a nota e a Lisa Boss não vira com 3,30. Classificadas Zoe Benedetto e Ellen Vast para a próxima fase. Tá aí vibrante o time francês. É isso, o trabalho é difícil, é complicado, essa molecada tá jogando duro, estão surfando bem. É o ISA World Surfing Championship Júnior, Edinho. Vamos pro break e vocês continuam agora com a transmissão em inglês. Voltamos já já, eu e o Edinho, para dar continuidade aqui com a transmissão em português. Já já voltamos. The locals are amazing, like the vibe is crazy over there. Chopu is one of the most incredible waves, probably a wonder of the world. You go to that end of the road and it's sort of like a whole nother world out there. It's godlike, it's quiet, serene, beautiful, tropical. The colors of the sun hitting that hill, lighting up the palm trees and the mountains and the different hues of all different color spectrum as the day moves on and changes. Then you have this glorious wave that comes off a reef, and it's so powerful and so beautiful. I think it's gonna be very good. Okay. And we're back into heat number 2. Just 3 heats in this main round 4 for the girls under 18s. Nora Leota, Calendaria Rosano, Kana Nakashio, and Kira Buckpit in the water. Nora linking into her first wave. Nice engagement for that first turn. Setting it up really well for the second. Little snap. Pushes that tail through on the finish. And she'll hit eject with a little bit of a whitewater tumble underneath, I'm sure. As always, between the breaks, since these athletes are getting off to quick starts, when we have that little commercial break, there's already surfers. The heat has started. We usually come in a minute into it, and at least we got to see Nora Leota, Team Hawaii, looking fierce. I was looking at her equipment on the beach before the heat or on the boardwalk that they have set up for all the athletes, and she was one of the athletes in the interview the other day saying, oh, if well coached by Team Hawaii. Oh, we had a little slip there for Kira Buckpit from Australia. Got her shoulders a little extended over herself there, and the board did not come with her. A 4.5 for Candelaria Rosano from Nicaragua, part of the fantastic Rosano 3 sisters that have competed. They are the Cinderella story, or one of them, for the ISA, been competing together since they were so young. As we take a look at the replay from the first wave of Kana Nakashio, that was a good-looking turn to start off for her. Links it together for the second, and she's hitting this little bonus section. It's been difficult for our surfers all the way through to the inside today. And then out the back, just behind Kana, was Calendaria on a solid wave. Finds that pocket, maintains a lot of control with so much froth around. So much froth, and she elected to get out. I'm surprised she didn't go for one more, a little 0.5, 0.3 check turn. She had time between her and the Japanese competitor. So the tide has dropped enough, and you can see, if you've been watching all morning here on the event, all the rocks showing now, but when that happens, the left starts to just hug whatever reef line or however the river mouth has formed the underwater rock setup.
And a great looking takeoff from Nora into that first wrap. Seamlessly links it up for the second turn and just puts that board on rail for the third. And we're not sure what happened at the end of that wave, but we'll get the replay no doubt because it looked like a really solid wave from our Maui local. And now Kira links it up into that first turn. She'll go down. Kira Buckpitt, the Australian, she is from Culburra Beach, which is the same beach that the Wright family grew up on. Owen, Tyler, Mikey, and their brothers and sisters. And it's been a great place for some competitive surfers. Oh, yeah. And, you know, earlier we talked about the board riders clubs in Australia. So no doubt she's been being groomed, you know, with the Wrights and many other surfers in the board riders there at Culburra. They take it seriously. So that's where those surfing nations, those surfing powers have had that ability to be in these amazing competitive, you know, camps since they were very young. Yeah, it's pretty amazing, the board riders conversation out of Australia, because it's quite unique. There are other nations that have those board riders clubs, but really it's like almost every local beach has them, and some beaches are split into multiple board riders on the same strip of sand. Cronulla Beach, I believe, has 3 different board riders clubs just on the south side of Sydney, and they're like hundreds of members within those board, and it's literally the strip of beach that we're talking about is between El Sunzal and La Bacana that we're currently sitting on. I mean, even in Australia, from Snapper to Rainbow to Kira, there's 3 pubs on the headlands of each, and they're 3 different clubs. And you walk in to have lunch, and there's all the placards with all the names going back as far as time existed for the club of who won every age. It's amazing. Yeah, it's incredible. So the growth coming out of that Australian contingency for so many years is so understandable, given that just pull through from such a young age. Down to 14 minutes on the clock, and we've got some scores in across the board locked through. High score at the moment is sitting with our surfer in yellow from Japan, Kana Nakashio. She's got a 5.75 for her wave. And then Nora Leota from Hawaii, she's sitting up in the lead. She backed up that 4.6, improved on it with a 5.1 as her high mark. Calendaria opened up with that 4.5. She's just got a throwaway score as her backup at the moment, and a couple of ones on the scoreboard for Kira Buckpitt. And our surfer in yellow now sitting with priority. She's probably sitting in the best position at the moment, Jeff, because she's got that high score and she's got priority looking for her second wave. She is in a good position. She's in a great position, and it's surprising to me, but I guess, you know, I think Nora could give so much more. Again, she's kind of got it on whatever, maybe second and third gear on those waves. She's surfing them smart. She's like, I don't need to push it. I need to complete a couple rides and then push it. Calendaria links it through for that first turn, throws a lot of spray, keeps that composure, and finds that little lip line to finish, unable to ride out complete. But I really am enjoying the sections that she's looking for. I know. Good work there, Candelaria. Oh. Down to 12 minutes on the clock, and we'll cross down to catch up with Chris Cote and Zoe Benedetto. Thank you so much. Zoe Benedetto coming through victorious in that last heat. I know you've competed all over America, East Coast, West Coast, but when you came down here to El Salvador, did you think you'd be dealing with a difficult field like this? The level is incredible. Yeah, so going into ISAs, I kind of have some prior knowledge for the 2019 ISAs in Huntington. So ISAs is no joke. Everyone surfs good, everyone has talent. You might not even know the person, but you can get in their heat and they might smoke you. So you definitely want to surf 100%, give it your all. And, you know, La Bacana isn't an easy wave. So definitely getting to know the wave, picking the right ones is really crucial here, I think. Yeah, I know preparation is key as well, and you've been doing this for a long time, working with Shea Lopez on the East Coast and also riding boards that he's shaped. So tell me about the preparation coming into this event and how has that worked out for you so far? Yeah, I think it's great. The U.S. team has really good bias of people around them and base of people around them and support group. I actually came straight from Australia to here after Challenger, so adjusting was a little tricky. And again, La Bacana, you know, isn't the easiest wave to get right away. So definitely just surrounding myself with positive people, having confidence in my surfing, knowing that I have experience,
and you know that even under pressure I can do it. So yeah, just having a confident mindset, being mentally strong. My shaper, Shea Lopez, and coach, I've been training with him for as long as I can remember, and he's just a wealth of knowledge. So I talk to him on the phone almost every time before my heat, and he just really settles my nerves, so it's great. The life of a young professional around the world and back, and now competing here at Surf City and doing so well, Zoe Benedetto, moving through in the main round. Congrats. Thank you. Thanks, Cote. Great to hear from Zoe. She did come straight off the plane from Australia. I was on the same flight with her coming down from LA, and we were both there at Manly in Sydney just before heading here for the ISA World Junior Championships. There's a couple of surfers in the draw this week that have been competing on that WSL Challenger Series, and they all had a lot of jet lag to fight through. Slightly different than some of our other competitors who were able to get here maybe a week ahead of time because they were in a contest jersey on a pretty huge stage. As we see Nora look for that first turn, I'm really enjoying the style from Nora coming out of the island of Maui, riding a slightly bigger board as well, and it's just really smoothing things out for her, looking like she's just feeling comfortable with these conditions this week, Jeff. She's feeling so comfortable, and I wonder if their strategy is just surf the rights because there was only one left surfed by Shion in his heats. So I do want to see her on her backhand. That last wave won't factor. She was set up for such a good finishing turn, and the little bumps on that wave caught her rail. Look at this. This is the great preheat training that we've seen up and down the beach. I don't want to be that bag. I don't want to be the wave that she is riding when she gets out there. Unbelievable jiu-jitsu. Hina Maria for Team France. She'll be coming up in the next heat, feeling fierce and ready to rip the waves apart as well. It's going to be exciting this year in the jersey. Who needs a jump rope to warm up? Go kill a bag. But you see lots of like dynamic movement. Go. As we see Candelaria, nice opening turn. Sets her bottom rail now and links it in the pocket for that second. Great critical section. Throws a little bit of variety on that third turn, and she tags the foam to finish. Looking to build on that 4.5. She's only chasing a 5.2 to take the lead. Let her board speed carry her so easily into each section. When she finished, she didn't press super hard, knowing, look, this wave's already giving me the number that I need and maybe even go into the lead. Perfectly chosen wave. Rides it out, and she gave herself the little finger snap. Great wave by Candelaria Rosano. Scores coming through now. We had a smaller score drop through for last of Nora Leota, just a 4.6. It equals her backup score at the moment. And let's take a look at last of White. I mean, she just was pushing the rail, but keeping right in pace. That down carve there, but threw a ton of spray, set her up for that, another check. And then the way she finishes there, she didn't push the fins over the edge too far and slide. I love this water, or this down into the face angle. And you see how much steeper it was on those first few sections. So she kind of had to, adjust from to sort of put the wave by a veteran here at 16 years of age. She's been competing in the ISA World Junior Championship since she was 8 years old. It's a whole family affair for them. It's their favorite trip of the year to come on every year to be able to compete at the ISAs and to spend some time with other countries. And it's been exciting to see the Rosano sisters, just start to grow in their knowledge of competitive surfing. They've been charging such big waves around the world. They're really just finding a comfortable space in some of those bigger reefs around the world, and now starting to link it together in the contest jersey as well. Kira now on her backhand. She's found herself sitting in the lead. 2-turn combination, looking super stylish with that backhand attack. She dropped in a 5.35 for her last wave and now has another score to come through. Well, just like that, Kira Buckpit got a wave during break or something, and boom, straight up into the lead. So now pressure on Candelaria in third. Nora in second. She definitely wants to get out of second gear here.
with all that talent, all of them so talented. And Kana, too, the opening 5.75, she looked ferocious. Look at this beauty. This is the replay here, our Australian surfer. Clean, glassy conditions. We'll see if that betters the 4.75 for sort of a slow opening turn and not super critical at the finish, but I could be wrong. And a heavy takeoff for our surfer in right, Rosano from Nicaragua, driving off the bottom, links it together on that second turn. Setting herself up well, trying to make that finish, makes the adjustment and goes down right in front of the rock. That is a huge boulder. She's pretty much sitting on top of it right now. She's going to have to grab that board back, and she looks like she'll be okay. Didn't ride out of that turn, but I am so impressed with her commitment to go for it. And one eye's looking at the rock. Scores to come through from that last exchange. We're still waiting for the previous wave of white to drop through, which will be her highest score. We're now going to track with our Japanese competitor, Kana. Links it in for that first turn. Sets herself up now for the second. And she finishes off in the foam. She keeps that really low composure as well to make sure she rides out clean. Well, she is a savvy surfer. I mean, she does. Will it be the 4.35 she needed? Oh, this is all just going to shuffle so fast, Shannon. You know, I mean, we're going to say, who's in first, who's in second? It's all going to change again with just under 5 minutes remaining. Priority with red. So Nora in third at the moment. What is she thinking in her head? And how are you watching? Check out the Instagrams for so many of these great young surfers. Team Australia's Jarvis Earl post. He can't wait for the comp to start up tomorrow. Well, it's already been a few days. He's already well on his way to looking for that gold medal. Yeah, we saw him earlier ripping it up. I've been going on the ISA, you know, the Gram site, Instagram site, and seeing all the latest and greatest, the daily updates, and then the individual posts because people are hashtagging, you know, ISA surfing and ISA World Games, and so it's all populating up, so you get to check in. I saw some cool ones from all the different coaches of different teams. At the end of the day on the beach, like, great job, team. It's been great to see that support coming through online as well as the support down on the boardwalk. Jeff, walking around here, there's just so much going on. All the teams in support, surfers, whether they're surfing down at El Sunzal today for those repecharge rounds or they're up here surfing for the main rounds today. There's just been this great vibe of surfers, coaches, team managers, parents running back and forth between the two peaks to support the teams. Yeah, what parent said, wait, you're going to El Salvador? I want to go too. Like my daughters kept saying, can I get in your suitcase? We want to go. We're so happy you get to travel for the thing you love. Oh, so cool. It would have been great to have them here as well. And we've got scores in for that last exchange. Candelaria drops in a 6.25 for her previous wave and improves her backup score with a 4.8 on her last wave. She's now sitting in that second place position, chasing a 4.90 to take the lead. Our surfer in blue down into third, Kira Buckpitt, she is chasing a 5.71 to get the top two, one of those top two positions, sitting with a 5.35 as her high score. And our surfer in red, Nora Leota, started out strong with that 5.1, but has been unable to build in the backup score she needs. And Kana with a quick in and out for that first turn, then links it together for the second, finds that little lip line, a smaller size wave, but looking to just find something more to build as she is currently sitting in the lead with that 5.75 and that 5.4. And now Kira with that opportunity in front of her, chasing just a 5.71. It will be her best score of the heat if she can get it on this wave to take her into that leading position. She comes out of that second turn but can't link it together on the third. Wow, critical. Right now it is so critical. You know, there's no upset, so to speak, but you would think that Nora Leota was the favorite going into the heat. She finds herself in the bottom right now as Kana has had the higher scores of the heat. Candelaria, you know, also having the higher scores than her. So Nora, although she elected to go on those rights, I wonder what her strategy is now with 1 minute and 30 seconds in first priority going, this is it. I need a 5-point, almost a 6-point ride. So it will be the highest score of the heat to advance on into the semifinals, so to speak, the next round.
this would be a big, I don't know, I would say a letdown for Team Hawaii. Yeah, this is a huge moment. Down to 1 minute on the clock. I mean, in that last heat, we did see Ailan Vast get a huge score that she required on her last wave, as we see a nice connection with the lip from Kira Buckpitt. She's going to ride out of this one, and she's chasing that 5.71 to get herself into that top 2 equation to be able to continue avoiding the repecharge rounds. And for Nora Leota, she's another one of those surfers in the draw on this girls under 18 side who's gotten the call up to the WSL Challenger Series. She wasn't in the draw for Snapper, but she was for the second event in Manly in Sydney just last week. So she also made that jump on the airplane, flew over here, got here to support Team Hawaii, and she's been on an absolute roll between the Hawaii, Tahiti, Nui, QS side of things. Well, so for her now, she's got that experience behind her, a little bit more than some of these other women, but it's going to take an actual wave for her to be able to use that experience in these last 20 seconds. Yeah, all the experience in the world doesn't bring a wave. And she couldn't just paddle in and get some groveler. She doesn't need the one. She needs a serious, she needs the highest score of the heat, or just about a 6-point ride, as Candelaria as the 6.25. Well, to have Hawaii and Australia, what you would always call the superpowers, there it is. It will stand. It will stay the same. Scores in for Lasta Blue, a 4.40. It's not enough to take her into that top 2 position. And it is Kana Nakashio from Japan and Candelaria Rosano from Nicaragua advancing in those top 2 positions. Our other 2 surfers relegated to the repecharge round. Stay tuned for more. It's our last heat for this round of the girls under 18s. Paddling out next. And we're back with more action for the ISA World Junior Championships here in Surf City, El Salvador. And there's a reason it's been given the name Surf City. Jeff, it just seems to always be pumping. I've never been here without a day of the surf being overhead on the sets. As we see Ellie Harrison of Australia, great opening turn. Hits the section on the second, and she goes down under the lip, looking a little bit like Carissa Moore on that second turn if she would have ridden out. She was full tilt and showing her intention early. Pua De Soto into that first turn, sets it up for the second, and that whitewater just converging together. She'll hit eject right in front of those boulders as well. Scores to come through for first of blue, first of yellow. First of red, Hina Maria, just a 3-point ride. And now Genesis Borja, just, that looked like a painful slip. Careful. Board flies out from under her feet on her second ride. She's already got a 3.57 on the scoreboard. And out in the water, we've got France, Ecuador, Australia, and Hawaii. They've been doing so well to keep their names in the mix in this top round, but only 2 of them will be able to continue that run here as we take a look at this opener from Hina Maria. Yeah, Hina Maria, we're just catching the end bit there. It was a 3-point ride. Takeoff for Genesis from Ecuador. And, well, she rode out. She was hitting some lumps and bumps, not quite sure-footed on it. This was the money. I mean, how strong is that opening turn? Not one wasted bit of energy. Unfortunately,
4 surfers riding up and firing. And that was our complete ride there for DeSoto from Hawaii. So Hawaii now another surfer in the water. They went back-to-back in the men's. Now it's back-to-back in the women's. Completing that section, Shannon, as we've said over this entire week, that it has consumed a lot of surfers and turned their 6s into 2s. That's so true. Or it's turned some of those 6s into 8s because Yes. the surfers have just executed so well, as we see Hina Maria just also lose control of her board on that first section. Scores in for first of blue from Hawaii, Pua Makame DeSoto, with a 6-point ride to start things off. She's got a strong place to build from. Very strong, and fortunately the surfer Genesis, we saw her slip on the rail, but adrenaline does powerful things, and she paddled right back out. I was worried maybe she bonked her ribs. We've seen a few injuries, some blood, some ripped toenails, some ankle tweaks, some broken boards and leashes, so high drama here at La Bacana. It's just all on the line here. Bodies, boards, full commitment. Nice wrap from Hina Maria. Now finding that rhythm. This is the wave that she's needed to really get her feet in the wax, to feel more comfortable in the lineup today. She's had a couple of those falls, and now she's going for that execution on the finish. She'll kick out hopefully before those fins connect with the rocks, and she'll be looking to increase that score line. It was a smaller size wave, Jeff. But good. I mean, she did everything she could on that, and fortunately, no fins are missing from the sled. That tide, and it's shallow out the back. I know people have hit the bottom, not in this foreground where you see the rocks, but actually out further. We've seen some people have some big wipeouts where it looks like there's water, and it's still shallow. The rocks of all different sizes are out there. Yeah, there's plenty of them. I was talking to Sean, who's our photographer, one of the ISA photographers yesterday. Swimming, right? He's been swimming and shooting from land, but he said when he swims, even when it's that full high tide or that low tide, it's so shallow. And sitting out deep where those waves are breaking right now, he says it's pretty risky actually for him to even go and swim underneath those sets, because it's so shallow out there that he's been hitting rocks. Right, and he's just swimming so I wonder, and we haven't had any of the interview surfers saying, oh, duck diving, I got rattled, I bonked around, I just haven't heard it, but we know it's shallow. We know it's shallow, which is also why it's providing such perfect A-frame peaks rolling through, and a strong paddle from Pua Makame. Great takeoff, sets it up for that first turn. Nice snap right under the lip in that bowly section. Sets it up now for this next section. Great engagement of the rail, and puts all the power on. Wave with a little bit more to offer, and she will finish off on the inside. Wow, where do you think this will go? That replay is going to be amazing. I'm sure we'll get it from multiple angles. She nailed that wave to put another score on the board. She already has the 6, so Team Hawaii, the wind is in their sails, so to speak. She has been on fire throughout this entire event, loving these bigger conditions, coming from the island of Oahu. She surfs Makaha as her home break, which is really quite a good training ground for a wave like this. Although the backwash isn't quite as intense here as it is at home, there's still so much water converging together on the inside sections. And when we've got that higher tide, we do have a lot of that backwash. And it's been Pua out of that area of a wave like Makaha for her surfing at home that's been able to showcase that perfect control through so many of those really wobbly sections. Well, if you surf the little left rip bowl off the backside into the rocks, that's a sneaky little training ground for her for this left. I've had so much fun surf there. You know where you paddle out up at the farthest bit of the point? There's that little rip bowl left that people don't really think about, but it is fun. Great training grounds for the Hawaiians coming out of the west side. And nice tag to that foam for Hina Maria. Score still coming through for Last of Blue for DeSoto. Ellie Harrison opened up with a 3.85 Australian from Victoria. And she's from Barwon Heads. It's a colder area of Australia. Some chilly water in the winter and very cold temperatures, but some great waves on offer like Bells Beach. Yeah, boy, love it down there. Maurice Cole posts a photo of Bells every day, especially when there's a 10-day swell every day. There's a nice morning post from Maurice Cole. Here it is, 6 foot and glassy. A little bit of mind surfing for all of us Everybody, that don't have the pleasure of living there. It's always from the same exact ankle. And Ellie now with another opportunity, linking that first turn together.
pushing a lot of water, sets it up for the second one, comes a little bit unstuck under the lip, unfortunately, and goes down. I didn't see that coming, but oh boy, she is looking to charge a 3.8 to open with, or 8.5, and that would have been a nice backup. So Ellie Harrison for all this talent. And is this another wave? Another wave for Pua. She does go down on that one, but scores are in for her last wave. A 7.5 comes through for Pua de Soto. That improves on her 6-point ride and has her sitting in a significant lead. Well, she deserved every ounce of that score. I mean, she surfed it perfectly, and we'll break it down when we get that. Ellie Harrison, even with that bobble, merit of the first turn, a 3.3. So the judges loving what they're seeing in her commitment, how she's just grounded onto the board, the way she's engaging the rails, and she's going to spin around fourth priority and say, I know what I can do. I can manufacture anything on these waves right now. So deep off the bottom, and she looked committed to ride out and just could not there with all that chunk and lump. Yeah, she did her best right out of that one clean. Unfortunately, was unable to. Let's take another look at the 7.5 of Pua de Soto. And it was this first turn how she did that quick little snap. I thought she was going to extend it further, but surprised me, set up for that opening carve, and then this, she kind of did it again. Checks the turn, slides the tail just minorly, drops her hand, and the control to come through that last section. Yeah, this is it. So you can see how she's fading the bottom turn right here, goes into the steepest section, but cuts it short and under the lip. Perfect setup for that. Such a fluid cutback. And her best to navigate that, and who knows if there was a rock right there or if they said maker or not maker, but it was a 7.5. And this is the 6-point ride that she opened up with. Drove hard off the bottom, linked it into that first turn, and then put it up for a very solid finish. No question on riding out of this one. You know, we've been swimming after the event every day, and just on the inside, you know, everyone has talked about the power that this ocean is supplying here in beautiful El Salvador on the beach here at La Bocana, even up where we're at El Zante, just swimming on the inside at high tide. There's a lot of force. You can get your knees just knocked out. You know, we have a nice little sandy beach. And, yeah, and that was yesterday when it was small, you know, not big. Yeah, there's been some pretty solid conditions. It just seems to always have a lot of energy. Down to 9 minutes on the clock at the moment. Pua de Soto sitting in the lead. Hina Maria sitting in that second place position. In the last heat, we saw a great result from Kana Nakashio. Let's catch up with her now. Thank you, Shannon. Yeah, Kana, congratulations into the main event semifinals. How aware were you of the separation between the points of first all the way to fourth? Only 1.5 points between them. Today's condition is difficult, but I catch a good wave, fast wave. Yeah. How does it feel to be in the semifinals of the main event? I go to final, make the final. Yeah. Feels good to be in El Salvador. El Salvador good. Nonami. Bacana is so good way. Lessons are good way. Both good waves. El Salvador. You like it. All right. Thank you, Kana. Congratulations. Thank you. Yama. Shannon. Thanks so much, Mitch. And I think our takeaway from that is that Kana is fired up to be into the next round. She's got a few more heats to advance through before making it into that proper final, but she also wants to walk away with the win. Yes, she does. You know, she surfed her way into the semi, and she is well on her way down to, 8 surfers. And then it's down to, 4, and on they go. And a strong paddle now from Ellie Harrison. She's only been able to find a couple of 3s so far for those first turns. Let's see if she can better it now. Great first turn. Sets it up for that second. Nice and drawn out. Then pulls it back together to put on this clean finish. Throws the fins. Maybe just pushes a little bit too hard there rather than just making sure to complete that wave, Jeff. She did all the hard work. Oh, my. That first. We'll get the replay, but yeah, on the finish, I was like, don't push too hard. I know you're fired up. Every cylinder is going. Just
Just ride it out. This is where you turn to 80%. You gave it 100 already. Now finish. Now just put the finish on. Genesis Borja, we've been waiting for her to unleash as well. Goes into that first big hit into the foam. That was a heavy section to try and ride out of. And she goes down, chasing a 4.56 for Genesis and trying to keep that flag waving for Ecuador into the next round on the women's main side. That reminder again that these women, if they knock out or in that third or fourth place position, they're not out of the contest. They've got another chance in the rapid charge round as we take a look at Ellie Harrison. Yeah, so she pushed that first turn so hard and the second one. And right here, you're like, no, don't do it. But you know what I think, too? High up on the face of the wave leading into that whitewash. So mistakes happen. We'll wait to see where that score goes. Hina Maria, nice snap to start, throws a lot of spray off of a very flat section, and now tries to find that power when the wave is lacking. Starts to stand up for her here on the inside. She'll put on that clean finish, looking to increase on a 3.70 as her backup score, and chasing a big score to take the lead away from Pua Makame de Soto, who comes from an amazing surfing family there on the west coast of Oahu. Her dad, a world longboard champion, he's here helping, assist behind the scenes, coaching the team, and just enjoying the moment to be here in El Salvador with his daughter and Team Hawaii. She's currently sitting in the lead. She's been controlling it. She's actually taken off on 3 waves, but her first 2 waves came through as a 6 and a 7.5 as a great way to start. Hina Maria, she's dropped in a 4.2, so she has increased that score line and now puts Ellie Harrison chasing a 4-point ride. Ellie's last score was a 4.80, which comes in as her high mark, Jeff, but she's still chasing that score to take the second place position. So these are those heats that if you don't advance, and I'm not foreshadowing, but 3 mistakes on 3 waves that have kept her in the 3s, and then that 4 where she could have pushed it into the 5s, possible 6s. And if you don't advance, you look back, and that's what lights the fire under you at night in bed before the next day's competition. You know what we haven't talked? We haven't said thank you to El Salvador lately. The Bureau of Tourism, the president of this country saying, we embrace surfing. It is our export. Please come enjoy it here. The partnership with the ISA, the food, the people, the town. We are loving our time here. Thank you, El Salvador. And Pua with a great opening turn, sets it up for the second snap, keeps that speed, that flow moving forward, and she'll hit the foam to finish. She's strung together such a strong heat at the moment. She could almost come in, but we know that these other 3 women in the lineup, they've got all that potential to get some solid scores. They can get themselves into that good section. They'll be looking for it. 3 minutes, 45 seconds on the clock. Well, I'm picturing Shane Dorian standing down there holding his flagpole as he has been every heat. And if there was no wind, the flags would not be flying. Fortunately, we have enough wind to keep everything aloft. And it's beautiful. And Team Hawaii. Ellie Harrison with a huge 2-turn combination out the back. She finally completes the wave that she's been looking for. We'll have to check that one on the replays too to get that close up. But it's going to be a solid score as we see Team Hawaii there in support for Pua, currently sitting in the lead. Now Ellie Harrison was chasing a 4-point ride to move from 3rd into 2nd. And we'll take a look at this one now, Jeff, because it was solid. Nice check to start things off. Just a 2-turn combination, but she finally completes that maneuver she's been looking for, and the judges reward her with a 6.75. It takes her up into 2nd as we take a look now at last of Pua. Wow, well, again, Pua just in the rhythm. She's like, I'm in a heat. Every wave's coming my way, and I am going to just blitzkrieg all the way to the beach. She's just staring at her coaches, looking at the flag of Hawaii flying proud. Team coaches there, Shane Dorian, Chris Martin working with the Team Hawaii as well. They've just got a really stacked field of guys that are pushing where these surfers are heading and in the jersey and outside of the jersey. It's been exciting to see all of that come together. As we've got 2 minutes, 20 seconds on the clock, Jeff, and Ellie's into that now, advancing top 2 position into the next round by avoiding the repecharge, and big requirements on the board for Hina Maria and for Genesis. Genesis now with a solid wave opening up behind her. Nice opening turn, sets it up here on rail for the second, a little bit of a flatter turn,
She's looking for that wave to continue pushing her through for that finishing section. She's going to tag the foam and almost maintains control all the way through. She is chasing a big score, though, and I don't think it's going to be there on that last wave. Hina Maria now with an opportunity as well, but she goes down. So likely that situation will remain the same. Yeah, both surfers trying. Hinesis doing everything she could, but that wasn't going to be a 7.8. You could see from the beginning. Ellie Harrison has to be sitting out back or paddling for this wave going, geez, finally, it's all come together. Now she can relax. Exactly. Good set section. Tags the lip, throws heaps of spray. She's going to have to dodge out of this. Harrison, team captain for Team Australia, alongside. And Pua now into this next section. Links up that first turn, connects it for the second, and puts that little punch on the finish as well. Just jams it in the pocket. She cannot put a foot in the wrong place in this heat. And Ellie Harrison going, what is the deal? Pua's just like fluidly cruising, riding waves in priority, gets the set. I'm falling, I'm missing, I'm stuck in the threes. My surfing is better. Like that is where that mental training is so powerful that she's worked on with the coaches in Australia, no doubt at HPC, going, this is what you do in stressful situations. Let that go. You're right here, right now, in this moment, not 2 seconds ago. Oh, I couldn't agree more. So Ellie Harrison back at home, she works with Kurt Jacobs, who is the coach for Marlon Harrison, who's also team captain on the men's side, and coaches Isabella Nichols, who just walked away with her very first championship tour victory at the Margaret River Pro. And that was a crazy week of pressure on Isabella Nichols. So you know that as we see a nice snap from Hina Maria right up into the pocket, setting herself up for the second, and she gives the claim back to the beach. Now she is chasing a 6.95 to get that position again over Ellie Harrison. Ellie's last score is coming through, but it looks unlikely to factor into her top two. Same with Pua de Soto. She increased her scoreline with a 6.55 for her previous wave. Her possibly for Hina Maria, or it's going to be close. She's chasing a 6.95 at the moment. Scores are in Jeff for the rest of the field. No changes. And now we wait. It's a near 7 for our surfer from France in the red jersey. Got the wave. Who knows? It's just so close from the judging panel at the moment. One judge giving it to her, another judge not giving it to her. We're just waiting for that average to come through. What I can say is that she put on a great performance. It's going to be her best wave of the heat to be able to be under that pressure after the buzzer, on the buzzer essentially. Big time taking away encouragement if you advance or if you go into the rep or charge, and then saying, put it together. And still just waiting as she takes the rock hop up to her team. Team France and Team Hawaii have been standing so close throughout this entire heat. They've been right there watching from the water's edge, and we're still just waiting for that score to come through. It's looking favorable for Hina Maria as the rest of those scores start to come in. She's chasing a 6.95 to move from third into the second place position. If it does, Ellie will be like, wow, that was a weird heat for me. I need to take the positives out. Needed, and that's exactly what she gets. She jumps into second, knocks Ellie Harrison down into third. Ellie loses by 0.01 of a point, but she'll have this to take away to reset heading into the rapid charge rounds. And what an incredible fight back for Hina Maria to find the score she needed on that last wave. Team France is so excited right now, and they just cannot believe the fight back. What an incredible heat. Coming up next, we're going into our boys under 16s main round 4. Stay tuned for all the action. The boys will be in.
We're going to Ground Zero Chops in Tahiti. Who would have thought? Nobody. The setup in Teahupo'o is magic, you know? It's amazing, like the nature is there and the locals are amazing, like the vibe is crazy over there. Chopu is one of the most incredible waves, probably a wonder of the world. You go to that end of the road and it's sort of like a whole nother world out there. It's godlike, it's quiet, serene, beautiful, tropical. The colors of the sun hitting that hill, lighting up the palm trees and the mountains and the different hues of all different color spectrum as the day moves on and changes. Then you have this glorious wave that comes off a reef, and it's so powerful and so beautiful. I think it's gonna be very good. Welcome back, surf fans. You're watching the Surf City El Salvador ISA World Junior Championship. Chris Cote here with JJ to talk you through more main rounds. Now we're switching to the 16 and under boys for round 4, heat 1. Jack Zietz, Matias Conjoto, Hans Ordilizola, and Kai Kushner. So we have 2 surfers representing Team USA, 1 surfer from Portugal and 1 surfer from Spain. To start us off, your surfer from Portugal, that is Matias Canolo. And here's your surfer in white. I love that these junior surfers really know the fundamentals of heat surfing. Get out there, get a strong start. We've seen probably the average score for advancement up in that 12 to 13 point range. Yeah, you're right, Chris. A pair of 6s is a pretty good foundation to have. That would get you through 70 or 80% of heats, but that may change as we get close to the finals. Nice little backhand hook there from Kai, using the foam there and getting back into the pocket. Pins on that. That was right in his path. Jack Zietz, his compatriot, fellow USA surfer. Slower. Wave here, left-hander. Up into the lip. Good single maneuver. Clean. A bit of a shame he couldn't get around that section. And that was Matias from Portugal. Hans here, the Spanish surfer. So all 4 surfers getting a wave very early in this heat. And he's laying back in the foam as well. Manages to stay in control, so scores hitting out screens now. Live action career. Second wave now for Kai. Yeah, Kai Kushner has been on a roll in this event right there. Didn't like the looks of that wave, so pulls right out. Some of these surfers have been no doubt watching the repechage rounds. Those are 15-minute heats, but as we move through here on day 6, all heats and all rounds, 20 full minutes. Same rules, though. Top 2 surfers keep advancing through the main round. And if you're still in the main round, you have a little bit of solace if you make a mistake, because you know you will have one more chance, at least one more chance, in the repechage rounds. All-day repechages yesterday, and wow, so stacked with talent. Yeah, and I kind of like that 15-minute frantic kind of heat time. I thought it worked really well. Like, of course, the ISA is super accommodating. We have a record field, more than 400 competitors from 45 nations. And it's always been a part of the heat structure here at the ISA. There is a repechage round. And I really liked it. I thought maybe it might be worth sticking to in future, because I don't think we're going to have less competitors at future events. It's only going up from here. But it was kind of cool. It was like, you know, you get a second chance and it's just do or die, frantic kind of 15-minute heats. It was cool. I liked it. Yeah, it's but yeah, you're right. The standard packs it in. 415 competitors over 9 days, and they all get 2 chances. So you got to get in where you fit in. And every nation gets a 12-spot allocation. If they can fill them, fantastic. But not all countries have that depth of talent. So some nations here fielding 1 or 2 surfers, and many fielding a total of 12.
So it's all about following that kind of Olympic framework and structure to get the medalists and stars of tomorrow. Here we go. Speaking of stars of tomorrow, here's one of them. Jack Zietz goes to the air. Can't come down with it. We've seen a couple incredible airs go down over the past few days, and I'm sure with the field we have in the lineup right now, more to come. 15 minutes to go. Gives us a chance to catch up with Shannon Hughes with the last heat's winner. Puamakame de Soto, do you feel any pressure because you make it look so easy out there? I definitely feel the pressure. I think it's a really good wave, and sometimes it can be tricky with the winds and the conditions, and I think everybody here is surfing so awesome, and just watching all the other girls and even the guys just rip. It's really inspiring to have, so many awesome people just, showing up before me and then watching them surf, and it's inspiring to get, when I get out there. So, I mean, there's definitely always pressure, but definitely having fun. Amazing. And talk to me about the equipment that you're riding this week. Yeah, so I'm riding my Tokoro. I've been riding Tokoros for maybe almost a year, maybe a little over the year, and it's a 511, super fun board, and it's like my go-to board, and I get so bummed when I get home because I actually have to put it on ice, and I can't ride it because I try to save it for competitions, but it's an amazing board, super fun, yeah. And how special is it for you to be able to represent Hawaii this week? Yeah, Hawaii is my home, and it's something that I really love, and surfing, which was created in Hawaii, it started as a cultural practice, and now it's turned into a sport as it kind of, was shared around the globe by Dukanamoku and amazing other people. And so it's an honor to be able to represent Hawaii and my kulaiwi, my home, and my lahui. So well said. Would you like to say something to your family tuning in? Aloha o koa pau ka ohana na hoa, aloha nui au ia o ko maholo nui no ka kaku o maya na iau I keia maula. Ke kahi mo e ha mo la ho aku I kamua loa. Mahalo nui o ko apau, aloha nui, aloha. Thanks so much. Incredible performance in and out of the water. Man, so many new Pua fans this week. She has just put on such a great show, and I could listen to her speak all day long. That was really cool. I know, I agree. It's like a song, isn't it? It really is. We did the interview yesterday, and she came out with that. I was like, oh my God, I just got tingles. So cool. And her dad, Dwayne, of course, a fantastic surfer too, like all the Hawaiians tend to be. World champion. Yep. 12:45 to go here. Back to the action here. Kai Kushner representing Team USA. He is one of LA's finest. Comes from Manhattan Beach. His dad, actually, Warren Kushner, past ISA competitor 2 times in the World Surfing Games. So this is a family affair for the Kushners. And he is known for what he can do in a heat, of course. Mitchell Salazar tells us that he can drop high 9s on the day, so expect more of that. Here we go, surfer in white. This is Matias Canhoto. Nice, stylish surfer out of Portugal. You see right there the extension that he gets through his turns. The judges notice the details. You can't push through your turn on your backhand, and Matias did just that on that wave. It wasn't a great wave itself, but he surfed it up to its full potential. I mean, he's 14. How strong and polished is he surfing for 14? I almost wonder if that's a typo. But that is crazy how his foundation's fantastic. We were talking yesterday about how Portugal has the training ground. There's so many waves, all different sizes. Of course, Nazare, everyone knows that now, setting the biggest waves in the world, Guinness World Records. But they got point breaks up there, heavy reef breaks, and what a proving ground to have and a place for developing your surfing. So replay up. And another left here. So this is Kai Kushner. We saw this one. Bit of a fatter section there. He works it back on the inside and cops a big face full of water there. I'm not surprised he couldn't ride out of that. And this is our Portuguese surfer. And the CT, of course, is over there. Matthias waving the flag proudly for Portugal this week. And not long before these guys are regularly on the podium taking ISA medals, I suspect, for sure. Well, Matthias has been on the beach many times watching the WSL event in Peniche. And he got to meet his idol, Gabriel Medina,
And he says, I would like to be like Gabriel Medina, and I think we all would like to be like Gabriel Medina. If you could surf like that, I mean, you can imagine the inspiration that's drawn whenever he shows up in your hometown. As we see now, Kai Kushner fighting back. He's got a nice little left here, belting it from beginning to end. Gets it all the way to the finish. Judges like that, a confident end of your wave. Just make sure they know you're in complete control. Kai Kushner is a veteran of competition surfing. He's probably been doing it since he was 6 years old. And it shows. I mean, he does not look nervous. Every turn is in its proper place. And now he's got a front row seat to his teammate, Jack Zietz, carving through. I love the cup of this wave. Right there, that section is so fast and so powerful. It gives these surfers the opportunity to get creative and slide like that. A nice kind of lip sliding snap for Jack Zietz. And so he'll be in a little position to debrief with Kai Kushner as they make their way back into the lineup. Really cool surfing from both our Team USA representatives. They're right now in 3rd and 4th place, but I think that's going to change after those last 2 waves. Yeah, and I really agree with you, Chris. Getting the land angle, the camera set up perfectly to look into the cup. And there we go, lots of variety there, little tail slide, just on the verge of spinning out, but made it look super clean. And I think you're right, the USA surfers. This is the angle how it looks so fun and rippable. You just want to get out there. Patience is key. Stand up that you have to make that decision. And I like what we just saw right there from young Jack Zietz. Now, he just turned 16, so again, just kind of coming out of grommethood into his teen years, and he already looks like a steady and solid competitor, and just like that, he does flip it. Jack Zietz goes up into 2nd place, still waiting for a score for Kai Kushner to come through. He needs a 6.90. We'll see what his last score comes through at. And I think the left too, even though it's a peak situation, the left is a very different shape wave to the right. I think if you go right, unless you have that long wall that kind of almost like stretches away from you, unless you have that big set and you get an oncoming section, it almost dies and you end up surfing kind of straight into the beach doing roundhouse cutbacks and trying to manufacture something. But you pick off a mid-size left, it just keeps like pushing back at you, and that's what we saw on Jack's last wave. And you just, as long as you said, just let the wave come to you and up, down, all around, finish it on the rocks. So I would venture to say, most of our competitors have surfed lower trestles. It's one of the most famous waves in the world, and I think lowers and La Bocana have a lot in common. The left, shorter, a little punchier. The right, like you said, does tend to go away from you a little bit, and that's kind of the one you want, because the ones that are shorter, it's all shoulder, and there's kind of a different steps going up the wave. So if you can get a good, clean right, I mean, you can do 4, 5, 6 turns down the line, where the left might be a little bit more critical, but really only room for 3 turns, maybe 4 max. Exactly. Here we see Kai Kushner on his backhand, waiting for this wave to form up. So there's the decision-making process, sees that nothing's going to happen, so he gets back out there into the priority line. 2.5 match with a 6.25. Talked about getting yourselves up into the double digits. Well, if you're sitting on a 14.50, the percentages say you're making this heat. Yeah, that is a very strong position to be in for Hans. And he's got a solid, he's also got priority. So if a minute or 2 elapses, then, that's almost like the perfect sort of heat strategy to get a couple of good scores, be in the lead, and then be holding priority as the clock ticks down under 5 minutes. Because you can kind of, assume in a 20-minute heat, you may see 4 good sets come through. And you do the percentages there, last 5 minutes. If you can control the lineup, and you're looking really good, feeling comfortable, you can kind of put some pressure on some other guys, take waves that might be scoring opportunities, hold them out, and let all the anxiety and the slip-ups sort of go their way. So he's in a great position. Here we go. Heat leader, Hans, up in the hook there, whips it round, keeping high in the wave, and a nice closeout section. There's the left-hander we talk about. You time that, and doesn't necessarily mean it's a difficult closeout maneuver, but it does look dynamic, and the judges are loving it. Yeah, that's exactly the formula they're looking for, the equation of speed, power, flow. We say it all the time, and we mean it. You got to go fast. You got to surf with intent, and you got to make it look good. And so far, all 4 of these surfers have a score of note. Kai Kushner with a 4.9 and a 4.
Well, he needs to crack above that average score line as Jack Zietz now has dropped into third. Hans Odriozola in the lead, really on the strength of that big 8.25, but still has that solid backup. Here goes Kai Kushner, hoping for this thing to form up through the inside section. Nice little vertical snap there in the critical part of this wave. And here we go. It's racing down the line. Goes for the sides on both the right and the left. So that inside finishing maneuver has been really tricky for some of our surfers. There's just a lot happening in that zone. Very shallow, fast-moving water. Yeah, and you make the comparison, Chris, to trestles. I think trestles is a softer wave, but you can really dominate it at any point on the ride. But here, it's definitely a lot more powerful, like clearly. Up over the lip, this is a nice-looking wave here for Jack. Big float, just digs on the bottom turn right there. You see both Team USA surfers. I don't want to say they're in desperate spots right now because they both need, Jack Zietz needs a 5.65. Kai Kushner's job's a little tougher with a 7.15. They have the talent, they have the ability, but now they're both in the back two spots of the priority line. Yeah, Hans looking good. Matthias looking good. 4 minutes remaining. I'm checking the priority situation as well. So the top two surfers with the top two priority. So Jack and Kai, they're smart. They'll know, they'll have a plan B. They'll know where they can pick up some on the inside. But look at Matthias now making his way back down to Jack. So his position is threatened by Jack. So he's got the tactical advantage over him at the moment with the priority. So let's, maybe we can keep an eye on these guys. So Jack needs a mid-range score. So he'll just be trying to sell something to Matthias. Yeah, that is one thing look we've at him. seen. Yeah, so Matthias just turned around. Yeah. He's sticking right on his heels. The big difference between junior competition in the past 5 years, most likely due to the coaching and, of course, the support. And these young surfers fully focused on not just, surfing ability, but also tactics. And, you see right here, this is elite level tactical surfing to match how well they actually surf on the wave. So all these surfers at this point in the competition, here we go. Round 4 of the main event, they know, priority. And right there, we'll see. Is that the sell? Our priority judges are watching very closely. Look at that left. That was a potential there for a good score. And there's a switch. Okay. Surfer in red, Jack Zietz now up into second priority. So Matthias Kainhoto had a little bit of a paddle for that wave, and you're not going to fool our priority judges. They were right on it. So he's looking to the beach going, wait, what happened? It was almost like a passive, I'm not paddling block, wasn't it? He didn't scramble for it. But yeah, and if you do those subtle little kind of fake outs and blocks, you look to a guy like Gabriel Medina, who is a master at priority, probably the best priority tactician in the world. And he can just kind of look at a wave and make the other person go. Same with Kelly Slater. Yeah, well, I think, as you said, like the juniors are really following the lead from the city guys. I think Gabriel, more than anyone, in key moments when the whole surfing world was watching, like at Pipeline, like dropping in on Kelly with priority. And I think, did he bluff Geordie out of a wave? Like, got Geordie into a closeout during the Pipe Masters somehow. He can hypnotize his And then those heats with Kaio, too, where he took off. So, when that guy's doing it at the highest level of the whole world watching, he has no shame. He's like there to win. So you're right, Chris. That does set a template and a temperament to take out into your heats if you want to make it. So yeah, when everyone surfs this good, you have to concentrate on every aspect of the heat. And we've heard it so many times. Well, I made a priority mistake. I let that wave go. And it came back to haunt me. I'm an old bugger. You're probably a similar age. Do you remember when Damien Hardman was surfing against Tom Carroll at the Coke Classic in Narrabeen? He was duck diving under the lip through the wave and then let the wave grab him and stood up behind Tom Carroll in the whitewater and got dominant interference. Yep. A couple of those, historically speaking, Slater and Beshin at the U.S. Open was a big one. Yeah, and then back-to-back, that was exciting. Well, this is a very important wave for Jack Zietz representing Team USA. He needs a good score here. He needs something above a 5.65. This wave gave him options from beginning to end. And now we're looking at your current heat leader, Hans Odriozola, representing Spain. Beautiful
Roundhouse snap to air. That is a rare combo in surfing. With 20 seconds to go, now it all comes down to that last wave from Jack Zietz. He needs a 5.65 or above. That one's going to be right on the line. I think it was the best wave he's caught in the heat so far. If he doesn't get it, I'll be surprised. So I think, what do you think, Chris? That was a solid, well-ridden wave. I think Matthias is in trouble here. Maybe even Hans. Well, here we go. Looking for a 5.65 or above. Yeah, little low on that first turn, but like we said, these lefts keep giving. That's a much cleaner move there. Connecting with the lip. Control as well. Yeah, he's got the score he has to. He's got 5 decent turns here. Nice little cut back on the inside. And, yeah. I stand corrected. Yeah. You can do 6 turns on the left. Yeah, exactly. If you're Jack Zietz. Yeah, he's going to get it. Here we go. There's one more score to lock in on our screens. I love to see these reactions. Yeah. Staying in the main event. This is a semi-final spot. Well, he's making the rock walk look easy, too. There we go. One more score to come through. Yep. Will Team USA stay in the main round? At least one of our surfers has a shot. Well, there's 2 more heats to go, isn't there? There's like a semi and then a final. Oh man, that is one of the best heats of this entire event because the urgency is all there. Still waiting for his score to drop. And it is silent on the beach. Everybody, yeah, especially representatives from Team Portugal, wondering, is it going to happen? Got the whole team down on the rocks. Yeah, I think Hans is safe. No matter what happens here with Jack's score, he's going to progress through. I think Matthias, the Portuguese surfer, his position is at risk here. Of course, don't forget 3rd and 4th. Kai Kushner, and whoever gets that 3rd will get another shot in the rapid charge, but it's a longer road to the final, a longer road to medals and the podium. And just deliberating. Wow, this is one of the longest decisions we've had. Like, I think but of course, Jack, he needs that score. He wants it. Here we go. And it drops in. It's enough. A 7.10. His best wave just in the nick of time. So Jack Zietz jumps above Matthias Canotto, Kai Kushner in 4th. So 2 surfers staying in the main round. Full credit to Hans Odriozola representing Team Spain. 8.25. That is one of the highest scores of the day. And Team USA can breathe a sigh of relief. Their surfers still in the main round. 3rd and 4th place surfers onto the repechage. We got more action to come. You're watching the ISA World Junior Surfing Championship brought to you by Surf City El Salvador. We'll be right back. Welcome back to Surf City, El Salvador. This is the 2022 ISA World Junior Surfing Championship. Chris Cote here with JJ to talk you through this 16 and under boys main round. We are live from La Bocana, and we're straight into it. Iko Watanabe trying to fight his way onto the open face of that left. He won't, so he'll go to the back of the priority position.
So this is our main podium here at La Bacana. If you want to see what's happening at El Sunzal, where right now they are running repechage under 16 boys. So a lot of surfing happening today here in Surf City. Also, if you want to listen to our wonderful Spanish broadcast, you can click the link over there. Got an epic international team here bringing you all the action. JJ, so far today, the swell has dropped just a little bit, but we're seeing nice and clean condition, rights and lefts, both with plenty of scoring potential. Which way are you thinking has provided the biggest scores of the day so far? Ooh, I think there's options available for both surfers. I mean, the more exciting, I think, are the rights. They just look more dynamic because the wave increases in size as they do that last maneuver. But from a scoring potential, I mean, the scores show left and right. But I guess it just comes down to how your heat starts. Do you kick off with a set? Are you stuck with a bit of a lull at the beginning? But I think, lefts and rights, the scoring potential in both directions. So, that's what's so good about this venue. And you mentioned the conditions, Chris. The wind has just picked up the flags. There's 45 flags behind us. They are flapping now. So I think the surface conditions might change. We'll see what Joaquin Munoz Larreta from Team Argentina has for us. Just setting things up, waiting for this wave to form. He's got a section to work with. Tight snap on the inside. Little bonus over the rocks. That's how you want to finish it. Yeah. In control and command. Yeah, good surfing. He's just young. He's only 15. Argentina, of course. Got miles and miles of coastline, nearly 5,000 kilometers of coastline. Not the biggest surf, not renowned for that, but it's the second largest country in South America. And you got plenty of traveling opportunities north and south. Here we go, live action now. Iko Watanabe from Japan. He's having trouble getting around this section. It's 2 in a row for him. 19 to go. He really impressed us and the judging panel in his opening couple of heats. Iko Watanabe putting his name on the list of potential victors just by the way he's been surfing. Here's Willis Droomer from Team Australia. Really nice that wave, so that right gave him some potential. And I got to agree with you, JJ, that one section kind of midway down the line on the right really pitches and kind of has all kinds of opportunity around it. You can go up. We've seen big floaters scoring high. We've seen the biggest airs of the event go down on that section. So keep your eyes peeled for that right to give these surfers a chance to just flare out. Yeah, and I think the left, Chris, it starts bigger and it tapers down and ends small. The right, if you get a big takeoff on the outside, it usually ends just at the same size, or it ends even bigger. It can grow as that left comes towards you. Second wave for Joaquin, in and out, I was going to say, very small. There, doesn't need that one at this stage of the heat. So maybe as this wind picks up, Chris, we might see a few more air opportunities surfing into the left. Air wind? It's got that kind of fluffy, rocky point kind of look to it, Could help. Wind under the board, stick to your feet. Here we go, Willis. Oh, speak of the devil. Yeah, Willis. You got the memo. Yeah. Yeah, from Jan Juk as well. Down, you think Jan Juk, that's sort of the closest beach break to Bell's Beach, obviously super famous, years of pro surfing tradition and a long-standing legacy there in the sport. One of the longest events. So Willis is in good company down there. Surfs Winky Pop all the time. And he'll be loving this warm water. He's the current Australian under-16 title holder too. Yeah, we've got so many national champions still left in the draw. It's incredible. Surfers make their way back into the takeoff zone. Gives us a chance to catch up with Shannon Hughes. Hans, congratulations on a big heat win. Talk to me about that 8.25. The trainer said me before to go to take rides because they were cleaner. So I stayed there and I waited for it and I took it. And I did one good carve and then a good finish and I get the score. Feeling pretty pumped afterward? What? You feeling pretty excited afterward? Yes, I really was because it was an important hit against tough competitors, so I'm happy to make this hit. And I see some tape and some blood on your toe. Is your foot okay? Did you cut it? No, a couple days ago I kicked a rock, but it's okay. Talk to me about the board that you're riding today. I'm riding a 5.4. It's a Pukas Mayhem.
So, and it's magic. Awesome. Anything you want to say in Spanish to your friends and family watching? Un saludo a todos los que estáis viendo de mi casa, familia, familiares, amigos y a seguir. Well done out there. Back to you guys. Future Olympic hopeful Hans Odriozola representing Spain. And every time you watch these young surfers out there in the water, blowing minds. They come to the beach and you realize they're still kids. I mean, that right there was a perfect illustration. He surfs so good that the difference between 18 under, 16 under, QS level, it's all blending in. I don't know if I've seen too many Hollywood action movies, but when I hear Hans, I picture some big guy with an submachine gun or something blowing things up, and he's this little grommet, little surfing wonder kid. He's so cool. And I love all the accents and stuff, just the diversity and the cultural influence. I missed it. So good to be back here in El Salvador. Iko Watanabe. He's having a frustrating heat. He had one nice slice there to start that wave off, but he goes down. His highest score so far, just a 2.17. So Iko representing Team Japan. Right now in the lead, Joaquin Munoz Larreta from Argentina with that 5.20. He backed it up with a 4.27. Willis Drumer now on the board with a 5.10. And this is our first look at Gabriel Lubasic representing Team Peru. Big snap there, but he goes down. So maybe some nerves running through the lineup. Yeah, I don't know. I think Iko, he's clearly, both these guys are good surfers. I think Iko is, what we say in Australia, he's having a shocker. He's just behind the section. He's tried to put it together on the second wave after getting caught behind the first, and even the third wave as well. Just not surfing perfectly clean. And I guess you see Gabriel's wave there too, Chris. When these guys do link a series of turns, it looks so easy. It looks, they make it look easy. And just the smallest slip up, you realize what a fine line it is between having your game sorted out, feeling the groove, having the board feel amazing on your feet, having your feet in the right spot. And I was saying to Mitchell yesterday, it's like being not a good skater or a snowboarder. It's like everything looks so nice until they stuff up, and then you realize what a fine line it is. There's a very small margin of error between making something look good and just absolutely eating it or bogging a rail and letting that wave go off into the distance by itself with all those points still there. But you see the surfers that come in with the big smile, if they've put together a solid heat with a couple sevens, 8 of 7, they come in and you can kind of feel that. I was having fun out there. Yeah. If you can mix having fun with confidence in a competition, more often than not, you're going to be successful. If you let your nerves and if you let your emotions, take over, if you've blown a couple waves in a row, I think the best surfers in the world have that ability to, flip the switch, hit the reset button, even if there's 10, 5, 2 minutes to go. And so, of course, the ISA, a huge part of these events is giving these competitors, that veteran knowledge, event after event after event. Just the same rules apply here as they would in the Olympics, as they would in the World Surfing Games, etc. So for these young athletes, it's not just about winning heats and advancing. It's also about the learning experience that the ISA provides. Yeah, that development pathway is so critical, isn't it? And replicating the success of the more famous surfing nations and doing that right around the world. Jackson Dorian is one example of someone who regrouped during a heat. He had the interference call. He lost half of one of his scoring rides, and it came down to like a clutch moment in the last few minutes. He had to try and get back up from, the third and fourth position, and he actually got a wave and found it. He got away from the other competitors and leapt into the lead on his last score. And that's the kind of performance which suggests, he was in a position we didn't expect him to be, and he probably didn't expect to be, and he fought back, and he ended up winning the heat. So it's just those moments which define a surfer as their career develops, and shows that they can come back from kind of like a do-or-die clutch moment. Yeah, it's almost like if you can learn the rules and regulations and kind of get the factual part of surfing, under your belt, then you can start working on technique and you can work on all those other intangible things. But they're all, obviously born with a lot of natural talent at this level, this deep in this contest. So, if you can get the stats, the facts, and the tactics in your mind and pretty solid, then you're going to be one step ahead of the competition. Yeah, and being able to build through each day, each round as well, saving your best for last, or just having something up your sleeve if you really need it in a clutch moment as well. So this is a long event, lot of heats. The acclimatization is a real deal.
So there's a lot to take in and a lot to block out as well to kind of give you that clear headspace, keep your energy just humming right through the week. There's a lot of other things that come into play here as well, just the food and the diet and keeping healthy and not getting too ahead of yourself when things are going right, not getting too down on yourself when things aren't going right. You know, it's pretty cool. You have this 15, 20 minutes of real intense preparation that most of these surfers are kind of participating in before they go out in the water. But for the rest of the time, what I've been really loving to see is these 45 nations coming together. So many new friends made here. And you see right here, surfer in red trying to maximize the potential of this wave. And wow, out of nowhere, blast the front three. Was it a make? Yeah, I was thinking that too. Like he landed clearly like facing the beach, but then he just kind of let it go. So this is super borderline call. Yeah. I mean, he landed it, right? The judges are all looking at each other going, we're going to have to see the replay on that one. But it's about riding forward, having forward momentum out of the air. I mean, it was a small wave to chop up anyway. But look how deep on the peak he is. It's like he kind of got whipped in on this one. Section there kind of gone begging. You saw that that's foam. the air. He thought that was the air section. Exactly. And a bit of a whiz fizz there. Well, I don't know. I really don't know. I hate to say it, but I don't think he was up for long enough. But I'm not a judge. You could tell right there, he was telegraphing the ramp. Yep. And he had to kind of rely on a different trick. So there was that pop. I think he just needed to want it more. Or he saw the rocks, perhaps. Okay, so maybe if he did jump off, then we get a different story. Yeah. Luckily, we have 5 professionals next to us who will be debating as to if that was a make or not. He just looked a bit casual right from the start, I think. So honestly, that's where sometimes a little mini claim can help you. You know, if you stand up and you land, you look up the judges, little, snap, little wrist flick or something just to let them know you're in control, and then jump off. Yeah. But well, it's a performance. You got to show the intensity and deliver. In that 20 minutes, like don't show any sort of lackadaisical kind of casual. I don't care. If you really want it, it's all part of the act here. Nice set approaching Chris. This one, look at it, a right peeling up towards the top of the screen there, a left coming into this bowl. We've got a surfer paddling. It could be Gabriel. Don't know if he's going to get it. Red looks like he wants it, Joaquin. Red is in second priority. He's got it. Your current leader, Joaquin Munoz Larreta, Team Argentina. Taking the low road there. That way we've had 6 waves in one. I like that. You can tell he's trying to telegraph that. And the last wave for red comes through to 2.53. So we'll see if he improved there. Good scores to drop 2 for the Japanese surfer Iko. Into 3.28 here. He's going to get a solid score, best wave for him for sure. I think we're going to see a situation change here. So as we take the replay now, Joaquin from Argentina. This one had a nice bowl there, good move on the outside, and a shame. He's showing a bit more energy and enthusiasm on this one. And here we go, looking, tapping on the tail. He's waiting to read this inside wall and maybe do something inside. Goes there again. So this time, pats the cat. Almost kind of didn't ride out of that too, but a bit more intensity on that one. The last score was a 2.53. Oh, hang on, we got 3 or 4 scores coming in here, so we'll just hold on a minute. We'll wait for them to hit the screen. I appreciate the pop. Yeah, that was he's got it. Half a foot wave. He had no speed, and somehow he's still able to blast the tail. Kind of using that classic Jason Ratboy Collins style of stalling up into the power source and then dropping right into that air section. Judges are working overtime in this heat. A lot of waves ridden. A lot of those kind of underwhelming scores still need to be erased. Highest score so far in this heat of 5.20. And I think the judges have done a great job all week long at deciphering so many different styles and so many different, tricks and approaches with 415 surfers in the draw, 45 nations coming together in peace. It's a great time to be a surfer and a surf fan, being able to watch the world's best 18 and under surfers do what they do. That was a quick look from Gabriel representing Peru. You need a 6.34. And just like that, check it out. Willis Droomer comes through. His score comes in a 5.60.
drops to second with a 5.20 and a 4.27. Still scores coming through. Yeah, Willis in the commanding position now as time gets down to the last few minutes. He's got priority as well. He's got a pair of fives. Joaquin, the Argentinian surfer, well, his last waves not helping him. So those airs on the inside, too small, too late. And so he's 4.27 for wave number 1 and wave number 3 for the Argentinian, 5.20. So the more of the carvy, bowly waves locking in his 2 best scores. And Iko now, he's got the work to do, a 6.57. That's kind of tough ask. If you look at the last few heats we've had, the standard's pretty high. He's got to do something good. That's a big number. Here we're back at our leader, Willis Drummer, Team Australia. Patiently waiting for this wave to form up. It does. Nice inside section. You call that the inside reward. It's a 5.10. It'll probably be right in there along that same score line. He did some work. It's a little bit smaller and shorter of a wave. So the Aussies, they'll be happy. They've got the next heat. They've got Eden Hassan and Huey Vaughan coming up. So 2 Australians in heat number 3. At this stage, it looks like Willis is getting through. So the under-16 is performing really well for Australia. And the Team USA, they're surviving as well. And then we've got Panama, New Zealand, France, Hawaii. So here we go, live action now, Chris. He needs a big score. Yeah, Gabriel is looking for a 6.04. Completing this wave all the way to the inside. Nothing too spectacular, but solid fundamental surfing from the beginning to the end of that wave. You said Huey Vaughan's coming up. I will admit, I did. Oh my gosh, that's Huey Vaughan. Already an international superstar. There's been a few kids over the years in Australia that you kind of pick. There's like with the blonde hair, and they're like kind of almost comical in their miniature kind of dwarfishness. It's like Garrett Parks is one of those guys. Julian Wilson was another one. Jack Robinson, when he first hit the scene. Mikey Wright, he was this little kid. And you can sort of see these kids, they're like smaller than everyone else, but they got more talent than everyone else for their age. And then Huey's kind of in that similar category. Here we go. This is Iko Watanabe representing Team Japan. You see here surfing with ferocity, knowing he needs a 3.54 or above. Couple great turns out the back, slicing all the way through the inside with a big finish. Yes, that was a warranted fist pump right there. Iko Watanabe could be back in the mix, but watch out. Joaquin Munoz Larreta skateboarding here at La Bocana this morning. Whoa, that was a better wave. Mid-wave air reverse. In control the whole time. To finish. Did the air on the outside. I would not want to be a judge because right there you're basically looking at kind of power versus progression. You had Iko with the vertical snaps, the perfect placement, great flow all the way down the line. Then you have Joaquin with the creativity, blasting the front 3, finishing off on the inside. This is full credit to all of our judges because right there I'm a huge, I'd be throwing out 10s for all these waves, but here it is. Decode it, JJ. Iko, second move in the pocket there. Looking smooth on a shorter, kind of wallier, bumpier wave. We talked about the wind coming up, little hack there off the foam, little bonus sections here all day long. So he needs from the Argentinian. So he was smooth and in control the whole time. He had more intensity. He had that bigger finish too. So it's still a small wave, but he had the combo aspect to it. So if he improves upon a 5.2, it's going to make Iko anything above that. He's going to need more than a 3.9. Here we go. Look at that. The Japanese surfer goes to the lead, Chris. Just like that, a 6.33. So more drama in the morning. We're looking at 10:45 a.m. standard time here in El Salvador. Iko Watanabe comes through with a big number. Willis Drummer drops to second. Joaquin Munoz Larreta needs a 5.54. If he wants to overcome the surfer from Australia. He's going to get it. Wow. There it is, a 5.6. Boom. And it moves him up. Australian goes to third. Joaquin goes to second. Look at that. So on the strength of a couple nice frontside airs, Joaquin Munoz Larreta saves himself
and continues through here in the main round. Team Argentina celebrating on the rocks, coming together right there to congratulate their young surfer, and big ups to Iko Watanabe, who had a rough go for about 15 minutes of that heat, came through with a clutch wave at the end, gets the victory. That's exactly what we came for. More surfing to come. You're watching the Surf City El Salvador ISA World Junior Championships, and we'll be right back with more action. Back at the ISA World Juniors, boys U16, round 4, heat number 3 in the water. Just saw the surfer in white there from Australia, Huey Vaughn. And it is another stacked heat in the water. Our surfer in blue, Ido Hajjaj from Israel, just a quick in and out. We also have Eden Hassan in red from Australia, and Luke Tema in yellow from Hawaii. And a beautiful shot right there of El Tunco Rock. There you see our 4 surfers in the water, Vaughn, Hajjaj, Hassan, and Tema. 2 Australians, 1 Israeli surfer, and 1 surfer from the Hawaiian Islands. My name is Mitchell Salazar, alongside former competitor Jeffrey Baldwin. Jeff, back in the booth and looking at heat number 3. It's a stacked one. Australia looking to go 2 for 2 in this heat if they can. They just had a surfer bow out in Willis Droomer with a last-second buzzer beater from Joaquin Munoz Larreta. So we're looking to get both surfers through in this round. Yes, they are incredible. It's great when you get those combo heats with the 2 teams, or we like it up here. The fans like it out there. Sometimes it's a little challenging for the teams, but they can work together, and maybe that will be the case right here in this heat with 2 Australians up against a tough Hawaiian, in Luke Tema. Those last 2 heats, man, the level, again, keeps rising, Mitch. They did, and this is Tema's opener, the surfer from Hawaii. This is that, yes, the replay catching up on a frothy one, and he does well to hang on there. The wave wanted to punch him off there. Finishing the wave is so critical. Hawaii doing well as a team, and this wave, you can see it behind that next one. Just kept offering another section for him. The surfer local from Belziland loves to surf there almost every day. Some great surfers reside in that area. Joey Johnston, Moana Jones-Wong, who was the winner at the Pipeline this year, and Tema looking to make Hawaii proud out there in the water. They've had a couple of surfers do well so far in day number 6 of competition, but it does rely on him in this heat right now. Drops a 5.0. Vaughn just a 1.27. Hajjaj with the real quick in and out. And then it's Eden Hassan, the youngster from Boat Harbor in Australia, the 15-year-old looking for his first wave. We're going to stick with Hajjaj, though. A strong paddle on the forehand. This wave, a hard one to surf so far. Shifting gears down the line, and not much on offer right there. Just under 16 minutes remaining. And, Jeff, it seems like the wind's picking up a bit. It is making conditions a bit harder out there. But the left still seems to be standing up quite well. Yeah, the left is standing up more, bending off that rock bottom. The left, very contestable. That right, unless you get the magic one, even with the tide dropping, that one you saw with Hajjaj just staying flat. He had that sort of nice fluid down carve that seemed like it might set him up for something. As the camera panned and went along with him, the wave just fading out for him. So a larger wave, too.
Some of those rights, that's the difference, that where the left really shoulders down. Right. The rights kind of stay sort of one size until the very end. So if you can get the good right and hit 3 or 4 turns, that section stays large. What a beauty. Look at that. Just maximum Formula One speed. You can see his hair whipping in the wind too, dealing with all these lumps and bumps. And how did he hold on to all of those turns? The lip was just spanking him back to the beach. Man, what a wave for Aiden. That'll be a fun score to come in. I mean, it was right on the edge of disaster each time he went in, and he was coming out with 2 times the speed into the flats and holding the rail off the bottom. Definitely looking like a strong contender, not only in this heat, but in previous rounds too. Has dropped some excellent scores so far in this event. 14 minutes remaining. Vaughn with first priority, and as you can see there, on the most southern part of this first peak at La Bacana, things have changed around a lot with this wind swell, Jeff. The lefts seem to be standing up just as well as they did in the first days of competition, but the rights tend to flatten out quite a bit. They tend to bend a lot too in that first section, and you're looking for those ones that actually look like they're going to close out more than the bend. On the left. I think on the right. Oh, no? on the right. Sorry. Yeah, no, absolutely. You're right. And like I was saying, the 1, 3, and we've seen either one vertical turn or a down carve that sets them up into that long wall. And it's interesting on the left, we will get back to the technical of this wave. Let's go down to Shannon Hughes with Iko Watanabe. Iko. Did you have fun in the water? Good. Would you like to say something in Japanese to your family watching? もうなんか結構難しいヒートだったんですけど、まあ最後力づけで飲みました。Well done out there. He's definitely feeling good and ready to go for the next round. Thank you, Shannon. Congratulations to Iko. Arigato gozaimasu. As there was some action in the water. Hajjaj dropping a 7.0. The surfer from Israel, Netanya, and Kontiki being his favorite surf break right there in the beautiful country of Israel. Been surfing since he was 9 years old, 16 now, and it's last year in the U16s, Jeff. And this is that great example of how that wave stays sort of the same size, almost gets hung up there, comes around with speed, and that was a beautiful, beautiful arcing turn and with this finish right there. Almost could have gone a little harder, but, you know, you have a 7-point ride. And here goes Huey Vaughn with the late roll-in, was on his belly, and is able to fit 2 turns in. Critical section right there at the end. Couldn't ride out of it, and it was a tough wave to really manage to fit those 2 turns in. Was doing well, but it seemed like that whitewater of avalanche just came down on him. And he had the turn up top. I was so excited thinking he didn't really have the right line, the right speed, that difficult takeoff. It's never easy to belly out of a big whitewash. And he fits it in, and somehow he just stuck a little high. If he was 1 foot down that whitewash when he executed the top turn, he would have rode out in the transition smooth. Gobbled up. And our surfer from Australia also, Aiden, his score came in at a 4.5, that kind of wild bucking bronco ride that it's one thing to watch, you know. There's impressive things you see as a fan watching surfing, knowing how it feels when it's happening to you on a wave. Sometimes it doesn't translate to the score, though, but it was sure fun to watch. And speak of him, he's up and riding again. As you mentioned, had the 4.5 on his opener, looking to back that thing up, and that's where you really need to separate yourself as somebody who's subjecting them to their high performance, right? And you're keeping them to the same scale as everybody else in this division too, especially knowing the conditions are great out there. You want to see them do the best surfing on the best waves. Yeah, and, you know, again, wave choice. Obviously, he took that wave. That wasn't the best wave choice. Even if he got one good dynamic turn, maybe a score would go there. No green face, no shoulder, no lip line. You know, I guess he just I didn't check priority before he took off, but maybe that was under priority, just trying to get another wave under his belt. And we've seen it in these past few heats, the surfers getting the good wave. That's really what it's coming down to. It's a 4.5
for his opener. Tema on screen, the 15-year-old from Velziland, born and raised on the island of Oahu. Loves to represent Hawaii, has been surfing since he's 4 years old and competing since he was 6. His first time to El Salvador, and it's an honor for him to be representing his home state at the ISA World Juniors. And we do know that Hawaii has had incredible world champions in the past, and we owe also a lot of what surfing has provided for us since its inception to the great Duka Hanamoku, the former Olympian, several-time medalist as well, and without him, we wouldn't be here, Jeff. No, we would not, and thank you, Duke Hanamoku, for paving the way for generations and millions of surfers globally that gravitated to the sport of kings and queens. And look at this. We get to sit here in El Salvador talking about one of our biggest passions ever, something we grew up with, and all these kids that are on this beach and their parents and their brothers and their uncles and sisters and aunties, everyone's been a part of the ocean, and that is what the ISA is bringing to you. And I'm just throwing this out there, Jeff, but I'm a big fan of baseball. Major League Baseball has Jackie Robinson Day, where everybody wears 42 in unison. I'm going to put this out there and say that we need a Duke Hanamoku Day internationally, too. I'm signing the waiver, or I'm signing the leaflet. Yeah, let's take it. Let's take it everywhere. I'm sure that might have even been, passed into Parliament in Hawaii along or through time. And why wouldn't it be? But, yeah, global inspiration and godfather of it all. And not the only surfer of that time, but because of his platform, because of being an Olympic swimmer, because the impact that he had. The impact, and he's handsome and he was well-spoken and surfed incredible, graceful, cat on a board. Also broke the color barrier, too. And mind you, riding boards that most of these kids couldn't carry one. Here goes Huey Vaughn, just a slip right there. He's been out of position for a few of these waves, and his takeoffs have been way too critical because of that 8 minutes on the clock. Hassan drops a 4.4 on his last. Hajjaj in second, the Israeli, looking to improve on a 1.83. Tema now down to third. Doesn't need much, though, just a 3.84 to retake second place. And it's Vaughn at the moment with 3 waves ridden, but nothing better than a 2.5 at the moment. I mean, you've got to say pressure on Hajjaj, not pressure, positive pressure, because he is far and above leading the heat with that best score. He's in second place. Get rid of the 1.83, and he is safely in a commanding first position spot. And great to see Team Israel again. Oh, boy. Here's Vaughn on the forehand. He wants some redemption. He's looking to get it right here. A couple of searing carves after that beautiful first top turn, and that wave tapering off at the end. Just over 7 minutes remaining on the clock. Hassan still in the lead, but Vaughn could easily take second position with just a 6.34. Yeah, for sure that's his best wave in the scoreline. Incredibly surfed, perfect timing. Again, that big first turn we saw, the wave fading out on him, but he's going to get a great score for himself. Then, Hajjaj with the 7. Definitely needs to get himself at least a 4.5, something like that. At minimum. Right, a backup is what you're saying, correct? Yeah, he needs that backup. And again, great to see Team Israel. Look at how much carried the speed right into that. I'm frothing on those rights. I would love to be doing that same turn over and over and over again. Little dreamy turns, especially like that's a free surf. You have so much fun in a free surf when the waves are like this. Different thing in a heat because it's pressure packed, 20 minutes. Am I going to get the right one? If you have 2 hours to go play around out there, you're going to get 10 insanely fun waves and maybe do 20 different kind of moves because it's unpredictable. Right. Those kind of conditions make free surfing super fun. They're not in that situation, but maybe they can put their mind into a free surf mode once they take off. I can tell you from past experience, they're probably having a great time out there in the heat too, especially with 20 minutes by themselves at La Bacana. Just under 6 minutes remaining. There you see the beautiful flag of Israel. Their surfer in second right now, Hajjaj, just looking to better, a 1.83 as his low score. Tema holding down first priority. That wind's picking up, and you can see that's definitely affecting the lineup out there at the moment. Vaughn in fourth, still waiting for his score to drop. And here's the surfer in blue, the Israeli. Ditches the fins, redirected left, went right at the end. That wave didn't offer up a ton of scoring potential, but he should improve his low score and only needs a 1.9 for first place. Still, that was interesting. He had
he was up there 1 or 2 in priority and took that wave, and he had plenty of time to kind of wait a little more, possibly a desperate move. Here's Hassan on the backhand. The current heat leader slides the fins outside and was able to hit the lip for a second occasion on that wave, a difficult one to surf too. And here's Tema using first priority, up and riding. This is an important wave with just under 5 minutes now. Sets up the wave with that first wrap. Things slowing down. He needs this wave to stand up though and get a critical finish. Able to go up into the lip once, but can't pull that turn off. Wow. So, I mean, critical mistake there for him. It's going to be that tight race, and what will Hajjaj get on his one-turn wave that he kind of rode out, you know, semi-convincingly. But fortunate for him, in the scheme of things, Luke didn't make the best of his wave. So out the back right now, first priority is with our fourth-place surfer, Huey Vaughn from Australia. Second now is our surfer from Israel, priority-wise. So he definitely wants to better whatever score he gets on that next wave. I don't feel like it's going to be quite enough to feel safe with just under 4 minutes left. A lot of points available in this round, and especially advancing into what would be the semifinals of the main event too. So Australia looking to get both surfers into round number 5 as we're still waiting on scores. It seems like Vaughn's requirement is still going to be in the 6s after his last wave, as Hajjaj is going to drop a score, which is probably going to move him up into first. Priority with the surfer in white. He's going to let it go and let Hajjaj in second take this wave. Up into the lip. Isn't able to pull that off. 3 minutes and 10 seconds remaining, still waiting on scores. And at least at the moment, what Vaughn is relying on is waiting for a set wave as time winds down. Wow. So you wonder right now, Mitch, is this that case of needing more experience? The waves he's taken, those last 2 waves, sitting in second place, not really giving him the chance to extend his second place position. A little too quick to pull the trigger. And there you see Team Hawaii supporting Luke Tema on the boardwalk. It's a 6.27 for Huey Vaughn, so under the requirement, now needing a 2.57, but that's without knowing what both Hajjaj and Hassan are going to drop on their last waves as well. Still waiting on those scores. Important decisions here from our judges, as there's only just over 2 minutes remaining on the clock, and we see a battle for priority right there, as Huey Vaughn with first priority looking for better positioning to get that small score that he needs before these last 2 scores drop. Tema in position 2. He's going to need something at least in the mid-range to move up into the top 2 now. As Hajjaj's previous, a 3.13, that moves him up into first. Hassan drops a 5.5, so Vaughn now needs a 3.73. Tema needs a 5.01. A minute 40 remaining, Jeff. Well, against all odds, it's working out for Hajjaj. That one turn left got him the 3.13, just barely enough, but he's in the lead, and it doesn't really matter in the end, right? If you win the golf tournament by 1 stroke, doesn't really matter. You won the tournament. Well, the difference between golf and surfing, you have the golf course there at all times. That's right. The waves aren't an offer in every single heat at any given time. Just over a minute to go. You know what I was thinking too, and regardless, he might advance. I'm talking about Hajjaj experience. He'll need more experience. It doesn't really matter. I mean, keeping yourself in that present moment, not losing it, keeping all the factors at play. What's the score? Who's got second? What do they need? What do I need? Do I see a set? Am I kind of scrambling around, not in perfect focus right now, you know? And that just takes time to calm down and slow everything down. Sometimes some of the younger competitors, everything's going at such a fast pace, they sort of lose the plot. Be in the present, live in the moment. And here's Hajjaj. Maybe he listened to you, Jeffrey. 30 seconds. He's looking to better a 3.13 in the lead, but that doesn't guarantee his safety at the moment, as there's small requirements for both third place and fourth. Needing a score here, Tema. He needs a 5.01 or better. That'll do it.
A couple of great turns on the outside, and one more for good measure. Can he hold on? No. Oh, boy, those 2 turns, though, Mitch. And look at Vaughn on the response, on the forehand now. He might have been 7-3, would put him up into the top 2, but Tema also on the left destroyed those first 2 sections. So it could be both Hajjaj and Hassan in danger of being eliminated here. Yeah, because the requirements that we're always quoting are just to get the 3rd and 4th place surfers up into 2nd place. If they exceed that, they could go into the lead. So it's a 6.5 for Luke Tema. That moves him up into 1st. Now Vaughn needing a 4.94 for 2nd place. And it's going to be an interesting score here at the end. Wow. So, and in that time, Hajjaj got the 4.2, so he, got the score to creep him up, but will it be enough for him to hold on? It doesn't seem like it will be. It's going to be a win for Team Hawaii. Israel in 2nd place. Hajjaj advances into the semifinals of the main event. That means that both Australians, Hassan and Vaughn, eliminated and relegated to the repechage rounds. Don't go anywhere. The action's heating up here in El Salvador. These are the ISA World Juniors. A right time to learn, a right time to try, a right time to fall. There's a right time to face yourself, a right time to enjoy pleasures, to make friends. There's a right time to listen, and a right time to make decisions. There's a right time for fear and for success. There's a right time to find your wave, and there's a right place to enjoy your passion like nowhere else. Imagem ao vivo para você que é um amante do esporte. Estamos direto de La Bocana, em El Salvador, dando continuidade na categoria Sub-16, round 4, bateria de número 4, Inigo Madina da França, Theo Galligrani do Panamá, da Nova Zelândia, Tal Mudley e Highland Beavers do Havaí. Lembrando que as baterias estão de 20 minutos, somando as 2 melhores notas. O mar agora um pouco mexidinho, aquele swell de 4 ou 5 pés continua, tem umas ondas. Tem certas baterias que tem esse privilégio de achar as ondas boas e já virou ali o lycra amarela. Acabou ficando por ali. Era uma boa esquerda. Eu sou o Renan Rocha, mais um dia na narrativa. E o comentarista Edinho Leite virtualmente já entra comentando essa onda de backside do camiseta azul. Primeira batida boa, dá uma escalada ali na espuma, acabou caindo. E agora sim, Edinho, boa tarde, bem-vindo de volta. Expectativa agora para a parte da tarde nessas ondas de La Bocana e nesse campeonato ISA, que são os melhores Pro Júniors do mundo. Boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos de volta. Para quem continua assistindo com a locução em inglês, meu amigo, a expectativa, Renan, é que a gente continue assistindo a baterias como foram as primeiras desse round. Aliás, mesmo as meninas ali do Sub-16, a mina teve uma virada incrível, precisava, acho que 6,85 e conseguiu exatamente a nota que ela precisava na última onda, no último minuto, assim como foram as outras baterias também impressionantes, Renan. É uma disputa muito boa.
Jack Zitz virando no último minuto, na última onda. Eden Hasson andando muito e agora a gente tem onda ao vivo. Camiseta vermelha de backside, cavou essa batida, atacando o lip, onda meio branca, mas ele conseguiu negociar bem ali para finalizar. Se tivesse velocidade até poderia ter feito mais uma, preferiu garantir duas, o Theo Galligrani do Panamá, prioridade 1 com o neozelandês Tal Mulday. E nós temos ali na França o francês Inigo Madina com 2.67 e 0.33, é o líder. Rylan Beavis era o segundo do Havaí, foi com 2.83, caiu para terceiro. Por quê? Porque essa última onda do Panamenho o colocou na segunda posição com 2.97. Prioridade 2, Inigo Madina. Prioridade 3, Rylan Beavis. Bateria de 20 minutos, somando as duas melhores notas. Esse campeonato são os melhores sub-18 e sub-16 no masculino e do feminino do mundo. E tem onda de frontside agora, a camiseta azul dá essa boa batida. Consegue alcançar a parede, faz uma rasgada, puxa para dentro, a onda arma, ele faz outra manobra bem parecida. Velocidade agora, espera o melhor momento. Opa, acelerou ali o vídeo parecendo que era vezes 2 e finaliza. Ótima onda do camiseta azul. Já dá uma garantia que vem uma nota boa para ficar mais tranquilo e aí tentar sua backup wave. Camiseta amarela agora escolhe a esquerda. Boa batida e ficou por ali. Na hora que ele caiu, ele já caiu meio bravo ali, né? o Inigo Madina, Renan, vem fazendo algumas das ótimas atuações aí no Sub-16, quando a gente vê o replay da onda também do Beavers, mandando a rasgada boa. Tem uma boa técnica, ele ficou meio preso nessa onda, mas tenho certeza que vai conseguir ondas melhores. Theo Galligrani, mandando a rasgada. Rolou até uma aceleradinha de câmera agora para ajudar ele a passar essa onda, Renan. Tá aí o replay também da onda do Beavers. Essa de frente, sim, mais explosiva. As direitas, Renan, continuam oferecendo ótimas paredes. Normalmente são as ondas que têm o melhor potencial de nota. A única encrenca fica voltar lá do inside depois. Boa performance do Beavers nessa apresentação dele. Bem nota legal para ele. O time do Hawaii realmente forte. Sempre forte. Nessa edição, então, da ISA tá assim, acima da média. Vamos com a entrevista. Jump up into first on the last wave. Yeah, it was. I didn't even know if I was going to get another chance to get a wave. I only was sitting on a 5 and just super stoked that wave came in, and I did enough work before I fell to get the score. You say you weren't sure if you had a chance. Is it the wind affecting the scores, or you just weren't sure if another wave would come? I just wasn't sure if another wave would come in because I don't know. It was super slow, but luckily that wave came with the last 30 seconds or something. Yeah, super stoked. How's your heart rate in situations like that? Tried to keep it down, but it's definitely beating. Okay, you got another Hawaiian out there in this heat, Rylan as well. How's he going to do? Good. He's going to win. I think they're whistling for him right now. You're only 2 more heats away from the final if you can stay in this main event. That's pretty sick. Hopefully I can keep going through and just make it all the way there and win it. Yeah. Well, you guys are looking strong. Congratulations. Thank you. E aí ele falando, né, mais 2 baterias, ele já pode ganhar uma medalha, seria fantástico para ele. Agora ele garante que o time havaiano tá indo bem, então o Ryan ele vai se dar bem. Ele na bateria falou que deu muita sorte, porque o mar tava meio devagar, mas nos últimos 30 segundos veio a onda, enquanto você vê o replay do camiseta amarela, para que ele bate, ele já dá um soco ali no mar, meio bravo, que errou a manobra. Mas o havaiano muito consciente, sufoca aquela última onda, manobras fortes, garantiu a classificação. Aí ele até comentou, né, que é difícil segurar o coração em um batimento mais baixo. Claro que ele bate mais rápido com essa adrenalina toda do ISA. Ainda mais que é o evento principal, tá perto ali de já chegar nas disputas para a medalha. Ele também vai somando pontos para o time havaiano. E dentro d'água, falando de Havaí, o líder, o havaiano. Agora a lycra amarela dá essa batida. Outra manobra.
Emenda a terceira para finalizar no replay, Edinho. Agora sim, parece que a cobrança em cima dele próprio, né, de si mesmo, deu certo. Já Deu o Edinho, certo. deixa eu ver, Edinho, se vem alguém. Dividir o pico ali, agora a gente vai para a esquerda. Já você entra comentando, Edinho, porque acelerou camiseta branca. Agora cavou, foi lá, batida boa no lip. Rasga puxando para dentro. Bem encaixado nessa valinha, camiseta branca. E aí finaliza ali em cima das pedras. Boas ondas surfadas. Vem notas boas. O mar, Edinho, tem as ondas e essas esquerdas aí estão muito boas. E tá aí o time da França. Na próxima bateria tem a francesa Anaí Blanchard, desculpa. Então é isso, Edinho. É show de surf aqui das meninas, dos meninos. Exatamente, Renan. Eu sabia que o Madina ia se recuperar e fazer uma boa onda nessa bateria, já que a gente vem assistindo a performance dele desde os primeiros rounds. Ele anda muito bem realmente. Agora o garotão ali, lógico que estava com o coração na boca, né, no final da bateria dele, porque o tema acabou vencendo de virada ali também. E consciente, né, vendo, até por mais adrenalina que ele estivesse, ele tem uma frieza. A gente viu ali ele sabendo, né, o que precisava, esperou até o final. Deu sorte, como ele falou também, daquela onda aparecer no último minuto. Mas isso, campeão tem isso. Tem que ter o fator sorte a favor, psicológico sempre focado na bateria, no evento. Depois da bateria, estudar os seus adversários com o seu técnico, como vai ser a próxima bateria. Tá aí o time havaiano. Shane Dorian ali com seu filho Jackson Dorian, que está no campeonato, não é aquele ali ao lado. Time fortíssimo, Edinho. Eu vejo o Havaí, eu acho que dando mais ênfase, né, nas categorias de baixo, na parte competitiva. Sempre teve campeonatos, ok, mas o Havaí, os havaianos sempre vieram mais soltos, né? Assim, o talento nato das ondas boas e o instinto competitivo. E você está vendo aí o swell de 4 a 6 pés de sudoeste, vento nesse momento de 11 nós, maré vazia às 10h40 da manhã, maré cheia às 4h38 e a temperatura muito agradável, Edinho. Adoraria estar surfando esses 27 graus de La Bocana. E aí a ondulação, Edinho, do jeito que você gosta, vai preencher para o fim de semana? Ah, vai chegar essa ondulação lá para sexta e sábado. Um novo swell, um novo pulso, aumentando novamente as ondas. A verdade é que toda a janela desse evento tem recebido ótimas ondas, né? A gente teve 2 dias de ondas maiores, esse swell está baixando, mas já tem outro chegando, Renan. E hoje, assim como ontem, o vento começou a bombar mais forte, agora na parte da tarde. Aí para as últimas baterias ele fica meio fraco, né? Deixando ali a onda de La Bocana bem mais clean, bem mais limpa. E vem ele, Inigo Madina da França, última onda 5.77. Agora acertou a manobra. Não dá para ficar bravo. Tenta passar ali a sessão, ficou por ali. Reader, Rylan Beavers do Havaí, 6.33 e 3.10. Vai descartar aquela backup wave de 3.10. Inigo Madina tentando aumentar. Ele troca aquele 2.67. O Theo Galigrani, do Panamá, troca 1.13, 5.48 é o que ele precisa. E o tal Moldei, da Nova Zelândia, ainda não achou sua segunda nota. Tem ali 3.40, prioridade, camiseta azul e a bandeira havaiana no alto, Edinho. Tremulante. No alto. Tremulante e reta, né? De tanto vento, Renan. A gente ontem viu esse vento também entrando bem forte. Hoje o horizonte bem mais limpo do que ontem, né? Que estava cheio de nuvens, tempo bem fechado. Alguns momentos com esse mesmo vento que a gente observa aí, ó. Tá lá, a bandeira bombando com o vento, retinha. A maré continua baixando. E esse é um bom momento, né, de maré, Renan, porque a gente tem esquerdas e direitas quando vem o replay de mais essa onda
do Madina. Deu uma escapada ali a prancha, quase que ele se perde e, na verdade, acabou perdendo o resto da onda também. Ficou muito para trás, né? Agora essa é ao vivo. 5 minutos e 54 para o término. A gente vê a liderança do havaiano. O Tal Moldey está com a terceira prioridade, prioridade 1. É do líder. Tá fácil para ele agora comandar o final dessa bateria. As meninas começam a se aquecer. Edinho, e o time brasileiro? Teremos algum brasileiro no período da tarde? Como é que foram os e as atletas pela manhã? Infelizmente, todo mundo na repescagem, Renan. E aí a gente vai acompanhar. Creio que ainda teremos baterias das meninas na repescagem. O Ryan Cainalo foi o último brasileiro que estava no round principal e acabou, infelizmente, indo para a repescagem também, Renan. A gente lembra que hoje o evento também não será tão longo como nos dias anteriores, né? Agora as baterias voltam para 20 minutos. Os 2 últimos dias, a repescagem, as baterias tinham 15 minutos. Olha como muda realmente até a remada dos atletas, a tensão lá fora no outside, com 5 minutos extras. Faz toda a diferença. Todos nós começamos a entender, né, Edinho, que para essa molecada é legal ter essas baterias de 15 também, porque são jovens, precisam decidir rápido o que fazer, como usar a prioridade, a mudança de estratégia no meio da bateria, se vai mudar ou não, ou se vai acreditar até o final. Então, tudo isso com menos tempo, dá uma aguçada no instinto desses jovens na hora da decisão, que é o que o surf faz com o ser humano, né? Acho que o surf, não de competição, mas o estilo de vida já te educa naturalmente para tantas situações no qual você viverá durante essa sua vida vivida, Edinho. E você, Edinho, tá louco para surfar em La Bocana, que eu sei. Enquanto você ainda é vivo, com muita saúde e muito surf no pé. Pois é, dá vontade, né? A gente fica assistindo o dia inteiro, várias vezes ondas quebrando sozinhas aí nesse pico muito legal de La Bocana, direita e esquerda. Fora Sunzal, que também é uma onda bem interessante. Mas você observou muito bem, né, Renan? O surf é um esporte que te leva a apurar muito, a ter calma, tranquilidade, observação. Você tem que observar o tempo inteiro, ficar ligado em todo o movimento, no que está acontecendo e tomar decisões bem rápidas. Até porque uma onda, por mais que ela seja previsível, num point break, bonitinha, direitinho, quebrando uma bem parecida com a outra, nunca nada é igual no mar. E aí você tem que tomar a sua decisão instantaneamente, conforme o mar determina que você tem que fazer. E vem onda. Igual o Íñigo Madina acabou de decidir pegar essa onda de backside, rapidamente fez esse manobrão, exatamente para tentar 3.67 e assumir a liderança do Rylan Beavers. Essa decisão, Edinho, foi perfeito exemplo agora do francês. Repara que ele foi mais para a esquerda, pegou a onda mais embaixo, não quis ter a decisão de ir lá para fora e esperar. Quem tem a prioridade é o camiseta azul, ele virou agora para essa esquerda, precisa de nota, vamos acompanhá-lo. Chega na base agora, cava, rasga, boa manobra, a onda é verde, é bonita, ele vai para mais uma, dá a batida ali atacando o lip. Dá uma rasgada ali, espera a onda reformar, mais uma manobra jogando água para cima e agora na junção bateu, chutou a rabeta, segurou e recebeu os aplausos de todos aí no palanque, principalmente dos seus companheiros de equipe. Verdade, e ele que já tinha a melhor da bateria, agora vai somar essa que eu acho que pode até ser melhor do que aquele 6.33 que ele já tinha, que o estava mantendo lá na primeira colocação. Agora ele vai se distanciar de vez. E como você comentou, o Madina foi inteligente também, porque ele tinha que trocar a nota, finalzinho de bateria,
a prioridade era do vermelho, por isso ele ficou com essa onda, Renan. E vem de backside, segunda rasgada. 5,48 é o que ele precisa. Bate bonito, finaliza. Consegue segurar ali a rasteira da espuma. Deu claim, o Theo Gali Grani. Panamenho, tentando essa virada. Prioridade 1 com o francês. Última volta no relógio. Tem ondas aí a serem digitadas. O Rylan Beavers garante. O Inigo Madina vai trocar nota. A pergunta é, a onda do Theo tá valendo realmente para ele atacar a segunda posição? Tá aí a bandeira francesa falando que não, Edinho. 30 segundos. Pois é, porque o Theo, ele por enquanto precisa 5,48, mas eu acho que o Inigo também vai aumentar o placar dele quando a gente vê ainda essa última onda sendo surfada. E vem o Rylan Beavers rasgando. Bota a velocidade. E aí você vê o time havaiano, né, Edinho? Já é o completo, porque ainda tem a última onda do Inigo Madina. O francês consegue essa segunda manobra. Uau, deu aquele claim. Agora sim, ele falou, tô dentro, tô vivo, garanti. Foi bem assim nessa resposta que o Madina fez. E ele foi para primeiro, mas ainda tem onda para sair do Rylan Beavers. Deve garantir aí a classificação, como já esperado, o havaiano e o francês. E só para finalizar, Edinho, antes de entrarmos no break, tá aí o replay da onda do azul. O time havaiano, né, todos os atletas já com patrocínio no bico da prancha, né? Isso mostra que todos têm um nível técnico alto. Exatamente, Renan. Enquanto a gente assiste ao replay dessa onda importantíssima para o Beavers, é aquela onda que provavelmente o colocou ainda mais folgado na liderança dessa bateria, que foi tomada pelo Madina. E a gente continua aguardando, porque o Madina passou à frente, mas a gente está esperando ainda aquela nota ali do Beavers. E olha só, ela vai sair alta, viu, Renan? 8 pontos por aí, Edinho? Ah, eu acho que sim, porque eu não sei se 8, mas ele não precisava nem disso, né? Para voltar à liderança. Na volta do break você confirma a nota. Voltamos já depois do intervalo. The ocean is the greatest equalizer. There is no really admission fees, no membership fees. You don't need to belong to a certain race, religion, gender, weight size, or anything to surf. The ocean has not been privatized, sold, rented, so we all have a chance to enjoy it. And maybe like a year ago, something like that, one day I woke up and I realized that the dream that I was having when I woke up, it was the reality. From having for the first time all the dream surfing teams of the world together, all the top stars, the guys that I met when they were 15 or 16 as juniors, and I saw them winning medals or gold medals, and they're all together now. Next to, the full team of Senegal. It's like a team from Thailand, Indonesia, American Samoa. I think this is a sensitive point, because I carry on my heart my parents, my grandparents, all the people that really made me who I am. And my grandparents on my mom's side were very, limited income. He was a taxi driver and she was a housewife that used to work as a maid on a hotel. I was maybe 16 or 17, and one day my grandma showed up and gave me the most expensive jacket that I couldn't buy. And I knew how life was difficult for them, how difficult life was for them. So I told her, I said, you're crazy. This is like, why do you do that? And she said, I'm not sure you're gonna get it now, but eventually I think you're gonna get it. And giving is much better than receiving, because by receiving, nobody has ever become a better human being. But if you give, you might get a chance. Giving, Edinho, essa é a palavra do presidente da ISA. Excelente entrevista, é um ídolo. O Fernando Aguirre fez
o seu sonho se concretizar, fazendo o esporte ser olímpico. Parabéns, parabéns a todo o staff da ISA. E agora dentro d'água tem onda, tem remada. Estamos na categoria feminina. E bem-vindos de volta. Renan, quer saber o resultado da última? Eu ia te perguntar, Ed, mas como você já enrabiou, agora vai até o final, né? Vives e Madina acabou sendo o resultado. Madina chegou a figurar ali na primeira colocação, mas quem levou, revirando a bateria, foi o Bives. Os outros dois foram para a repescagem, enquanto a gente vê a Blanchard terminando sua onda ali no inside, ao lado da nossa famosa pedra. E olha essa bateria, ainda tem a Erin Brooks do Canadá, Enara Palacios da Espanha e Isis Campbell da Austrália. Esse é o Sub-16, primeira bateria do round 4. A Erin Brooks, a gente sempre vem frisando quando ela entra na água, que é um fenômeno essa menina. Ela é americana, mas resolveu competir pelo Canadá. O Canadá chegou com um time fortíssimo para essa etapa do ISA, com os Pro Júniors. E eu achei muito legal a Erin escolher o Canadá, né? Fortalecer esse país que pode se tornar lá na frente um país com um atleta dentro da elite do surf mundial, né? Realmente fazendo o circuito mundial ser mais mundial, como está sendo atualmente. E vem onda, entrou e saiu ali a Izzy Campbell da Austrália, tem nota para sair ainda da Anais Blanchard, e ali a bandeira canadense, final de tarde em La Bocana, El Salvador. Esse campeonato, setup, oferecimento da N Sports junto com o COB, apoio da Confederação Brasileira de Surf e o nosso hashtag Canal Olímpico do Brasil à sua disposição. Participe. Vamos torcer aí para esse time brasileiro que agora só tem atletas na repescagem, mas isso não quer dizer que eles não terão a chance de ganhar esse ISA World Junior Surfing Championship. Por quê? Porque a repescagem é mais longa, mais árdua, mas é uma oportunidade que esse evento, a ISA sempre colocou. Quem perde tem uma segunda chance, independente de qual round, para poder chegar na final e ainda ganhar esse evento. E agora vem de backside a australiana Izzy Campbell, 0,57 na primeira, e a francesa 3 pontos. Olha essa onda quebrando mais lá fora. Enquanto isso, está rolando também em Sunzal. Não tem nenhum brasileiro lá competiram pela manhã. Então tem essas baterias simultâneas. O campeonato começa a funilar, né, Edinho? E tá aí no replay a onda da francesa. Onda de backside, mandou a primeira rasgada, onda chacoalhando bastante agora nesse momento, né, Renan? Tem que esperar que ela faça isso. Deu uma encavalada para ficar mais em pé, ela consegue chegar à junção. Lembrando que Maia e o Lucas Camargo já foram eliminados, né? Então, de todo o time brasileiro, composto por 12 atletas, 6 na sub-18, 6 na sub-16, 3 meninas, 3 meninos em cada uma dessas categorias. Infelizmente já perdeu 2 de seus guerreirinhos, mas o resto da galera continua todo mundo na repescagem quando vem mais essa onda ao vivo. Erin Brooks rasgando bonita, manobra bem rápida, veloz, jogando água. Primeira onda da canadense, quase que eu falo americana, né, Edinho? Mas né? A Erin está competindo pelo Canadá e deu para ver já, né, a velocidade que ela fez a manobra, do jeito que a prancha veio cortando a água no retorno da rasgada, jogando sempre bastante água. É uma tube rider essa menina, se ela se classificar para a próxima Olimpíada, que é Paris, lembrando que a onda escolhida foi Chopo no Tahiti, ela vai simplesmente brigar por medalha, porque ela já sabe entubar e muito. É uma menina prodígio, é uma menina que tem que ter uma atenção, principalmente da geração de surf feminina do Brasil, né, Edinho? Tem que sempre olhar para as melhores, acompanhar, tentar desenvolver pelo menos parecido o que ela fez nessa onda.
Essa onda não foi das melhores, mas ela Edinho, costuma a onda realmente... não, mas olha a manobra dela rasgando, tá aí, ó, uau, puxando para dentro, espaço curto. Mas olha só, ela é uma das ídolas mirins, né, como a gente tem brincado, do mundo. Se você assiste a ela surfando na Indonésia, onde ela já tem uma ótima quilometragem para a idade dela, o surf dela é simplesmente incrível. E para quem não sabe, o Canadá tem altas ondas, tanto no Atlântico quanto no Pacífico. O problema é que é frio de doer, né? Coisa para urso polar mesmo. Entrevista com o havaiano, vencedor da última bateria. Yeah, that was hard. I caught it right in the beginning, and I ended up paddling a lot more than I wanted to. But I was stoked to get the left at the end to close it out. I do notice the flag is being used, the Hawaiian flag, is some kind of indicator. Is that part of the strategy to give you some guidance from the beach? I don't want to give out any secrets, but it's definitely a tool. Damn, I thought I had you on that one. So business now, 2 more heats to get through the final. Have you got it in you? For sure, yep. I'm excited. How much would a medal mean, especially to your crew back home in Hawaii? Oh yeah, everyone would be stoked, especially me and my family, everyone back home. So yeah, it'd mean the world. Special place, any shout outs you want to do to your crew at home? Yeah, for sure, Uncle Kahea Hart for back at home, my family, my dad, mom, all my uncles and aunties at home, and the whole Hawaii team. Fantastic, well done, good surfing. E ele dando um alô aí pro seu tio Kahea Hart, já foi competidor pros familiares. E aí o repórter perguntou se a bandeira havaiana ali estava dando uma indicação. Enquanto isso a gente vê ao vivo a Izzy Campbell da Austrália precisando de nota. Aí ele falou, não vou te falar nada, é o nosso segredo. Claro que a bandeira estava ali indicando, dando alguma informação, se ela está meio pau, está muito alta, para a direita, para a esquerda. Enquanto isso, finalizando agora, a Izzy Campbell, uma boa onda, deve atacar ali a segunda posição da francesa. E para finalizar a entrevista do havaiano, ele comenta, eu remei mais do que eu gostaria. Pois é, ele que está com prancha de EPS também, todo mundo aderindo ao EPS, prancha sem longarina, só uma fita de carbono, aquela faixinha preta ali no meio da prancha branca, é para estruturar a prancha, já que ela não tem a tradicional longarina de madeira no centro, né, Renan? E muda tudo que é tecnologia, mas a velha e boa toalha na mão do seu companheiro na areia continua ajudando quando vem a canadense. Erin Brooks, de frontside mais uma vez, primeira onda dela 6.33, fez a rasgada, vai entrar na parte funcional agora da onda, outra rasgada, jogando bastante água, onda pequena, mas ela muito viva em cima da prancha, né? Tá ali o time canadense aplaudindo essa performance da Erin nessa segunda nota, já vai entrar ali no somatório, vai se distanciando, sai a nota da Izzy Campbell 4.10, já é a segunda colocada, agora o descarte dela 0.77. Prioridade 1, Nora Palacios, da Espanha, ela tem ali um 0.83, onda fraca ainda para ela, e é ela que vem agora, de backside. Boa batida, ficou meio enganchada, acabou perdendo o controle. E já mais aqui na beira, a Izzy já acha outra onda, dando uma batida, tem que completar, consegue. Exatamente para tentar trocar aquele 0.77 rapidamente e se distanciar da espanhola e da francesa. Prioridade 1 agora com a Anaïs Blanchard, da França. Enquanto isso a gente vê mais uma série ao fundo, Edinho. Exatamente, as outras atletas ainda sem prioridade, porque ninguém chegou no outside. Olha quem vem descendo a ladeira. Ela, a francesa, onda da série. Fica meio mexida a primeira, né? Sempre é bom pegar a segunda que vem mais clean. Mesmo assim, ela conseguiu negociar bem ali com a parede, fez 2 manobras. A Erin toma essa série na cabeça. Ainda não chegou no outside. E a Erin foi bem inteligente, né, Renan? Já que ela tinha a melhor nota da bateria, tratou de pegar logo uma segunda para não ser aquela pouca nota que pode vir a fazer falta lá no final da bateria. Tá aí a ondinha que ela pegou menor e veio trabalhando até o inside para arrancar o que pudesse dela. Ela tem um surf bem elétrico, rasgadas fortes, apesar do pouquíssimo peso e tamanho. E aí o replay também da Nora Palacios.
ela começou bem a manobra, só não conseguiu terminar. Todo mundo pegando onda nessa série, né, Renan? A gente sabe que tem que, com 4 atletas e 20 minutos, sobram poucas ondas ali sem serem surfadas. Conseguiu segurar a manobra até o final, importante para ela essa onda. E olha esse drop atrasado, bonito. Bonito, né? Despencando. Pena para ela que a onda ficou tão retorcida por conta da correnteza e vento, né, que chegaram ali agora. Participe da transmissão, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Nosso querido Biano Narrações Hilárias já colocou aqui pra gente que tá acompanhando em Matadeiro, show de transmissão, muita técnica aí dessa molecada. Valeu, Biano, e obrigado a todos pela audiência no Brasilzão e também fora dele. A gente sabe que a molecada às vezes nos assiste aqui entre uma bateria e outra, então boa sorte, molecada, aproveitem, vivam, desfrutem e principalmente tragam a medalha. Só esse detalhe, né, Renan? Aquele detalhe que mais pesa. Mas sem cobrança, né, Edinho? O importante é essa troca. Traga uma medalha. Mas tirando o traga uma medalha, que tem que, né? Porque é o seguinte, tem que incentivar exatamente a chegar lá na primeira posição. E tem onda mais aqui à esquerda, Nora Palacios, da Espanha. Boa manobra, onda bonita. Tem que fazer mais uma, ela passa a sessão, procura a parede, passou, finalizou e caiu. Última onda dela, 1.20, era a oportunidade da espanhola atacar ali a Ellie Campbell da Austrália. De repente, um 6.47, com uma segunda manobra boa, estaria dentro da conta ali da Nora Palacios. Mas caiu, não deu certo. Prioridade 1 agora com Erin Brooks, faltando aí 7 minutos e 36. E é ela que vem remando nessa ondinha menor. Ela é muito leve, muito competente. Vamos ver o que ela vai aprontar. Batida vertical. Rasga puxando para dentro. A pedra apareceu, quer dizer que ela já estava muito ali no inside. Acabou caindo. Ela troca 4.93. Ela está precisando completar, né, uma onda, Renan. Você vê que a primeira manobra dela foi linda, chutando a rabeta, explosiva, só que aí não encaixou a segunda. E a Nora Palacios, aquela esquerda foi tão comprida porque ela pegou muito mais aí à esquerda do palanque, né? Ela veio lá do fundo, por isso era uma onda tão longa e correndo tanto. Pena que ela não encaixou a segunda manobra de finaleira. E olha, acho que vem sério ao fundo. Tá aí o replay da onda da Erin, onda pequena, mas essa manobra, né, chutando a rabeta, já encaixa essa rasgada, ela é muito encaixada. Tá aí, ó. Não, essa chutada de rabeta realmente impressiona. E essa é ao vivo. Vem a Anais Blanchard, precisando de 4.67. Faz a segunda rasgada, manobra boa. Caixa a terceira, o time francês deve estar à loucura. Lá no palanque, 6 minutos e 15. A Ellie Campbell deixa passar essa. E agora, mais aqui no rabo da onda, vem Erin Brooks. Vamos ver o que ela vai aprontar. A onda ruim, preferiu sair. Olha, interessante. Com toda a expectativa que se cria em cima da Erin, eu acho que ela está um pouquinho ansiosa, lógico, um campeonato de nível mundial. Mas a escolha de onda dela, né, no caso, eu acho que está acabando deixando ela na mão, né, Renan? Talvez ela confie demais nas manobras que ela sabe que consegue fazer. Exatamente isso, Edinho. É o caso dos grandes nomes. Eles sabem que eles podem pegar uma onda ruim e transformá-la numa onda média ou excelente. É o caso do Ítalo, caso do Gabriel, do Felipe, que eles pegam uma onda fechando, fazem sei lá como, aquele baita aéreo, né? Uma pirueta até a gente não sabe o nome, e aí é notão. Por isso que os mais técnicos, eles acabam preenchendo mais a bateria, né? Colocando mais volume. Surfaram a da série, surfaram a menor. A Erin Brooks mesmo abriu a bateria com uma onda da série. Melhor nota dela, 6.33. Agora, nessa onda menor, 2 manobras, 5.27. Já é líder.
Se distanciou, então por quê? Porque a gente coloca, e eu também, viu, Edinho? Eu não tenho culpa se ela nasceu com esse talento. Eu não tenho culpa de nada. Eu vou ali e realmente dou uma pressionada porque o talento tá aí. Não só nela, né? E a gente fala de todos os grandes talentos, como a gente brinca, fora da curva, né? A cobrança é alta. Pois é, ela tem realmente um surf surpreendente, especialmente para a idade dela, né? E explosivo, né, Renan? E é isso que o juiz quer ver quando vem chegando mais essa série, que vai acabar dando aquela lambida nas meninas. Nada de extraordinário, não é uma onda tão grande. Passa-se fácil por baixo dela, mas a gente vai chegando aí no final da bateria, né? Erin se garantindo como era o esperado. E a Anais Blanchard virou a bateria, a segunda, e ela vem mais uma. Dropou aqui, conseguiu sair ali da prioridade das meninas, sobrou a onda, vem a espanhola, vinha precisando de 4,95, 3 minutos e 32, ainda dá tempo para ela. Agora, a Izzy Campbell, que era a segunda, é a terceira, tá precisando de 3,88. Aquela onda da Anais Blanchard foi 4,97. As meninas remando, repare agora, depois que o vento dá uma apertada, elas sempre precisam remar para se manterem no pico, né? Ou no pico que elas decidiram se posicionar lá fora no line-up. Tem a direita, tem a esquerda. Como elas estão bem juntas e a gente sabe que a Erin Brooks está procurando as esquerdas, então a Anais e também, né, Edinho, a Izzy estão ali atrás daquela esquerda maravilhosa que às vezes encaixa nessa bancada bem limpa, às vezes nesse momento, né, porque a primeira sempre vem mexida. Verdade, Renan. E além da corrente, como você bem observou, tem o vento também arrastando as meninas lá para o lado esquerdo do palanque, né? Lembrando que, olha, todas as atletas ainda com chance de virada, né? A gente vem assistindo em todos os rounds viradas nas últimas ondas, e é a Blanchard. Dropou ali com a prioridade número 3. Ela parece ser Big Rider, hein, Edinho? Tá sempre pegando as maiores. Dropa bonito, segura o drop, dá essa batida agora para finalizar. Tá trocando 3 pontos, acredito que ela aumente a sua pontuação, a sua vantagem. Já faltando aí 2 minutos, saberemos a nota dela, mas gostei da atitude. Já é uma competidora que procura as ondas maiores. Lá fora, prioridade 1 com a Izzy Campbell. Ela tem esse privilégio de escolher a próxima onda, o tempo tá passando e ela precisa de nota. Sai a nota da Anais Blanchard, 3,93. Agora a Izzy Campbell precisa de 4,81. Enara Palacios, 5,87. Como você disse, né, Renan? Ela foi muito inteligente, nem tinha prioridade, mas virou no meio das outras ali. Ela que realmente cada vez vem se mostrando mais uma menina que gosta desses drops atrasados em ondas maiores. Olha o posicionamento delas, a 1 minuto elas começam a remar mais para a beira para pegar uma onda menor. Não tem mais tempo, não dá para esperar. Imagina o desespero da Izzy Campbell nesse último minuto. Até olhou ali para o palanque, né, para ver se está no posicionamento correto. Porque às vezes a atleta acha que está um pouco para fora, ou um pouco mais para a esquerda. Como é de? E lá do palanque, Renan, desculpa, não é que lá do palanque também a galera tá mais no alto, consegue ver mais para trás se vem uma série ou não, mas quem sobrou com a onda foi justamente ela. Izzy Campbell, 4,81, ela avança. Dessa rasgadinha, não saiu com pressão, a onda não armou muito. Ela acredita, acelera, 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 vai lá e bate e finaliza. E ela tem um estilo parecido com a que se deu bem aí no ISA Games. No ISA? Já eu lembro. Tá valendo também. Tá valendo, camiseta. Caiu, ficou por ali a Enara Palacios da Espanha. São tantos nomes, né, Renan, que tem hora que a gente se perde aqui.
E eu ia pedir para você me ajudar e deu branco. Mas na volta eu vou lembrar, vou conversar aqui nos bastidores do Edinho. É que se deu bem, fez a final, que se dá bem sempre no Brasil, no WCT. Tem um estilo muito parecido com a Izzy Campbell, australiana também. Com a Sally. Não. Sally. Não. Sally Fitzgibbons? É, a Sally Fitzgibbons, ela mesma. Então, eu sabia que você ia me salvar. Era agora tu me deixou tenso aqui. Eu falei, caramba, será que não é? Não, mas não mesmo. parece o estilo assim meio da Sally Parece, Fitzgibbons de lembra. frontside? Parecia, né? Felizmente, acho que não deu pra Izzy. Tá ali a bandeira canadense, bandeira japonesa. Os times montaram suas pequenas baias para poder ficar fora dessa área do palanque. E aí tem uma concentração, né, uma estratégia, porque todo mundo fala inglês ou espanhol, né? Só o japonês ali que vai se comunicar e ninguém sabe. Vamos pro break e já voltamos. Who would have thought? Nobody. The setup in Teahupo is magic, you know? It's amazing, like the nature is there and the locals are amazing, like the vibe is crazy over there. Chopu is one of the most incredible waves, probably a wonder of the world. You go to that end of the road and it's sort of like a whole nother world out there. It's godlike, it's quiet, serene, beautiful, tropical. The colors of the sun hitting that hill, lighting up the palm trees and the mountains and the different hues of all different color spectrum as the day moves on and changes. Then you have this glorious wave that comes off a reef and it's so powerful and so beautiful. I think it's gonna be very good. And we're back with more action for the E voltamos ao vivo com a bateria de número 2, sub-16 das meninas. Esse evento é o ISA World Junior Surfing Championship. Vahiti Inzo do Havaí, Mirai Ikeda do Japão, Maria Salgado de Portugal e Antia del Solar do Peru. Time peruano também, né? Eu sempre falo. Peru, o Japão tá forte, Havaí veio para ganhar. Austrália, Estados Unidos, França, Portugal, são times que você sempre vai começar a vê-los ali ditando o ritmo das baterias. E olha, a pontuação final. Erin Brooks primeiro, do Canadá, e Anaïs Blanchard, da França, as duas colocadas. As outras duas irão para a repescagem. Por incrível que pareça, para repescagem. E quem avançou, mais duas fases já estão brigando por medalha. Aí, Edinho, realmente o campeonato aí no evento principal deu uma funilada agora. Pegando fogo. E olha, como deve estar pegando fogo ali a pedra ali, viu? Com esse calorzão aí o dia todo, aquela pedra. Mas tem vento, hoje tem vento, dá uma aliviadinha, dá uma corridinha ali no mar, molha o pé, quando a gente assiste ao replay da Mirai Ikeda. Boa onda, hein? Poxa, mas as japonesas vêm assim numa apresentação incrível, Renan. Tenho gostado muito do surf do time inteiro, mas especialmente das meninas do Japão. Não conhecia a maioria. Esse evento também é muito legal para a gente passar a conhecer, né, os novos nomes que com certeza em breve estarão figurando também no cenário profissional. Estava falando de time, Renan, só para lembrar que hoje, depois desse round de repescagem do Sub-18, rola bateria de repescagem com o Léo Casal. Repescagem do round 3. Léo Casal estará na bateria, sub-18, né? E, além disso, lógico, lá em El Sunzal, também tem as repescagens do feminino, round 3, sub-16, onde teremos a Laura Halp e a Sofia Gonçalves.
Informação dada, você torcedor, conecte seus amigos, façam todos aqui ficarem ligados na nossa transmissão da N Sports, parceria com o COB, bandeira havaiana, tá aí o time, os técnicos, Shane Dorian, um deles, observando o mar, analisando. Tá roendo as unhas ali, Elliott, tá tenso o Shane Dorian. Perdeu os cabelos. De tanto tubo. Verdade. Para quem não está acostumado, ele é daquela famosa geração Momento, né, Renan? Que ajudou realmente a modificar o surf no mundo. Uma geração que estendeu muitos limites do que vinha se fazendo até então nas ondas. A mesma geração ali de um tal de Kelly Slater, né, por exemplo. Aí vai colocar grandes nomes. Próxima bateria, camiseta vermelha, Tia Zebrowski, da França, recebendo aí suas instruções. Olha como ela é novinha, bonitinha. Ela ainda tem 11 anos. 11 anos. Nova. Já caindo no mar com tamanho, que esse mar para uma criança de 11 anos tem um tamanho. A carinha dela. Pode deixar, vou fazer tudo bonitinho. E ela tem ainda pela frente a Sierra Care. Ó, o técnico ali falando, ó, entra pra cá, vai pra lá. Ela tava ali olhando com uma cara meio de interrogação, né, tio? Tentando assimilar todas essas informações. Por isso esse evento é demais, né? A gente pega a inocência de uma criança. Claro, as mais velhas, os mais velhos já têm mais experiência, já são, né, pró-júniors mesmo, da categoria sub-18. Mas tem certos países que inscreveram, né, Edinho, no sub-18, atletas com uma idade bem inferior. Isso aí criou uma expectativa enorme para todos nós. E olha na onda agora, camiseta vermelha, Vahit Inzu, do Havaí. Com esse nome até achei que fosse taitiana, mas não, tá representando o Havaí. 2 manobras boas, começa bem a havaiana. A japonesa, a Mirai Ikeda, 3.33, tem uma onda lá fora. Quem vem de backside, dropou atrasada, a Maria Salgado, de Portugal. Prancha ali com as cores portuguesa. Já faz outra rasgada na cara ali da havaiana. A onda arma, mais uma manobra. Não, encheu. Acabou enchendo de vez. Até me enganou. Essa esquerdinha de bacana. 14 minutos e 42, Edinho. Pois é, e você vê que a portuguesa mostrando aí toda a força do time lusitano. E a Vahit Inzu realmente é aquele nome taitiano, mas tem tudo a ver, né? Afinal de contas, o Hawaii, muito provavelmente, o primeiro povo que chegou lá vinha do Pacífico Sul, lá do Tahiti, quando a gente vê o replay dessa boa onda surfada justamente dela, a havaiana. Quebrou. Com o nome tahitiano, né? Muito soltinha, né, Renan? Bem segura na onda. E a resposta da Maria Salgado, com aquele surf que eu falo que tem uma característica portuguesa, né? Que é de garra. Eu acho que os portugueses, eles são um povo que tem muito isso na genética deles, né? Aliás, não fosse isso, não teriam desbravado os mares do mundo inteiro antes de todo mundo, né? O detalhe também desse time havaiano, Edinho, todos e todas surfam muito. Não tem ninguém ali, deixa eu terminar já, porque tem onda agora de backside. Cavou ali, ficou por ali a portuguesa. Não tem ninguém assim com nível técnico baixo. Porque às vezes o time pode montar, né, de vamos levar esse que já é top, e não vamos levar um mais novinho para começar a criar experiência, mas não, todos chegaram prontos. E vamos na entrevista com Aaron Brooks. You said you're a little tired out there. The conditions here, as long as the swell's up, but there's still a bit of sun and other things to deal with. It's pretty rough. There's a pretty gnarly current that's sweeping me over. Like in the start of my heat, I was pretty far over on the right, and I had to like paddle my way back and get a couple. You're finishing with 12 points or better heat totals. That's very consistent. How much have you left in the tank? Are you about 60%, 70%? That heat, I was just, trying to get through because the heat I had a couple days ago, I pushed myself too hard and I kept falling, and I didn't make it. But this heat, I just knew that I needed to get a couple scores and then I could go full power. But there wasn't enough time at the end, but I'm stoked I made it. And I understand this morning you got a text through from a very well-known surfer, a bit of encouragement, a bit of advice. Can you tell us about that?
Yeah, Bethany is one of my role models. She's so nice, and she sent me a text this morning telling me to get 2 good scores and then try to get a 10 instead of just going out looking for a 10 right away, and it was just really cool. Well, hi to Bethany Hamilton, a very inspirational surfer. Good person to have in your corner. Yeah, she is. She's the best. Congratulations on another good result. Thank you so much. Bonitinha. Falando que na bateria ela saiu um pouco do pico, teve que remar de volta para pegar as ondas da bateria. Na bateria anterior ela puxou demais, ela tentou demais ser radical, caiu muito. Dessa vez ela quis ser mais certinha na bateria, fazer as ondas. E ela recebeu uma mensagem, Edinho, de uma grande surfista falando o seguinte: pegue 2 ondas boas e tire uma nota 10. Ela falou, vou tirar logo uma nota 10 nesse evento para ela. Você sabe quem é a surfista? Pois é, grande ídola. E ela falou, é muito legal tê-la no meu corner. Bethany Hamilton. Tá aí. O enigma desvendado de quem é o grande nome. Aquele nome que ela aprecia, dessa pequena estrela do surf mundial, Erin Brooks. Dentro d'água, a japonesa, durante a entrevista, pegou mais uma onda de 3,90, surfou bem. E olha a nota da havaiana, 6,17. Maria Salgado, de Portugal, naquela onda boa, 4,07. Agora é a vez da Untitled Chapter. Ela que é frontside para a esquerda. Surfa com o pé direito na frente da prancha, consegue passar a seção, prepara a manobra. Agora sim, rasga puxando para dentro. Espaço para mais uma? Sim, teve. Bateu, finalizou. Opa, não, mais uma. Aí agora ela finaliza a sua esquerda. Boa onda, demorou, mas conseguiu achar. E olha atrás quem veio, a havaiana, fazendo já uma rasgada. Acelera agora, dá uma batida, chutando a rabeta, consegue completar, mas no finalzinho, a rasteira ali da espuma fez com que ela não completasse a manobra. Time havaiano pena, aí, tá feliz, hein, Edinho? O Shenidori agora, depois daquela tensão, veio o sorriso. Ah, subiando assim já é esquema brasileiro, hein? Aí já começaram a pegar o esquema brasileiro, hein, Edinho? Verdade, Renan. Edinho, só antes de você iniciar, quantas vezes você assobiou pro seu amigo Mickey Hoffman, hein? Muito. E olha a japonesa, Renan Mirai. Uou! Batidão, ali tem espaço para mais uma rasgada. Que onda da japonesa! Uau! Até agora é difícil ver uma japonesa dando um claim, mas essa vibrou e eu também. E Edinho, concordo plenamente com o que você falou. O time feminino do Japão está impressionando mais do que o masculino. É com você. É isso, Renan. A Mirai é uma daquelas atletas que a gente não conhece, mas está mostrando aí todo o seu potencial. E falando em potencial, a gente lembra que também lá em Sunzal está para acabar a repescagem do round 3 sub-16, quando a gente vê o replay da Untitled Chapter. Ela que pegou a onda, até nos enganou, né, Renan? Parecia que ia ser curta, acabou conseguindo encaixar 3 boas manobras antes de finalizar a onda. Melhor onda dela, eu acho, até aqui nessa bateria. E aí eu dizia que logo no próximo round a gente tem a Laura Halp e depois a Sofia Gonçalves. E essa manobra, hein? Que pena que ela foi derrubada no final. Tá aí a japonesa, ó, impressionando todo mundo. Nessa paulada agora. Uou! Então, manobrão, hein? Manobrão. Eu tô esperando a comemorada, aquela que a gente não tá acostumado a ver. Ó, aquele soquinho no ar. Yes! Yes! Discreto, discreto, discreto. Yes! Fosse outra nacionalidade, tava pulando, dando um flick-flack com flex e cambalhota ali, né? Nossa, ainda volta olímpica. 8 minutos para o término, Vahit Inzo assume a liderança, 6,17. A Mirai Ikeda cai para a segunda posição, precisando aí de 6,54, mas eu acho que vem um notão para ela. E a Maria Salgado agora começa a se complicar, porque as duas primeiras colocadas, agora sim, 7,83 para a japonesa. Mirai Ikeda é a líder. Maria Salgado, para atacar a segunda posição da havaiana, precisa de 6,37. E a peruana, Untitled Chapter, nesse momento na combinação.
Mas ela tá guardando ainda uma nota, né? Tá. Daquela última onda dela que foi a melhor. Isso, eu dela. ia exatamente falar que ela ia sair, mas o Edinho já anunciou essa onda, então estamos esperando a nota. Enquanto isso, na prioridade, Maria Salgado. 7 minutos ainda para o término, tem tempo, tem a prioridade. 6,37. O perigo é, se a havaiana Varit Inzo trocar aquele 4,27, aí vai complicar bastante. Porque dentro dessa bateria, no meu ver, o nível técnico da japonesa e da havaiana é superior. E o que eu tô vendo, Edinho, até agora que começou a funilar, as mais experientes e os mais experientes realmente estão fazendo a diferença, né? Porque quando começa o campeonato são tantos nomes, tantas baterias e de repente aquele que é super mais velho, mais talentoso, mais técnico, tá perdido no bololô, mas na hora que afunila a gente consegue enxergar melhor, né, quem tá com um surf acima do outro, né, no nível técnico. Verdade. Né? E o legal do surf, só para terminar, é isso, né, Edinho? Saudações ali. É o Magu. É o Magu, Edinho, tá aí, é o Magu, Pois é o Magu, é o Magu. Esse aqui que tá com os 2 óculos, Magu de la Roça, peruano, dos primeiros a competir Multicampeão nacional, né? Os primeiros a competir no circuito mundial, foi técnico da Sofia Mulanovic quando ela foi campeã mundial, faz parte da história peruana, não existe o surf peruano sem Magu de la Roça. Legal vê-lo ali e legal vê-lo envolvido, né, de novo com o surf competitivo. O Peru construiu um belo centro de treinamento lá em Punta Rocas, exemplar, né, Edinho? Então, como a gente sabe que o Peru tem altas ondas e também tradição no esporte, acredito que a cada ano teremos aí a força peruana conquistando espaço. Diga-se de passagem, Renan, muita gente não sabe, mas quando o mundo ainda não tinha um circuito, mas tinha sim um campeonato, o primeiro campeão mundial de surf foi peruano. Felipe Pomar. E a história do Felipe Pomar, que ele estava em La Isla e de repente o oceano começou a sumir e voltar. Naquela época todo mundo achava que era uma lenda. Hoje a gente sabe que é um tsunami, né? É, verdade, foi Né? verdade. A sorte dele é que o mar recuou quase 2 quilômetros e depois voltou devagar. Mas quem não vem devagar é ela, ó, a japonesa. Acelerando, dando mais uma batida. Finalizando, deve trocar o 3,90. E essa história, né, Edinho? É legal a gente contar porque ela fica meio perdida no tempo, mas as lendas são verdadeiras às vezes. E tá aí o replay. Boa manobra ali. A primeira, essa atacando mais ainda o lip. A Mirai, ela tá trocando notas baixas, né, Renan? Mas não sei ainda se vai ser com essa que ela vai trocar. Ela tem a melhor nota da bateria, mas precisava dar uma melhorada naquela segunda nota dela. E tem gente lá no outside. Tá aí. É a Antia del Solar, 6,12. Saiu aquela nota anterior, 4,33. E agora é a vez da Lycra Vermelha. É o time havaiano. Varit Inzo faz a rasgada. Cavou, a onda deu aquela sumida. Por isso que ela fez uma rasgadinha sem pressão. A pedra apareceu. Vai dar um reforme ali para ela. É isso que acontece. Ela bate vertical e finaliza. Mais uma boa onda. 6,70. Ela assume a liderança da bateria. Essa bateria de número 2, round 4. Eu acho que ela não consegue com essa onda, Renan, mas foi bem interessante observar que mesmo a onda toda vindo fraca à esquerda, né, meio engordando, meio sem parede, valeu a pena trazê-la até o inside, porque a melhor manobra, a manobra mais vertical, foi justamente a última, depois que ela passou por toda aquela parte mais cheia da onda, né? Bem isso. 3 minutos para o término. Sai a nota da Mirai, ela aumenta 5,03. E lembrando que nós teremos ainda o Léo Casal, do Brasil, competindo agora à tarde. A Lara Hope na segunda bateria da próxima fase, que entrar no mar, né? E também a Sofia Gonçalves, entrando ainda final de tarde. Para você que está nos acompanhando, nosso hashtag Canal Olímpico do Brasil.
Mande a mensagem, participe. Essa transmissão é oferecimento N Sports, parceria com o COB e também toda a assessoria da Confederação Brasileira de Surf. E vem de backside agora Antia Del Solar, que é a terceira colocada, a portuguesa Maria Salgado, com a prioridade. Caiu para quarta posição, ambas precisando de notas muito boas ali, na casa dos 7,5 e 7,70. E o Mar Impossível não é, né, Edinho? Mas tá difícil. Não. E a gente tem assistido a várias baterias sendo viradas no último minuto. Só não tô vendo baterias, Edinho, com muita marcação, né? Legal isso, né? Assim no final. É verdade. Nós vimos uma ou outra que a atleta tava com a prioridade, segurou ali. Até lá bacana ajuda, né? Porque como tem várias ondas quebrando a direita mais para lá, a esquerda para cá, uma esquerda de repente mais para dentro, você consegue dar uma fugida ali da prioridade, mas a gente não vê as pessoas seguindo, marcando, né? Quer dizer, as crianças, né? Mas ontem a gente viu, né, Renato? Não, sim. Eu acho que depende muito do horário do mar e da situação que tá a bateria, né? A gente várias vezes viu ali o segundo colocado tendo a prioridade e tentando bloquear de todo jeito o terceiro que poderia ultrapassá-lo quando vem essa série lá fora. Essa vai ser aquela que vai varrer a galera, hein? Já fez, já varreu. Já varreu, né? Agora talvez essa possa dar um reforme ali, já é o final de bateria. Segundos finais já, né? Eu creio que não dá nem tempo de pegar alguma coisa que sobre atrás, até porque parece que não vai sobrar nada também. Nada, vai sobrar nada. Lá é La Sunzal, depois dessa pedra, né? A gente tá vendo aquela curva lá com o palanque, com as bandeiras, com essa direitinha quebrando bem mais lá fora, é La Sunzal. E essa La Bacana, 2 palanques funcionando ao mesmo tempo. Recorde de países inscritos, de surfistas também. São mais de 40 países, mais de 400 surfistas. Então a Isa teve que acelerar, como sempre faz em El Salvador, né? Eu acho que El Salvador ficou perfeito para esses campeonatos da Isa. Tem uma cultura muito legal, altas ondas, é quente. Todo mundo vai para El Salvador, volta de cabeça feita, fim de bateria. Nós vamos agora acompanhar os melhores momentos de ontem. Se liga, show de surf para você. Welcome to day 5 of the Surf City El Salvador ISA World Junior Championships. The swell has decreased just slightly, which means it's going to be super fun and rippable for all of our competitors today. Just over 4 minutes to go. Here's Hermaning as his best so far. That was his opener. Great turn right there. And so far, so good. I'm 16 and I just made a 9.23 in my heat. I'm really happy. Yeah, Rios, the goofy footer, loves to surf these lefts, loves to surf in trunks as well, and he's just going to town looking to better. After one of these events, you know the youngsters are coming out in full force, as we see now Elliott Perry. Hi, my name is Elliott Perry. I'm from Finland, super stoked to be representing here. Got a 9.33, just nice little double up insider, got 2 turns, super stoked on how it went. Will Ippo Suzuki become a star? He got a nice looking wave on the inside, hammers it down. Ippo Suzuki. Junior surfers up and riding. Huckabee on the right. Just had a look back, made sure that he wasn't interfering with anybody. And the surfer from Florida in red, taking to the sky. He's got a great air game. One of the few airs that we've seen in the event. Can he pull it?
Yes, he can. Massive. The section was perfect. Like, the section couldn't have been any better. And my plan was to go out there, get a couple sixes, and then try to go for something like that. And I almost fell when I came down. Like, my rail kind of dug, and I was like, oh no, I'm not gonna fall. And kind of just hung on to the white water and was able to ride out of it. La verdad, El Salvador me gustó mucho, nos recibieron demasiado bien. Es primera vez que vengo a El Salvador y es primera vez en un Mundial Júnior. Me siento muy orgullosa de mí porque he llegado lejos y bueno, espero seguir trabajando duro y avanzando más rondas. For that first turn, throws a lot of spray, drifts the tail out, goes for the layback on the finish. Arena with a great opening. Day 5 is a wrap here at the ISA World Junior Championships. We saw that wind come up through the afternoon, which added a challenge to the conditions, but we've seen excellent scores regardless. It's been a big day of competition with many surfers knocked out as it's been the full rounds of repechage. Be sure to check out isasurf.org for all the action. Bem-vindos de volta! Estamos acompanhando mais um dia de competição direto de La Bacana, em El Salvador. Nosso hashtag Canal Olímpico do Brasil aí na sua tela. Passa ali, manda uma mensagem, dê a sua opinião. Tem brasileiro e brasileiras entrando na água agora no período da tarde. E vamos dando continuidade com a categoria feminina. Baterias de 20 minutos, somando as duas melhores notas. A gente vê aí no outside as 4 competidoras se movimentando para a próxima série. Olha a série chegando lá fora, ó. Não parou de bombar desde o primeiro dia de competição, sempre deixando as ondas para os competidores com qualidade. La Bacana. Esse pico aí é perfeito realmente para os atletas soltarem o surf. Olha como elas estão bem mais lá à esquerda, indo atrás das direitas. Mesmo o mar já com algum carneirinho até, né, lá fora, aqueles pontinhos brancos que a gente vê, criado pelas crespas que quebram por conta do vento lateral. Mesmo com esse vento não tão bom, né, Renan, as ondas continuam de qualidade como essa. E vem camiseta amarela acelerando, a direita é boa. Passa a sessão pro couro, achou o melhor momento para executar essa rasgada. O drone tá indo junto com ela, lá na velocidade dela. Ótima rasgada. Boa onda da camiseta amarela que volta remando ali na disposição. A remada vai ser longa, a onda foi emparedada inteira. Pena que ela não fez ali no início, bem no início, uma manobra mais forte. Mas olha a distância que ela vai ter que voltar remando. E tá aí o replay. Olha só, Renan, e eu esperava até que por se tratar da Sierra Care, ela fosse mandar logo uma trauletada ali. Ela ficou bastante tempo na dúvida e quando foi enfiar a rasgada, a onda chacoalhou. Deu essa escalada na espuma, agora sim um cutback com mais segurança, mais sólido, terminando sua primeira apresentação, a filha do famoso Josh Kerr. E detalhe, agora, né? Oi. Ela foi preparando a manobra o tempo todo, mas ela estava um pouco atrás. Essa direita, ela tem um triquezinho, né? Quando ela acelera, se você já não vem com velocidade lá de trás, na hora que você dá o pump na prancha, você não consegue pegar a parede na velocidade que você gostaria para atacá-la, né? Verdade, ela tem uma seção que corre mais rápida do que supostamente seria, né? Naquele momento. Sempre dá uma enganadinha e me parece que foi o que aconteceu com ela, né, Renan? Ela vinha colocando, fazendo o time ali para fazer a curva e atacar, e a onda deu uma corridinha a mais que ela ficou meio, nem foi para cima nem para baixo, teve que passar reto ali aquela sessão. Essa é a bateria de número 3, round 4, vamos com a havaiana, vencedora da última bateria.
were saying it was a little bit tricky. You sort of found yourself struggling compared to the early rounds. Yeah, no, this was definitely the first heat I was a little bit shaky about, but, nothing less. I think it's getting closer to finals day and just, more and more people are starting to go down and just trying to, keep the good work and just, have each other's back through this. You guys had some early starts, but now as we get more than halfway through the event, things are leveling out. It's a marathon, not a sprint. Oh, definitely. When people say it's a marathon, not a sprint, I definitely know what it means now, for sure, yeah. How do you feel? How much more you got left in the tank at this stage? I mean, Team Hawaii is always a favorite through this event, so I'm going to try bring it home for this year, yeah. Well, we love that positive attitude. You guys are doing real well. Congrats. Oh, thank you. Quick word for anyone watching at home. I just wanted to say thank you, Mom, Dad, sister, brother. I love you guys. I miss you guys. Thank you so much. Well done. Thank you. Alô para os familiares, falando que o time havaiano tá com a energia que querem realmente ganhar. Ela também, tá ali cumprimentando a japonesa. E agora o nervosismo bateu, como ela falou, né? Muitas pessoas sendo eliminadas. Ela agora que está chegando próxima ali das finais, começa a acreditar que tem chance. E aí o nervosismo realmente, né? A ansiedade começa a querer aparecer. Mas está preparada. Eu volto a falar, o time havaiano veio para dar aquela segurada aí nesse pódio. Ou na prata, ou na bronze, ou no ouro. Mas veio forte, veio muito preparado. Eu não vi nenhum atleta ou atleta fora do contexto do nível técnico, no mínimo, bom. E aí a vez da Rita Suzuki do Japão. Primeira onda para ela, Serra quer naquela direita 4.17. Dessa vez a Suzuki não conseguiu soltar as manobras. E olha essa esquerda, promete. Quem dropou meio atrasado, Serra quer. Faz o cutback, ficou meio ali para trás, errou o time da manobra. Ainda temos a Tia Zebrowski, ou Taya Zebrowski, e a Bella Kenworth, dos Estados Unidos. Zebrowski da França. E no replay a onda da japonesa, Edinho. Pois é, mais uma japonesa mostrando, olha esse cutback, bem executado, o rebound ali na espuma, ela segurou bem. Não teve uma parede muito vertical, mas já abre sua apresentação. E a Serra quer já na segunda onda, Renan. Mandou a rasgada e desistiu, viu que a onda não tinha mais potencial, melhor ficar lá no outside mesmo e retomar a prioridade. Ondulação quebrando ali na cabeça da camiseta vermelha. E o oceano, e o oceano ainda está enviando muitas ondas, hein, Edinho? Realmente parece que esse novo swell já está começando a chegar, né? Tá misturando com o outro, né? Até a previsão dizia isso, que havia uma ondulação de período mais curto e ondas de vento junto. E aí conecta uma na outra, vai dando onda. E lá vem Bela. Batida ali de frontside, camiseta branca. Olha o tamanho. A onda tinha um tamanho, ela não foi agressiva, né? Ela deu uma aliviada na manobra, mas conseguiu finalizá-la, a Bella Kenworth, dos Estados Unidos. Eu ia dizer que a Serra Kerr, eu lembro de vê-la com, sei lá, 3 anos, 3, 4 anos assim, já na prancha com o Josh Kerr, em cima de bancadas bem rasas de coral, ou seja, uma menina que cresceu sem medo algum do mar e nem de fundo muito raso. Ela que, aliás, como irmão também, anda muito bem de skate, viu, Renan? Essa geração toda aí, aliás, manda bem de skate. O interessante, Edinho, é que a gente está vendo a Serra Kerr, que é uma das promessas australiana, e acabamos de ver a Erin Brooks. Essas duas meio que andam lado a lado, né, no nível técnico, e é impressionante como eu estou vendo a evolução da Erin mais rápida e melhor do que a da Serra, assim, na parte de competição, né? Não estou falando de surf, mas dentro desse campeonato, parece mais conectada em tempo de bateria, o que tem que fazer, e preparada para a competição, a Erin do que a Serra. Mas claro, né? Cada um é cada um. A Serra, de repente, pode evoluir e ganhar isso. Mas dentro dessa idade aí,
Tô vendo a Eren mais conectada no mundo competitivo, enquanto isso vem Tainá Hinckel da França, batidão reto. Ela tava ali recebendo, lembra? As informações do técnico, ela foi lá e fez bonitinho, para ela estar sentada mais aqui à esquerda. Que paulada para uma menina de 11 anos, né, Renan? Isso. Caramba. Manobrão vertical, já o Edinho comenta. Round 4, bateria de número 3, tá aí o replay. Olha só, foi lá na base, atacou com coragem, descendo no timing certinho, né, Renan? Chegando antes do lip ali na base da onda. Boa onda para estrear na bateria a francesinha Zebrowski. E olha só quem dropou de peito. Ela, Serra quer mais uma onda, ficou para trás. Não adianta, Renan. Né? O pessoal da Gold Coast quer ir para a direita, né, Edinho? É verdade. Sabe o que eu ia comentar? O fato, você estava comparando, né, essas duas atletas com nomes famosos e boas performances. Espera aí que eu comento depois dessa onda. Porque olha a japonesa, achei que ela fosse atacar ali o lip, perdeu o tempo da manobra, acabou caindo e ficando por ali. Eu ia comentar o fato que você dizia justamente da diferença da Sierra Kerr para Erin Brooks. O que acontece é que a Sierra tem acompanhado há muito tempo o pai dela, que virou free surfer. E ela o acompanha em todas as viagens, está sempre em lugares ali diferentes, na Indonésia e tudo. E eu acho que acaba influenciando nessa maneira dela enxergar o surf e até de escolher suas ondas, né, Renan? Ela não está como a Erin tão focada em competição. E olha agora a onda da tia. Boa rasgada no início, já tem uma baita linha essa francesa. Aí perdeu ali também aquela combinação da rasgada e batida. Mas olha a nota da Tainá Zebrowski, 6.17. Somente com uma onda ela assumiu a liderança da bateria. Deixa a Rita Suzuki na segunda posição. E a mais talentosa de todas, Sierra Kerr, cai para a terceira posição. Bella Kenworth é a quarta, prioridade com a Bella, lycra branca. Tudo acontecendo no inesperado nessa bateria feminina sub-18, Edinho. Sub-16. Sub-16, desculpa. Lembrando que daqui a pouco também teremos brasileira competindo lá em El Sunzal, falando em sub-16. Mas eu acho, você estava comentando, né, da Sierra Kerr, de toda a habilidade que ela tem. A gente vê essa menina surfando tubos enormes, ondas realmente embancadas de coral super rasas, mas talvez o foco dela não seja tanto a competição, por isso que ela não desenvolveu tanto esse lado. E aí uma pena ela não ter acertado, tentado a manobra, né, uma paulada ali que seria um ótimo combo de manobras para a tia. Mesmo assim, ela já fez uma pontuaçãozinha ali para garantir uma segunda nota, Renan. Essa é ao vivo. Vem a camiseta branca, preparou. Uau, manobrão, a onda arma de novo, faz essa rasgada. Olha que ela acordou na bateria agora depois dessa esquerda, hein? Voltou e voltou bem a lycra branca. Uma das melhores ondas. Fez o manobrão, encaixou outra rasgada. Depois trouxe a prancha para fazer a última rasgadinha ali. A Bella Kenworth dos Estados Unidos. A nota, com certeza, ela já alcançou de 1.97 para pular para a segunda posição. 7 minutos e 40. Prioridade com a australiana Sierra Kerr. E tá aí o replay. Uma boa onda realmente. Mais pela habilidade dela. Olha essa rasgada bem expressiva, outra fazendo bastante água. Viu que já havia concluído 2 manobras boas, tinha que esticar até o raso. Só que ali ficou muito raso também, né? Aquela encavalada com a tal da pedra, provavelmente no meio do caminho. Mas essa manobra seguida agora dessa rasgada já garantiram uma boa pontuação, mais uma boa pontuação para ela, que deve assumir a liderança dessa bateria, eu acho, hein, Renan? Acredito que sim. Mais uma ondulação quebrando essa imagem, né? De trás do palanque, desse ângulo, mostra
As ondas quebrando e olha a nota da Bela, 6,63 é a nova líder. A francesa cai para a segunda posição, troca 3,60, tá aí o time francês. A Rita Suzuki, que veio liderando a bateria inteira, agora precisa de 6,77. E Sierra quer na onda, tá precisando de 5,61. Começa com cutback. Pegou a onda muito lá para a direita. Vamos ver se essa onda vai emparedar ou se ela vai ficar meio gorda. 2 cutbacks, mais uma rasgadinha ali para dentro, nenhuma parede. Ela sabe dar os aéreos, ela sabe voar. Faz essa rasgada meio diferente ali para mostrar uma manobra diferenciada. Igual o pai. 5,61, Edinho. Consegue? Olha, eu não duvido. O problema é que, mais uma vez, ela deve estar treinando isso escondida na Indonésia, Renan. Drop deitado, né? Porque a segunda onda que ela vem até a base deitada. E aí, lógico que você não vai obter uma nota tão alta quanto se tivesse dropado nela normalmente em pé. De todo jeito, depois que ela conseguiu segurar ali, eu gostei, porque ela variou. Fez esse cutback, claro, onda deitada não é uma manobra de tanto risco, aí dá aquela variada, colocando a mão esquerda na água, meio layback, depois sim torcendo a cintura. Ela é espertinha, e quem faz muito essa manobra realmente hoje em dia, um dos magos da Twin Fin, é o pai dela, o Josh Kerr. Aliás, diga-se de passagem, essa maneira de variar o cutback se tornou a nova onda, né, entre os atletas hoje em dia. Legal isso, 5 minutos para o término. Vamos ver a nota da Sierra. Tá aí a molecada se protegendo do sol, assistindo a bateria. Lembrando que tem Sunzal, tem La Bocana, estamos ao vivo direto de La Bocana. Sai a nota da Sierra Cass, 5,10, ela não vira, mas vai para a terceira posição. Agora 4,68 é o que a australiana está precisando para avançar para a próxima fase. A Rita Suzuki veio da primeira para a última posição, tá com a prioridade. Deixou muito o tempo passar sem trocar nota, né, sem tentar surfar alguma onda e aí sim se restabelecer no outside em outro posicionamento. Com isso o tempo passou, as meninas foram surfando, as notas trocaram e ela caiu para a quarta posição. Prioridade 2 com a francesa, Zebrowski. E agora, Edinho, seria um trabalho da francesa colar na Sierra Kerr. Exato. E Mas não deixá-la à vontade nesses minutos finais. Olha como ela parou de remar. Fiquei curioso agora para ver como é que ela vai se comportar. Ela voltou remando para a Sierra Kerr, ó, que tá vindo remando lá da direita, ó. É que na televisão não aparece. Agora apareceu. Ela voltou lá, ó, o técnico deve ter falando: rema, cola. Olha como ela sai no desespero atrás da Sierra Kerr. A Sierra Kerr tá quase lá no México, mas ela vai atrás. Tá mesmo, né? Impressionante a distância. Olha lá o francês. Cola. Essa é a tática a ser usada nesse momento. Perfeito. Não, e nós falamos, né, Edinho? Acabamos de falar sobre isso e acontece. É isso, ela tem a prioridade número 2, a tia, então tem que levar vantagem nisso, né, Renan? Agora, a gente não pode esquecer que a Rita Suzuki, que tem a prioridade número 1, também pode mudar todo esse jogo. Mas realmente, a única coisa que está nas mãos da tia fazer agora é isso que ela está fazendo. Cola na Sierra Kerr. Edinho, a vida é uma escolha e uma renúncia. Ou é a japonesa ou é a australiana. Você vai colar em quem? Não, e não adianta colar na japonesa, porque a japonesa tem a prioridade. Exatamente. Renan. Aí, então, sobrou a Sierra. E agora eu quero ver como essa menina de 11 anos, é isso mesmo, Edinho, vai administrar essa prioridade faltando aí 2 minutos. Tá bonita essa disputa. Olha a Sierra empurrando ela. Será que ela já vai perder agora, no início? Acho que não. Não tinha onda ali, né? E também como a Sierra vai se comportar para ver dentro dessa marcação da francesa Zebrowski. 1 minuto e 50.
Olha, eu vou lhe dizer, pelo que a gente vinha observando já do surf da Sierra, que não é tão... olha, o que pode acontecer, Renan, é que essa remada, quando você cruza cotovelo, é uma coisa que não é bem vista hoje. Pelo menos não na WSL, e acredito que não também na International Surfing Association, sabia? Porque é muita proximidade, não há necessidade, né? Olha a Mas ela remada, não braço perdeu. a braço. A prioridade não trocou. Tudo igual. Prioridade 1 com a japonesa Rita Suzuki. Prioridade 2 com a Tainá Hinckel. Tadinha, ela vai fazer interferência. Mas não pode fazer isso. Ela não sabe marcar ainda, Edi, tá aprendendo. Rita Suzuki de backside, a onda é boa. Conseguiu arrumar no meio do caminho a cavada, fez a rasgada. Mais outra. Agora é a junção. Oh, Edinho. Voltamos no último minuto. Prioridade 1 agora com a Tainá Hinckel. Marcando braço a braço, não deixando a Serra quer respirar. E a japonesa pegou a onda, tinha oportunidade. Poderia ter virado a bateria, mas errou. E agora, 30 segundos. A Serra vai ficar traumatizada nesse Pro Júnior. Olha, essa onda apareceu, agora a francesa tem que ir. Agora ela foi. De frontside, 20 segundos. Perfeito. Perfeita a marcação, perfeita. Perfeita, só falta a onda abrir. Abriu, dessa batida, segurou. Time francês vibrante. A Sierra calma que não acabou, Edi. 3 segundos. Não acabou. Vem a Sierra. Remanda agora. Fim de bateria. O inesperado aconteceu, senhoras e senhores. Olha o time francês indo à loucura. A Sierra que é claro, um dos maiores fenômenos do surf mundial. Por isso que as atenções estavam voltadas para essa marcação dessa inocente, mas não... Jovem, nada. Sim, francês, Edinho. Verdade, de inocente agora não teve nada. Eu vou lhe dizer, ela mostrou muita coragem, porque a Sierra já estava tiririca da vida ali, quase perdendo a compostura, porque realmente travou qualquer oportunidade que a Sierra tentou arrumar ali. Olha... Perfeito, ainda pegou uma onda que é capaz de trocar o 3,60 dela, né? Porque foi uma boa finalização num lugar crítico da onda, mas também tanto faz, né? Ela já estava na liderança. Já estava na liderança. Agora, teve momentos ali arriscados até, viu, Renan? Já já a gente termina, foi demais essa bateria, nós vamos pro break e já voltamos. Continue com a gente. There's something profoundly spiritual about riding waves. Water is transformative, healing. You're at the mercy of Mother Nature, the ever-changing movement of water. The ocean is the great equalizer. You don't need to belong to a certain race, religion, or gender to surf. The pursuit of these fleeting walls transcends sport. It's a way of life. Surfing has the power to change the world and will now take the next step onto the world's greatest sporting stage, the Olympic Games. The International Surfing Association is the world's governing body of surfing, recognized by the International Olympic Committee with member nations around the globe. This is the International Surfing Association. This is a better world through surfing. Welcome back, surf fans. You're watching the Surf City El Salvador. Estamos de volta. E que bateria foi essa última? Agora, sub-18, repescagem, bateria de número 3. Nicolas Epps de Porto Rico. Martim Nunes de Portugal. Hugo
Ermenin da Alemanha e Elliott Perry de Israel. Essa é a bateria sub-18, round, bateria número 1, sub-18. Bateria de 15 minutos. Voltamos ao desespero. Por que será? Ah, sim, porque agora é repescagem, né, Renan? É, por isso aí que é o desespero. Começou, repescagem é desespero, É o round 3 de repescagem, né? A primeira bateria, sub-18. E lá em El Sunzal tá rolando também, só que a sub-16 repescagem. Lá no momento a gente tem justamente o mesmo round 3 masculino sub-16 de repescagem, só que lá já está na 8ª bateria, logo mais começa a repescagem das meninas, e aí a gente vai ter bateria com a Laura Halp e depois com a Sofia Gonçalves. Edinho vai ficar antenado, passando todas as informações lá de El Sunzal. É o dever de casa dele. Enquanto isso, em La Bocana, a série vem fechando na cabeça dos meninos. Lembrando que é o round de repescagem de número 3. E olha, tem onda. O Hugo Hamlin entrou e saiu. Pegou a técnica da Sierra Kerr. Dropando de peito. Você tem né? trauma de dropar na espuma, Edinho? Pelo jeito você tem trauma, né? Tenho, cara. Eu sei, deu pra ver. Você tá chocado com a galera dropando na espuma. É lógico, você vai dropar e tem que sair de peito chegando lá na base, ficando em pé. Muitas vezes isso é usado até propositalmente em certas situações, especialmente no longboard. Mas não é o caso aí, né? Aí acontece quando realmente você foi arremessado lá de cima. O Nicolas acho que vai nessa onda. Acha não, tá nela. Já vem de backside, atleta régula, dá essa batida. Forçou ali a rabeta, saiu bonita a manobra. Ele já tem 1.40, ele é de Porto Rico. Essa é a segunda onda. O alemão ali na liderança. Ainda tem onda do Martin Nunes e do Elliott Perry. Agora, comentando a última bateria, né? Que foi muito legal. Foi muito legal. Foi a bateria mais emocionante pra mim. A disputa ali... Nem é pela disputa, Edinho. É porque a menina tem 11 anos, não é isso? Você botou 13? Pois é, 11. Não, a não tia tem Zabrowski. 11. Não tem 11. 11 anos. Não é possível. É. Não é possível. Eu vou botar 13, vai. Ela foi muito... Não, mas só é 11 Não dá mesmo. pra ter 11 anos. E nem aquela... é a mais nova, hein? E nem é a mais nova. É, a mais nova acho que é de Trinidad e Tobago, não é isso? Isso, é. É. Agora não é possível, Edinho. 11 anos, não, eu não creio. Eu não creio. E esse é o Elliott Perry da Finlândia. Próxima bateria contra o peruano, costarricense, o inglês, Kieron Smith. Jesus Pérez da Costa Rica, Juan Diego Rios do Peru. Categoria sub-16. A Patino Ubeda, lá de Trinidad, é a mais jovem. É. Eu sabia que ela não tinha decorado o nome. Ainda bem que você me salvou, Edinho. Agora, enquanto tá esse flat, eu convido a todos a participar da nossa transmissão através do hashtag Canal Olímpico do Brasil. Essa transmissão é oferecimento da N Sports, junto com o COB, suporte da CBS. Aliás, a CBS fazendo um bom time, colocando toda a comissão técnica de ponta lá em El Salvador. É uma nova gestão, tudo diferente. E dentro d'água, a liderança ali da Nicholas Epps com 4.90. Ainda esperando a primeira onda do português, né? E do Elliott Perry de Israel. Agora, Ed, voltando na última bateria. Ed, eu tô ainda na última bateria das meninas ali, que é aquela marcação para uma menina de 11 anos em cima da Sierra Kerr, Edinho. É a mesma coisa... Eu não vou nem falar. É querer marcar o Neymar. Não dá, Edinho. É difícil. Não, dá. É O pior é que no surf dá, porque a regra estava com ela, né? Ela e seus 11 anos, a francesa tia Zebrowski. A regra, ok. Mas a mente dela, coragem, de como se né? comportar, né? Até porque a Serra deve ser a ídolo dela, né? Entendeu? Talvez. É, olha, lógico, depois com dessa, certeza. não mais, né? É. Depois que vem é o Eli. E tem onde Elliott Perry entrou e saiu. Né? Mas o time todo também berrando para ela, cola.
Ela não tinha como desobedecer a equipe inteira, né? É. Mas o interessante vai ser que o técnico agora francês tem que falar, na próxima não dê cotovelada, fique um metrinho mais para baixo, né? Dê um respeito, não precisa ser tão ferozes assim, né? Para chegar ali e colar daquele jeito. Porque pode ser interferência na próxima. Poderiam até... Pois é. Né? E dropou agora o Eli Bocan de Israel. Pessoal, para você que chegou agora, eu e a Edinho estamos comentando ainda a bateria anterior da categoria feminina, onde a Serra, que é uma das mais talentosas, acabou de ser eliminada por uma jovem francesa de 11 anos. Eu não acredito, eu acho que tem 13. Eu acho que ela nasceu 2 anos depois, foram lá e registraram, Edinho, sabe? Igual futebol, né? Falsificaram o ID dela. Mas é o seguinte, Renan, vale a pena também ressaltar o seguinte... Ela estava vencendo no surf também, né? Porque quem estava atrás de uma nota que não fez a bateria inteira foi a Kerr, a Sierra. Então, além de tudo, não é que ela venceu porque usou a tática e a prioridade. Não, ela quebrou. Segurou, assim, acabou com as chances da Serra Kerr tentar se dar bem ali. Foi uma ótima tática, né? Com o time inteiro ali apoiando. Foi uma bateria bem interessante. E que vai servir de lição tanto para a Serra quanto para ela. E aí, time Brasil. Salve, salve, meninas! Entendeu? Time Brasil. Entendeu, Edinho? E lá na francesa, ela também vai aprender a marcar melhor. Enquanto que a Serra agora vai ter... né? Porque dava para dar uma enganada, ela era muito jovem ali, ela precisava só mais se concentrar. Quando acontece, tanto para um lado quanto para o outro, nesse esquema da prioridade no final de marcação, ambas as partes precisam ter muito foco, senão não dá certo. E tem onda, Eli Bocan é o terceiro, dá a batida, essa bateria é bem mais fraca, né? As notas ainda não saíram, prioridade 1 com o português Martin Nunes, ainda não abriu seu placar, prioridade 2 com o Hugo Hermenin, tá ali com 1,60. E o Eli Bocan surfando uma onda em cima da outra, mas sem completar, né? Ondas ruins, já é o segundo. Nicolas Epps assumiu ali a primeira posição e ficou. Lembrando que essa bateria é a primeira bateria round de repescagem 3. Round 3 da repescagem. Sub-18. E olha na remada, no replay, essa outra tentativa, ele quase consegue segurar a manobra de layback lá na base, mas não deu. É interessante, né? O layback realmente é aquele movimento que te salva em várias situações. Você se apoia literalmente na água, né, Renan? Embora pareça algo meio insólito, na verdade funciona muito bem. Como você está em movimento, dá realmente para se segurar na água quando vem o lycra amarela na onda. É o alemão, Hugo Hermenin. Agora a onda armou, uau, que manobrão, vertical. Rasgou puxando para dentro com força, a onda ficou ruim, mesmo assim ele conseguiu jogar bastante água, finalizou bem. Agora é a vez do frontside, Martin Nunes, português, surfando essa esquerda, atleta goofy footer. Primeira onda, fez a rasgada ali antes do que atacar, preferiu fazer a rasgada antes do que atacar a espuma. Vamos ver como é que ele vai se comportar a partir de agora, porque pega a primeira onda, né? Você volta remando, já começa a ler as ondas mais embaixo do que sentar lá fora e ficar olhando para o outside. Isso às vezes faz o seu posicionamento ficar diferenciado. Verdade, né, Renan? É uma coisa em que a equipe pode ajudar de água, mas a sua visão é a sua visão. Então, às vezes, você pegando uma onda e voltando, tem até atletas que muitas vezes, mesmo com a assistência do jet ski, preferem voltar remando, se não é muito longe, não vai perder muito tempo, justamente para isso. Para observar as ondas quebrando, né? Tá aí ela, a marcadora. Minha heroína. Tá baixo, né? Aham. The last heat was very difficult because there was like Syria here, Belac and North Japan, and this is a big nation, and
I always saw her in Instagram. She's ripping. And for me was a bit difficult, but I made it with the pretty and yeah, it was fun. Your surfing was very good, obviously, but what about the paddle with Sierra, the priority? That was tough, huh? She was really close. Aí a gente viu a camiseta azul. It was very difficult because I didn't want to take some wave for her score and Vibrou ali o Eli bacana. because Sierra is a very good surfer and if I I don't want to give her any space. You want to make sure she doesn't catch a wave. yeah, I don't want to take some waves. Awesome. But you're happy to talk in French, give a message to your friends, your family in French? Merci beaucoup d'avoir regardé ma famille et tout à France, Tahiti, je sais pas quoi. Et voilà, merci beaucoup. Congratulations. Thank you. Well, we're here to find stars. I think we've got one. Aí você traduz o francês que eu vou traduzir o resto, Edil. Ela falando que... Só o finalzinho, né? Que ela agradece a família, o pessoal do Tahiti, sei lá, de mais onde. Muito bonitinha, parabéns, Tainá Zebrowski, eliminando Sierra, que é classificada para a próxima fase do evento principal, pessoal. Não era repescagem, não. Evento principal. E dentro dessa bateria, faltando aí 6 minutos e 30, bateria de número 1, round 3 da repescagem, categoria masculina, Nicolas Epps, é o líder, Hugo Hemning voltou para a segunda posição, tem 4.83 e 1.10. Martin Nunes de Portugal surfou sua primeira onda, 3.10, já é o terceiro. E aí no replay a gente vê o camiseta vermelha acelerando, tentando passar essa sessão, conseguiu. E aí a onda empareda para ele, dá essa batida inteligente, até aliviou o peso para a prancha ganhar velocidade e chegar lá na frente sem tomar a rasteira da espuma. E com isso tá ali liderando 4 e 3,5. E lá não, é porque justamente o Nicolas passou para primeiro, mas o Hugo na sequência pegou uma onda que a gente viu ali no finalzinho da entrevista, ainda não teve o replay dela, que provavelmente vai entrar no somatório dele, porque ele está trocando 1.10, essa onda aí, ó, dá uma olhada. O que tu acha, Ana? Porque acho que essa o recoloca de novo na liderança, não? Foram duas manobras, né? Manobras na espuma. 1.17, colocou. Achei que ele precisasse mais. O problema foi que o Eli também fez nota, hein? Tá aí a bandeira de Israel. Eli bocando 4.77, é o segundo. 5 minutos para o término. Prioridade 1 com o português Martin Nunes, está precisando de 2.91. O alemão caiu para terceiro, 1.17. E o Eli bocando também poderia, né? Que ele caiu agora para terceiro, porque sai a nota do Hugo Hemning, 3.77. Ele vai para a primeira, a bateria está muito apertada. Os 3 primeiros, até o Martin Nunes ainda está muito vivo, porque ninguém ultrapassou a casa dos 5 pontos. Tem bastante tempo, então qualquer nota ali de 3,5 ou 4, para qualquer um deles, vai ter alternância ali nas posições. E tá aí Tainá Zebrowski fazendo um excelente papel dentro da bateria, marcando. E pelo jeito, né, ela representa a França, mas vem do Tahiti, né, Edinho? Acho que ela até falou do Tahiti na entrevista, né? Mas ela, eu não tenho certeza, porque ela falou assim, aí um abraço para todo mundo, minha família na França. E aí ela comenta, e Tahiti, e sei lá mais onde, né? Que ela falou, no Chipaquá. Tipo, então, sei lá mais o quê. Ela tem razão, o mundo inteiro ligado nesse evento, né, Renan? Que bacana, inclusive, com a gente aqui no Canal Olímpico, lá no SAF também, no Sério ao Fundo, gente do mundo inteiro. Olha essa paulada. Ele já é o primeiro. Vai trocar, acho que 3.77 somente com essa manobra. Prioridade 1 continua com o Martin Nunes, muito seletivo o português nessa bateria. Isso pode custar caro. Vamos ver se a estratégia dele deu certo. Ele tá trocando, 483, é a menor nota dele até aqui, né, do
alemão. A gente lembra até, falar alemão parece estranho, tem um alemão competindo por uma medalha de ouro no Mundial Júnior, mas eu lembro que a última edição desse evento, numa das categorias, na Sub-18, justamente, quem venceu foi justamente um alemão, né, Renan? É. O Grant, não foi? Foi. Foi ele mesmo, né? 2 minutos e 40. Não. O Clapp. Lembra? Clapp. Noah Clapp. Verdade. E agora o alemão dispara na liderança com a melhor nota da bateria de 6 pontos. Prioridade 1 com o português. Olha, ele tá lá fora. A corrente deve ter arrastado ele um pouco para a esquerda. Não sei se ele tá procurando aquela onda mágica para a esquerda ou para a direita. Eu sei que ele tá agora correndo contra esses 2 minutos e 10. Tem uma remada mais aqui embaixo. Vem o alemão e mais uma. Tentando trocar 4,83. Fez a primeira manobra ali na espuma. Nada demais. Preferiu sair da onda. Vem remando agora o vermelho. Nicolas Epps também não entrou na onda. Mas na onda de backside atacando o lip. E lá e bocando de Israel. Deu o claim ali olhando para o palanque. Troca 1,23. Prioridade 1 com o Nicolas. Prioridade 2 com o Martin Nunes. Será que ele remou e perdeu a prioridade? Só pode ter sido isso, né? É. E o replay é de uma manobra. Uma manobra só, mas vertical, atacando bastante. Ficou um pouco preso. O Eli tá trocando 4,57. Eu não sei se ele consegue com essa manobra, não. Para tentar ampliar, né, sua diferença ali para cima do porto-riquenho. Ou chegar até a liderar a bateria, mas eu acho que não. 5,34 é o que o Nicolas Epps precisa. Martin Nunes 6,24, são notas difíceis. Faltando aí 1 minuto, prioridade com o Nicolas. Pelo menos os dois que precisam de nota estão aí nas primeiras posições na fila da prioridade. Olha a remada lá fora, 44 segundos, tem uma ondulação aparecendo. Vamos ver quem vem, e é o português. Martin Nunes, o vermelho foi para a direita. E o português para a esquerda. Os dois precisando de notas. O porto-riquenho vai lá e finaliza com essa batida de frontside. Não creio que ele alcance 5,34. Agora é a vez do português, se a esquerda foi boa, parece que não, que ele tá remando já ali. É, curta, né? É. Prioridade 1 agora com o alemão. E quem diria, hein, Edinho? Um alemão e um israelense avançando. E agora vem o português, mas não dá mais tempo, essa onda não tá valendo. Infelizmente. Que pena pra ele, hein? É, uma bom onda surfista. que teve uma primeira manobra boa, aquela famosa, né, Renato? A melhor onda você pega depois da bateria. É, mas essa nem a melhor onda ele pegou, não, nem boiou foi. mesmo. Essa ele não se achou, uma pena. E o alemão e o israelense avançam para a próxima fase, superando aí o surf português e o surf de Puerto Rico. Parabéns. Olha, acho que valeu essa onda, hein? Valeu? Eles não estariam... Valeu, porque senão não colocariam... Ah, não. Não valeu, não. Então valeu vamos mesmo, para o tudo break. certo. Vamos para o break, já voltamos. There's a right time for everything. A right time to learn. A right time to try. A right time to fall. There's a right time to face yourself. A right time to enjoy pleasures, to make friends.
There's a right time to listen and a right time to make decisions. There's a right time for fear and for success. There's a right time to find your wave, and there's a right place to enjoy your passion like nowhere else. Buenos tardes. Welcome back. Bem-vindos de volta, senhoras e senhores, acompanhando ao vivo, direto de La Bocana, o ISA World Junior Surfing Championship, sub-18 masculina na água, bateria de número 2, repescagem, round 3, Juan Diego Rios, do Peru, Kieron Smith, da Inglaterra. Bateria muito difícil. E olha essa série impressionante. Que semana de swell de ondas em El Salvador. Swell abaixou ontem, de repente já começou a subir agora do meio do dia para tarde. Já tem ondulação confirmada para o fim de semana. Se tivesse que escolher uma semana para colocar esse evento, eles acertaram na mosca. E essa bateria tem 20 minutos, Edinho? Essa, sim, porque é... Ué, engraçado. Acho que o relógio ali tá errado. Tinha? Porque... pode ser. Porque na outra eles colocaram 15, né? Isso, 15 minutos. Mas ontem eles colocaram de 20 e depois trocaram para 15. Olha quem vem camiseta amarela, bonita cavada, batidão reto, estilo bonito. Gostei. Lá fora camiseta branca e azul. É da Finlândia, Elliott Perry, que acabou de fazer essa manobra. Da Costa Rica, Jesus Pérez, Juan Diego Rios, do Peru, e o Kieron Smith, da Inglaterra. Prioridade 1 com Kieron. Primeira onda ali do Juan Diego Rios, 5.17. Esperando, começa forte. Jesus Pérez, 0.57. E parece que eles colocaram 20 minutos mesmo, Edinho. Não sei. Até agora não trocaram. Não. É, verdade. E olha a nota do finlandês, 6 pontos. A nota do Kieron Smith, 3 pontos. Pois é, isso que eu ia comentar, Renan, que o Ellie, eu já vinha observando, ele vem muito bem em todas as baterias, acabou caindo para a repescagem, mas ele apresentou um surf de gente grande, viu? Ele tá aí na sub-18, mas eu acho até que ele é bem mais jovem do que isso, quando a gente vê o Lycra vermelha descendo a ladeira e caindo na base. Vamos esperar. Ó, Edinho, e fiquei sabendo que a Laura Hope já entrou na água lá em Sunzal, que é o segundo palanque do campeonato, né? São 2 baterias simultâneas. A bateria começou agora. Mas está valendo a bateria da brasileira. E nós estamos com essa imagem do palanque em La Bocana. Nosso hashtag Canal Olímpico do Brasil está ali para você se manifestar, mandar a sua mensagem. El Tunco. El Tunco é a região aí, né, Renan? O evento no dia 17 em Huntington está de volta. Da ISA, né? Vai ser o ISA World Surfing Games, para começar a qualificação para a Olimpíada de Paris. A onda escolhida é no Tahiti, Chopo. Imagina essa molecada já surfando, competindo pelo ouro olímpico no Tahiti. Vai ser muitas emoções. Tomara que dê altas ondas. Não muito grande, não muito pequeno. Aquele que todo mundo pega tubo, sai feliz. E que nós, fãs do esporte, né, Edinho, estaremos aplaudindo tudo o que estiver acontecendo, porque é uma combinação até então nunca vista. Olimpíada, Chopo. Que é igual? Uau, adrenalina. Vai ser total, uma das ondas
mais desafiadoras do planeta. E eu acho até bastante coragem, né, da International Surfing Association escolher essa destinação, né, Renan? A gente sabe que os atletas olímpicos, cada time leva o seu melhor, mas vários times às vezes não tem tanto preparo quando a gente vem Takehei Elakot do Tahiti na onda. Uau! Batidão, mas ficou por ali. É o Jesus Pérez, Edinho. Ah, desculpa, eu tava com a bateria de Sunzal aqui na mão, Renan. Desculpa. Não tem problema, Jesus Edinho Pérez. Leite. É o Jesus Pérez da Costa Rica. Prioridade 1 com o finlandês Elliott Perry. Bom surfista esse finlandês, hein? Mais um que deve somar aí para a Finlândia, colocando a Finlândia também dentro das disputas. E vamos com o alemão Hermening. Yeah, I started the heat very bad, like with a 3 and 1, and then I was able to find a couple of good waves, a good left with a 4.8 or something like this, and then my strategy was to catch these rides that makes you one good turn, and so I went for it and I got a 6. Solid, great way to change up that strategy, going for the lefts to bank those scores and then finding the right. Have you taken those different approaches when the conditions are a little bit cleaner in the morning? Does it look a little different for you? Sorry, can you repeat the question? I didn't hear it. There's so much going on down here. When you come down early in the morning for your free surfs, how have you been going in the lineup? Yeah, this morning was pretty glassy, so conditions change a lot. And I tried to adapt my strategy and before the heat look the conditions and try to look for these good waves, and yeah, it works. So solid performance. Would you like to say anything to your family watching? Yeah, un saludo a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis amigos, a mi entrenador Julián, y a seguir así. Well done. We'll see you in the E o next Hermening one. mandando as saudações para os amigos, familiares. Enquanto isso, o Juan Diego Rios, peruano, finalizou uma boa onda. Renan, e lá em El Sunzal, já que eu até me atrapalhei com o nome porque estava observando a outra bateria também, Lara Haup marcou uma nota 6 e vai liderando a bateria. Cada uma das 4 atletas já fez sua primeira onda, mas a Laura disparou na liderança. Ainda 14 minutos de bateria ainda por lá. Última onda do peruano, 5.17, é o segundo. Jesus Pérez, terceiro, descarta 0.57. E o Kieran Smith da Inglaterra descarta 1 ponto, já tem uma nota de 3. E quem vem é ele, Elliott Perry da Finlândia. Boa batida. Já sai por baixo, coloca a sua segunda onda. E parece que aumentaram mesmo o tempo de bateria, hein, Edinho, nessa bateria. Não eram de 15 minutos? Acho que a primeira foi de 15 ou o tempo ali estava de 15? Bom, eu acho que a gente teve os melhores momentos antes, e quando a gente entrou naquela bateria, Renan, ela já estava nos 15, mas acho que foi de 20 também. Acho que foi isso. Então, porque eu vi o Eric, né, que é representante da ISA, pela manhã falando que as baterias de 15 minutos teriam acabado, que agora tem tempo, cronograma tranquilo para colocar 20 minutos. Então, realmente, essa bateria, a anterior e a próxima, e todas elas, até a final, 20 minutos no somatório, as 2 melhores ondas. Lembrando que essa é a repescagem sub-18, né? E depois a gente tem o round sub-16 ainda também rolando das meninas. E evento sempre acontecendo em paralelo lá em Sunzal. Ela Haup ainda na liderança. Boa essa onda aí do Diego, né? Boa onda. Pena que caiu no final. Agora, 8 minutos e 40, tem onda agora de frontside, já o Edinho termina, vem Jesus Pérez, precisando de 2.58, bonita manobra, cutback bem alongado, outra rasgadinha ali
para colocar a segunda manobra, mais um cutback, onda branca, onda difícil, mas bem trabalhada por Jesus Pérez, levando ela até o finalzinho. Prioridade 1 agora com o inglês Kieran Smith. Boa onda do costarriquenho. É aquela onda que não tem muita verticalidade, mas ele fez bem, inclusive os cutbacks batendo realmente, né? Erguendo o bico na hora que entrava na espuma que vem ali na contramão da direção que ele pega. E eu ia comentar, Renan, que o Elliott Perry me parece um daqueles finlandeses que, na verdade, deve morar em outro lugar, né? Para apresentar o surf que ele apresenta. Ah, com certeza. Só dá uma checada aí na ficha dele. É. Tá aí o time local. Engraçado, né? O time local que eu achei que ia vir mais forte nessa edição não veio. E é uma edição atípica, pessoal. Recorde de países de inscritos. Mais de 40. Mais de 400 inscritos. 2 nações novas, Senegal e Tailândia. Né? Na categoria aí Pro Júnior. E dentro d'água, Elliott Perry 4.83 na segunda, volta para primeiro. Agora Juan Diego Rios 5.67 para assumir a ponta da bateria. E lá embaixo o Kieran ainda precisando de nota e no replay a onda do vermelho, Edinho. É aquela onda do Juan Diego Rios mandando a paulada na junção, uma onda não tão grande quanto a gente viu as outras, mas pode ajudá-lo em seu caminho. Agora essa sim tinha um tamanho, só que ela acabou rolando mais fora da bancada um pouco, né, Renan? E ficou com a parede bem deitada ali o tempo inteiro. Tinha esse pico na frente, mas a onda correu, acabou não tendo nada muito vertical para o Jesus Pérez. Imagem do line-up. Esse ventinho tradicional entrando no final de tarde. Os 3 atletas posicionados ali, um ao lado do outro. Vem remando agora o líder da bateria, o Ellie. Camiseta amarela, bom surfista, né? Ele já tem a linha, viu como ele esperou o momento. Chegou um pouco atrasado, mas troca ali aquele 4.83. Mais uma... E olha... Fala, Edinho. Desculpa, Renan, não ia só atualizar a galera, que a Laura Halp, lá em El Sunzal, mandou mais uma boa nota, 8.75, ela que havia iniciado sua bateria com uma nota 6, agora dispara com mais do que o dobro de somatório das outras atletas, uma argentina, uma da Nova Zelândia e outra do Tahiti, e vai liderando a bateria essa que é a da repescagem sub-16, lá em El Sunzal, para as meninas. Ela botou as meninas na combinação? Não chega a estar... sim, a terceira e a quarta, sim. Mas a Victoria Muñoz Larreta, da Argentina, que é a segunda colocada, não está na Kombi, mas está quase. Precisa 9.75, Renan. Ufa, já dá uma tranquilidade para nós que estamos aqui ao vivo, direto de La Bacana, acompanhando essa bateria simultânea com o Edinho ali colado com as informações. Obrigado a todos pelo suporte. Transmissão da N Sports, junto com o Kobe. E também passando no canal do Série ao Fundo. Mais ainda, com toda a Confederação Brasileira de Surf em El Salvador. Passando os detalhes, os bastidores do time Brasil. Tudo isso acontecendo nessa semana mágica em El Salvador. Dentro d'água, prioridade, camiseta vermelha. Juan Diego Rios, 5.67 é o que ele precisa para ir para primeiro. E aí a camiseta branca, o lycra branca Kieran Smith, 7.24 para ir para segundo. E o Jesus Pérez da Costa Rica, 6.31. Tá difícil para eles. Tá bem complicado. Tá. Porque os 2 atletas deram uma distanciada ali, o finlandês e o peruano. E engraçado que eles também se distanciaram no line-up, né, Renan? Parece que 2 optaram muito mais pelas direitas e os outros 2 aqui, o lycra branca e amarela, pelas esquerdas.
ou foi só o vento e a correnteza, né, que os levou para lá. É, tá forte. Geralmente nessa parte da tarde a corrente aumenta, olha essa rasgada. E foi exatamente com o alemão na entrevista, acho que nós esquecemos de passar a entrevista do alemão. Ele falou isso, né, que tinha uma corrente passando um pouco. E ele teve que se manter ali na corrente remando. A maioria das atletas e dos atletas que saíram comentaram sobre isso. Acabamos de ver a onda do Kieran Smith. Ele tem que superar aquela nota de 3 pontos para na próxima diminuir ali aquele 7.24, que é a onda nesse momento que ele está precisando. Prioridade 1 com o peruano. E o Elliott Perry. Muito tranquilo, né, Edinho? Muito sossegado, competindo na dele, escolhendo as ondas dele. Abriu com 6, depois botou um 4.83. Tá procurando as direitas. Você pode ver que ele tá sentando bem mais à esquerda do palanque. Gostei da frieza do finlandês. Verdade. Especialmente porque ele parece bem jovem, né? O finlandês também... Normalmente é um cara meio calmo, né? Ou não. Ou não, né? Ou não. Ou não. É. Hoje em dia, tudo que a gente imaginava que fosse não é, Ed. Mudou tudo. Olha o circuito mundial, quantas nações diferentes temos hoje dentro do circuito. Quantas nações novas aqui nesse Pro Júnior chegaram com atletas com nível técnico, brigando ali na ponta. O nosso próprio Brasil não está indo bem. Pois é, para tem estar indo bem, teria que estar no main event. Né? Verdade. Não temos nenhum atleta no main event. Né? Não, foram todos para a repescagem. É aí que eu falo, a gente tem a sorte de ter a segunda chance. Né? Mas que deveriam estar ali no main event, pelo menos 1, 2 ou 1 de cada categoria. Ainda chegamos na metade do campeonato, né? Agora que são as fases finais. E aí no replay a onda do camiseta branca. 4.10 nessa onda. Boa onda pequena, mas ele conseguiu apresentar um surf bem legal. Lembrando que a Maia e o Lucas Camargo já foram eliminados do evento, né, do time brasileiro. Então a gente segue com 10 brasileiros ainda na competição, mas todos pela repescagem. E como eu suspeitava, Renan, o Eli tá aí na sub-18, mas ele tem só 15 anos. Mas claro, né, aquilo também que a gente suspeitava, que ele não mora na Finlândia, não. Sabe onde ele mora? Em Cenidas. Ó, Califórnia. Califórnia. Ele que gosta de surfar e também de andar de snowboard, né? Ah, por isso que ele Aí já sim, tem vale a pena morar na Finlândia. É, por isso que ele já tem esse estilinho meio de snowboard, soul assim, né? Mais tranquilo. E vai se classificando, surfando bem, competindo bem. Tá ali o peruano correndo atrás, remando atrás do Jesus Pérez da Costa Rica para marcá-lo, mas ele pegou essa ondinha mais na beira, ó. Onda muito ruim, final de bateria. Classificados Elliott Perry e o peruano. Ele que acreditou. Ainda tem... Fala, Edinho, desculpa. Não, é que lá em Sunzal ainda tem 3 minutos, mas a Laura continua na liderança. Vamos pro break e já voltamos. It's the largest World Junior Championship in history, and it's the first one in 3 years. It's 426 athletes, 650 participants, and 45 countries. Let me put in perspective what is going on today. Last year in Tokyo we had 40 surfers, 20 men, 20 women. 33 of them were participants in the juniors of the ISA.
and 16 of them were medalists. So this could be the day where you start surfing towards your Olympic participation. My only hope is that you work less and surf more. And I know this is on the way. Thank you for all your hard effort towards surfing and towards El Salvador. Surf City, El Salvador. Now I officially declare open the competition. Woo! Let's keep it rolling here in the repechage rounds for the Uou, de volta. Bateria de número 3, round de repescagem 3. Sage Cats, de Puerto Rico, da Suécia, Grayson Grant, da Costa Rica, Toshi Talbot e o Patu. Também nessa bateria, já começa o camiseta azul, fazendo esse cutback. Já teve uma manobra antes, agora dá essa batida. Consegue completá-la e finaliza. Camiseta azul. Categoria sub-18. Estamos nessa última imagem, tá vendo aí no replay do camiseta azul, Edinho? Ah, mas essa foi a segunda onda dele. E aí o camiseta amarela, abrindo de backside, fazendo essa rasgada. Botou velocidade, ele consegue passar a sessão, o taitiano. Ele que vem passando as baterias. Passou uma antes, meio na sorte, a última ele quebrou. E olha essa manobra, ataque bonito. Cachou mais uma. Tudo isso aconteceu durante o break. E ainda teve essa direita também do camiseta branca, todos abrindo com notas interessantes. Agora sim, ó, Toshi Talbot consegue martelar ali o lip. Ele já é mais experiente. E aí finalizando, conhece bastante essa onda. Você viu que ele olhou para o palanque, deu aquele claim naquela intimada linda. E mais uma onda do azul. Ah não, essa é a mesma, essa é a mesma. Essa é a mesma, Edinho. É o Sage Cats, ele que já vem chamando a atenção, muito embora tenha ido para a repescagem, Renan. Eu acho que essa bateria vai ser bem legal, porque o Sage, o Toshi, o Patu, ele tem um surf bom se o mar tá maior. Tá ele aí agora ao vivo, Renan. É, o Patu Tivu tá tirando um atleta pesado, alto. Opa, perdeu o pé de trás, mas conseguiu consertar, mas ali já era o finalzinho. E olha a primeira onda do sueco Grayson Grant. 8 pontos. É, e olha o branco. Olha o branco, Edinho. Calma que você já fala da Costa Rica. Uau! Toshi Talbot. Incendiário. Duas manobras incríveis. Duas ondas back-to-back. Esperar agora essas duas do Toshi. Sai a primeira do Patu, 3.73. Sai a onda do Sage, 2.83 a primeira. Largou e largou bem. Grayson Grant da Suécia com 8 pontos. Mas vem nota alta aí do Toshi, Edinho. E é o que eu tava falando. Essa bateria vai ser muito legal. Porque esses 3 nomes, eu já vi altas ondas deles. Inclusive do seu Grayson. O seu Grayson, né? Edinho, aí você brincou no negócio, hein? Mas tudo bem, já fiquei íntimo do seu Grayson, porque ele vem apresentando surf muito legal, foi parar na repescagem, mas tá aí. Tanto ele quanto o Toshi Talbot e o Sage Cats vem apresentando um surf muito legal de assistir, como foi essa onda
do costarriquenho, mandando ali a sequência de manobras e olhando para o palanque falando, olha lá, number one. Pura vida. Pura vida. Sai a nota. Deixa eu só passar a primeira onda dele, 6 pontos do Tosh. E no replay, ó, essa batida entrou vertical, mas não saiu com muita explosão, mas essa sim saiu bem melhor, batendo com mais vontade, o camiseta vermelha, Dinho. E o Grayson é um dos caras que vem apresentando um dos surfs mais modernos. Como você disse, não é um surf pesado, bem leve, mas ele tem um ótimo controle de rabeta. Sabe quando dá a escapada, aquela derrapadinha? Ele sabe controlar muito bem essas manobras. E aí essa agora é ao vivo do costarriquenho. Primeira manobra forte, abriu a base, boa batida. Achou as direitas. Achou totalmente Tosh Talbot. Essas direitas longas, com várias manobras, e ele vai para aquele aériozinho no final e ficou por ali. E era para fechar com a cereja do bolo dourada, Edinho. Verdade. Gente, bom, vamos para a entrevista depois. Olha ele, comenta. Pequenininho, Edinho. Happy to get a couple nice waves. Your style's just looking so good on these waves. Is there anyone specific that's influenced that as you've grown up surfing? Not really, but there's not really that much surf in Finland, just based out of California, surfing there a lot. Yeah. Would you like to say anything to anyone tuning in back in California or in Finland? Joo, terveiset Suomeen ja kiitos kaikki, että katsotte ja kiitos äiti ja Kiana ja Emil, että katsotte siellä kotona. Joo, kiitos paljon. Nice work out there. Back to you guys. Esse menino é Vikings, hein, Edinho? Essa eu vou esperar a sua tradução, Renan. Não, ele só falou o seguinte, ela perguntou, você tem algum ídolo, alguma coisa? Ele falou, não. Não, Finlândia não tem bom surfista, minha base é na Califórnia. E é isso aí, eu vou ali, pego minhas ondas, quebro, tô amarradão ou não, valeu. Fiquei fã também. Mais um, eu gosto de ficar fã desses novinhos, de informação. Mais um que eu vou anotar na minha caderneta aí para acompanhar no futuro. Enquanto isso, no replay, camiseta vermelha fazendo mais uma onda, tá aí no replay de outro ângulo. Deu uma rasgadinha, depois dá essa batida, aí forçou um pouco mais, Edinho. Depois a onda não teve conexão. Já você completa, porque agora vem ao vivo ele de backside. Você tá vendo? Aí ficou por ali. Caramba, o Grayson saiu catando tudo que aparece, né, Renan? Mas tá certo ele tem a melhor nota da bateria, mas tem que colocar uma segunda logo no score para não passar daquela maldição quando o cara pega logo no começo da bateria um notão e aí fica zerado até o fim dela. E olha o Tosh Talbot, 677. Acredito que ele ainda troca aquela nota de 6 pontos com a última onda. O Grayson vai colocar qualquer nota ali. Agora sim, 4.23. Continua em segundo. Só que os dois dispararam, né? Tá bem difícil agora para o Sage Cats de Porto Rico e para o Taitiano Patutivu virar essa bateria, na minha opinião. Porque o Patutivu surfa muito, muito tranquilo, muito solto, né? Teria que ter um pouco mais de pegada agora para soltar as manobras, arriscar mais, competir melhor, né, em busca de ondas mais emparedadas. Taitiano, ele tem como normalidade no seu surf umas manobras mais fortes, agressivas, mesmo, brutas, né, com força, power. Então ele precisa achar a onda da série. Exato. E a prioridade está com o Sage Cats, a segunda com ele, Patutivu. É isso, o Taitiano depende de ondas um pouco maiores, a meu ver. E eu ia comentar que durante o break, aquele momento em que o Aguirre, né, o presidente praticamente vitalício da International Surfing Association, comentava que dos 40 atletas na Olimpíada de Tóquio 2020, Renan, 33 deles passaram pelo ISA World Junior Championship e 16 deles eram medalhistas. E aí você vê a importância, especialmente agora com o surf nas Olimpíadas, desse tipo de evento como a gente tem aí em El Salvador. 9 minutos e 12.
Esse evento da Isa é o maior que já aconteceu no planeta, esse Mundial Pro Júnior. Essa ondulação chegou agora preenchendo. Falaram que ia começar amanhã, né? Que sexta-feira já seria um bom dia, mas esse final de tarde me surpreendeu. Achei que seria mais devagar, com poucas séries. Mas o swell começa a dar aquele push, né? Aquele empurrãozinho para chegar em bacana, exatamente nessa imagem aérea com os atletas lá fora no line-up. Confirmando, né, Edinho, que a Laura Hope se classificou. Sim, primeirona. E agora nós teremos ainda na sequência, aqui agora, nesse momento, já, em breve, o brasileiro Léo Casal. Enquanto isso veio o taitiano, deu a batidinha, onda ruim, desistiu. E ainda teremos lá em Sunzal, Edinho, mais uma participação feminina, né? Sim, a gente ainda tem a... Oh, meu Deus, agora me escapou o nome. Peraí, que eu lembro já, meu Deus do céu. Ah, não vou lembrar, vou ter que buscar. Vai buscar no fundo da sua consciência. A Sofia, lembrei, Ei, Sofia. Sofia Gonçalves, ai meu Deus do céu. Ela tá na quinta bateria do round de repescagem, sub-16. Por enquanto, a gente está ainda lá na terceira bateria, ou seja, tem que terminar essa, tem mais outra aí, pronto. Depois teremos mais uma participação brasileira das meninas. Tosh Talbot levantando os braços à esquerda, devia estar interessado na pontuação, prioridade. É o líder. Aí a imagem do palanque. A onda é bacana. É a base principal da Isa nesse evento em El Salvador. El Sunzal sempre tem um palanque alternativo. A Isa, como tem vários países, vários inscritos, normalmente usa 2 palanques para dar uma acelerada no evento e também para depois colocar as baterias principais só aqui, nessa estrutura maravilhosa, montada em bacana. Salvador Surf City. E, Renan, sabe o que eu queria que mostrassem agora nesse momento? Se tá difícil em bacana, imagina em El Sunzal. Eu lembro até que a vitória da brasileira ali foi só com 2 ondas na bateria. Ótimas, mas só 2. E olha quem vinha ali, o seu Creyson. É, 2 ondas boas, né, Edinho? A Laura, depois daquele WQS lá em Florianópolis, ela cresceu bastante, né? Ela, assim, parece que um evento fez ela ser mais gente grande, mas assim, virou uma atleta experiente, parece, naquele campeonato. E se aproximou das grandes atletas aí do Brasil e da sua categoria no exterior para começar a sua trajetória em busca de uma vaga na elite do surf mundial. Que é, eu acho que todos, né, Edinho, dessa geração, nesse evento, é o que eles pretendem na carreira. É verdade. Todo competidor almeja ser o melhor do mundo entre os melhores, né, Renan? A gente aí tem os melhores entre os sub-18 e sub-16. Mas eles chegam lá rapidinho. Hoje em dia, cada dia mais cedo, os atletas vêm entrando já para o time profissional, né, Renan? Antigamente, a gente... É engraçado, né? Porque estendeu de uma maneira para os dois lados. Agora você tem atletas mais novos entrando no circuito mundial profissional, mas tem também atletas que competem no que antes, há 30, 20 anos atrás, parecia impossível. Ali, atletas com mais de 30, 40 ou até mais do que 50 anos, competindo ainda na elite mundial. O Tahiti é o maior exemplo, né? O Hassani Harehoy, ele esticou o máximo que ele pôde dentro da Isa, competindo, representando o Tahiti. Aí depois ele virou meio técnico, ele estava até dando suporte nesse último Isa Games aí em El Salvador.
E é legal porque na época não dava para preencher. É isso que o surf agora conquistou. E esse trabalho da Isa, através do seu presidente, Fernando Aguirre, sempre falou que era a meta, ele conseguiu. Outras nações, as nações que eram boas viraram excelentes, né? As que eram excelentes continuaram supremas. Então fez com que o esporte alcançasse um número de praticantes no planeta, com algumas nações a mais, para o COI poder também reconhecer o esporte, né, Edinho? Isso. Precisa ter um número mínimo, né, de países. Dá para falar que o esporte é olímpico com 5 nações. Né? Até o circuito mundial. Até o circuito mundial antes era Estados Unidos, aí Havaí é uma nação, Austrália. Aí tinha um tahitiano e deu. E um brasileiro e deu. Depois que chegaram os brasileiros, né, confirmaram realmente a presença. Aí vieram os franceses também. Aí agora a gente tem Costa Rica, né? A gente tem Japão de novo. Uau! Toshi Talbot impecável ali para decidir, mas na finalização realmente perdeu. Não venceu o Lip. Então, o Lip foi mais forte. De toda maneira, ele continua liderando essa bateria. Mais um drop de peito do tahitiano. Manda o cutback extenso, volta lá na espuma. Ele tem um surf bonito, né, Renan? Tem. Bem polido. Olha essa rasgada. Tem. Ampla, seguro. É o que eu estava comentando. Ele, na verdade, só precisa de ondas maiores. Essa onda dele foi boa. Foi boa. Voltou para a bateria. Com certeza, ele vai colocar essa nota no seu somatório. E aí o Grayson, ele que é da Suécia, mandando esse surf bonito. Eu gosto do surf dele. Eu também. Eu também. E agora ficou disputado aí, faltando 2 minutos. A pergunta é, o Patutivo vai chegar a tempo lá fora no outside para tentar mais uma onda? Porque ele vai tirar aquele 3.73, vai diminuir. Só que o seu Grayson, né, Edinho, como você falou, o Grayson Grant da Suécia, vai trocar aquele 4.23 e vai vir um notão para ele. O Toshi Talbot, se tivesse completado aquela manobra, também poderia trocar aqueles 6 pontos. Ficou difícil agora para o Patutivo, mas ele ainda continua vivo. Acho que ficou mais complicado ainda para o Sage Cats. Ele tem a primeira prioridade, o Sage, camiseta azul. Prioridade 2 com o Toshi Talbot. E 1 minuto e 20. É o que eu ia comentar. O problema agora é o tempo, né, Renan? É o tempo. E hoje nós tivemos pela manhã a presença do Ryan Canalo dentro d'água do Brasil. Ele que é morador de Ubatuba, paulista. Acabou perdendo no evento principal, só que ele continua na repescagem. Ele foi o último brasileiro, né, que estava ainda no evento principal. Agora também foi para a repescagem. A gente lembra que a Maia e o Lucas foram eliminados, mas ainda temos 10 brasileiros. Aliás, daqui a pouco a gente tem a Sofia lá em El Sunzal. 5.93 para o Grayson Grant. É o líder. E vem Toshi Talbot. Dá essa batida em projeção. Cavou bonito. Agora sim atacou o Lip. Quase que ele perde o equilíbrio, mas segurou. Ele é brabo, hein, Edinho? Ele gosta de olhar pro palanque e falar, tô aqui. Enquanto isso vem a resposta do azul. Mas só uma manobra na espuma. Nada excepcional. O porto-riquenho não se achou nessa bateria. Eu cheguei a ver outras apresentações dele bem legais. Até ele caiu na repescagem, tudo bem, mas ele vinha surfando bem nessa bateria. Realmente não encontrou as ondas que ele gostaria, eu acho, para apresentar o surf dele. Assim como o Patutivo. Patutivo. Edinho, falando Patutivo e você Patutivo. Tá legal a pronúncia. Vamos que vamos, porque agora, nesse momento, fim de bateria. Grayson Grant o primeiro, Toshi Talbot o segundo. E nós daremos continuidade com a categoria masculina. Mas antes, vamos pro break.
There's a right time for everything. A right time to learn. A right time to try. A right time to fall. There's a right time to face yourself. A right time to enjoy pleasures, to make friends. There's a right time to listen. And a right time to make decisions. There's a right time for fear and for success. There's a right time to find your wave. And there's a right place to enjoy your passion like nowhere else. Estamos de volta a El Salvador com essa trauletada de backside já do Marvin Rodrigues, ele que enfrenta ao japonês Ippo Suzuki, Lucas Austin dos Estados Unidos e Samuel Redon da França. Essa é a sub-18, repescagem número 3, é o round de número 3, bateria número 4. Tá aí os atletas dessa bateria com suas respectivas lycras. O Lucas já mandou uma ótima nota, 883, disparando na liderança. Quem vem tentando tirar a diferença é o Samuel da França. Bela paulada ali na junção, segurou, não conseguiu. Acabou tomando a rasteira da onda, uma pena para ele. Mas já botou o pé na parafina, né? Que é o que interessa. Baterias com 20 minutos, 2 minutos e tralalá já decorridos. A gente lembra que o evento segue também lá em El Sunzal, repescagens. A gente já teve, inclusive, o round principal na manhã salvadorenha. Paulada agora do Ippo Suzuki, quando a gente comenta que os japoneses realmente vieram com tudo, times super fortes. Exatamente bombando, isso, hein, Renan? Exatamente isso. Os meninos do Japão vieram para atacar as primeiras posições. Tá aí o camiseta amarela. Eu não sei quem é, mas eu acho que é o havaiano. Acertei? Não, quase. Estados Unidos. É o Lucas Austin. Ah, eu achei que fosse o havaiano. Agora de backside, fazendo essa batida lycra branca. Eu brinquei, né, galera? Porque são vários atletas desconhecidos, vários nomes. Eu e o Edinho estamos acompanhando mais de 400 atletas. Agora você vê no replay camiseta azul, fazendo o cutback, ficando ali próximo da espuma. Agora a onda armou. Aí sim, ele atacou em velocidade, bonito, completou. Só que não segurou o finalzinho. A onda do vermelho atrás. Repare a cavada, ele foi em 2 vezes, mas acertou no time correto o lip. Bonita, né, manobra do japonês. Bonito, você viu que ele foi inteligente, né? Ele deu a primeira cavada, quando ele viu que a prancha não projetou, ele deu mais um kick, aí sim chegou no time correto. E as notas saíram. Lucas Austin, dos Estados Unidos, 8.83. Marvin Rodrigues, de El Salvador, 3.67. Tá ali o moleque Chuca Wranglers. Aloha, bro. Sabe o que eu acho que está acontecendo muito, Renan? Especialmente quando o vento aperta dessa maneira e fica o mar todo encrespadinho. Muitos atletas competindo com pranchas de EPS e elas não vão assim tão bem quanto quando o mar fica tortinho. Só que esses atletas estão crescendo e aprendendo a surfar com essas pranchas e já não querem mais usar poliuretano. Ó, tá vendo? É isso, prancha muito leve, qualquer coisa o vento tira ela da linha que ela tá fazendo. Excelente manifesto, Edinho. Por quê? Manifesto pro, em prol do poliuretano. em prol do poliuretano. Mas o que você falou
Mas o que você falou é a pura verdade. Ir pro Suzuki na primeira onda 5,50, na segunda 1,07. Lembra um dia que nós surfamos Guarujá, mexido, parecido com isso? E você, a tua prancha de epox, você dá o kick, ela não projeta porque tem as lombadinhas no meio. Lembra disso? É? Pois é, mas é verdade, né? Sim, sim, você tá corretíssimo. E vem ele, rasgando o líder. Manobrão, segunda manobra agora atacando o lip. Power Surf, lycra amarela, vem executando nessa esquerda, mais uma. Outra manobra vertical. E aí, senhoras e senhores, pode dar o claim, pode fazer teatro, podem aplaudir, porque na minha mera opinião deve aparecer a melhor nota do dia. A gente sabe que nós temos nota 10, mas essa onda foi excepcional. Tá aí no replay, Edinho? Olha só as cavadas que ele faz. Eu gosto muito da maneira como ele cava de backside, cavada profunda, subindo reto, fazendo a manobra lá em cima com pressão, né, Renan? Isso que é importante. Sempre buscando o lip, atacando, como atacou agora. Sabela, ele até se jogou, feliz da vida. A gente lembra que a única nota 10 até agora é do Luke Swanson, do Hawaii, mas esse americano com certeza virá com outro notão, né? Porque ele já tinha feito 8,83, Renan. Verdade. Eu achei que ele fosse esse havaiano que fez a nota da manhã, entendeu? O estilo muito parecido, o jeito de fazer o approach nas manobras, a mesma base, o core dele, né? O core dele na prancha, a cavada. Por isso que eu achei, mas não é. Lucas Austin é o nome da fera dos Estados Unidos. Tem uma ondulação chegando lá fora, os atletas tomaram na cabeça. Prioridade 1 com o Ippo Suzuki do Japão. Prioridade 2 de El Salvador, Marvin Rodrigues. O francês, Samuel Redon, é o quarto na bateria. O terceiro na fila. E sai a nota do Lucas, 7,07. Agora complicou para todo mundo. Vai lá o Ippo Suzuki brigar pela segunda posição. Porque a liderança... Tá na frente lá o americano e disparado. O Suzuki errou a junção. Era uma onda para ele poder se distanciar do Marvin, do Samuel. Prioridade 1 com o El Salvadorenho. E Edinho, só para finalizar sobre a prancha, é impressionante como essas gerações novas acostumaram. Foi o que você falou a palavra, acostumaram a surfar. Isso. E as nossas gerações acostumaram a surfar até um tamanho, né, com prancha de isopor. Aham. Depois que passasse de 1 metro, todo mundo voltava para poliuretano. E vamos com o vencedor da última bateria. Seu Creyson. Just sitting right in the spot where I normally sit, and this left came. I tagged it twice, and I thought it was just like mid-score, but it was an 8, and I was stoked. So right after that, it sucked all the way down the beach to the right. So Took you ages to walk back up here. Now, of course, Tá aí a onda dele de 8. represent back home in Southern California. Feels good. I'm stoked to represent Sweden, but it's cool, like representing Sweden and then being American, having dual. It's cool. And talk to me about who you're surfing with a lot at home and who you kind of pulled that style from. I also surf with my buddies back home, like one of my friends, Luke. Surf with Cole a lot, Gavin, friends back home. Yeah, it's fun. Awesome. And anything you'd like to say to anyone tuning in? Also hi to my mom and anyone that's watching. Yeah. Solid surfing. Well Obrigado, done. There, we'll see you Grayson. next round, Grayson. Obrigado pela sua ótima atuação. Ele mandou um alô ali para os familiares, para os amigos e para todos os amigos. Acho que a escola hoje, amanhã vai estar assim, Edinho. Todo mundo vibrando com o Grayson Grant. Ele mandou muito bem, falando que ali abriu com aquela esquerda que ele falou. Eu não imaginei que fosse uma nota 8. E aí depois ele foi para a direita, como tá indo agora, camiseta branca. Escolhendo essas direitas. Vamos ver o que ele vai aprontar. Boa batida. O salvadorenho conhece essa onda, mas não tá achando aquela segunda onda da série, mais limpa, mais clean, que proporcione mais manobras. E dropou o azul. Atleta que surfa com o pé direito na frente, é goofy. Boa batida, mas para preparar a outra manobra, que seria a manobra de junção, acabou não acontecendo. E os populares estão felizes, Edinho. Time francês na torcida pelo Samuel Redon.
Tá precisando torcida mesmo, né, no momento. Ah, precisa. 2,50 e 0,67. 10 minutos e 5 segundos para o término. Essas mudanças, né, Edinho, que a gente sabe que acontece agora com a evolução do esporte sendo olímpico, nós temos agora o nosso campeão mundial Adriano de Souza fazendo parte do time italiano. Você sabe qual vai ser a função dele, Edinho? Essa é uma pergunta. E a segunda é, o Gessé também está fazendo parte desse time da Itália? Não, são duas situações, né? O Adriano, antes mesmo de se aposentar, já havia sido contactado pela Federação Italiana para atuar como técnico. E é isso que ele está fazendo agora lá. Já o Gessé vai como competidor, né? Até porque ele provavelmente corre pela Itália os QS para buscar um lugar no Challenger e entrar no circuito mundial, aliás, voltar para lá. E olha só, vem onda do Ippo Suzuki. Uau, rasga puxando para dentro. Cavou agora outra manobra de junção, finalizando. Bandeira japonesa. O time japonês, punhos ao ar. Isso é sinônimo de felicidade, de aplausos e principalmente de nota boa que vem pela frente. Ele caiu para terceiro, depois da última onda do Marvin. Mais 2,57, ele volta ali para a segunda posição. E o replay, Edinho, repare que ele já começa com essa rasgada, depois a onda armou inteira. E é aquilo que eu dizia, eu já havia visto ele surfando boas ondas, e esse tipo de junção, em que você tem que fazer a manobra rápida, ele vem se mostrando muito eficiente, Renan. E aí o replay também da onda do Lucas, essa que foi a onda realmente só de trauletada. Caso ele tivesse mais espaço e completado ali aquela última manobra, a nota ainda viria mais forte, né? Foi aquele 883 e essa aí o 707. É que a onda também encheu no meio do caminho, mas ele muito eficiente, fazendo sempre a cavada muito forte, apresentando um surf bem bonito, o americano. Tá. O Lucas e aquele outro havaiano me impressionaram bastante. Bem já, assim, mais que Pro Júniors, vamos dizer assim, né? Dá para ver que a construção deles já veio, assim, mais consolidada desde o início, desde quando eles apareceram realmente na cena competitiva. Prioridade 1, Lucas Austin, dos Estados Unidos. E olha o japonês em mais uma. Ippo Suzuki reverteu a situação, já é o segundo. Troca agora 5,50. Rasga puxando para dentro. Outra manobra. Agora a onda arma, ele faz essa batida, chuta a rabeta, completa. Muito bem feita essa última esquerda do Ippo Suzuki. Acredito que ele troque 5,50. Vai complicando a vida do francês e do Marvin Rodrigues. O Marvin é bom surfista, né, Edinho? Ele até é de El Salvador, mas as ondas que ele procura, olha ele remando ali, não são das melhores. Onde dá pra ver aqui que a onda tá fechando. Tá vendo? Aí ele faz uma batida boa e já era. Ele não consegue achar uma onda com 1, 2, 3 manobras, como nós vimos o japonês nas 2 melhores notas. Tá aí, ó, no replay, ele mais uma vez. Olha só, e aí eu queria chamar a atenção do seguinte, o Ippo Suzuki, é o que eu dizia, Renan, olha como ele faz as rasgadas com ângulo fechado, sempre tentando inverter muito a direção da prancha, e aí com essa manobra, ele consolidou de vez na minha cabeça algo que eu estava prestando atenção e me lembrou muito, sabe quem surfando? Quem? Binho Nunes, até pelo tipo físico, pela postura em cima da prancha, a maneira de levar os braços em cada manobra, me lembrou bastante o surf do Binho Nunes. Para quem não conhece o Binho foi um excelente surfista de Itanhaém, pega muito, era um dos surfistas que tinha o surf progressivo no pé quando era jovem, aí competiu, hoje é um excelente free surfer, mora em Florianópolis. E como o Edinho explicou, até pelo biotipo, essa linha, esse approach nas manobras, realmente lembra Binho Nunes. Salve, salve, Binho, 5 minutos e 16 para o término.
Mais uma esquerda quebrando, a mais quebrou ali na cabeça do Marvin. Nada mudou. Ainda bem que você arrumou, né? Porque era um bom surfista e ele ia ficar chateado. O Binho surfa muito bem era até bom hoje. surfista quando era bom competidor. Nunca vai deixar de ser bom surfista, né? Ó, Edinho, não me coloca mais em guilhotina, Edinho. Eu já tenho 4 guilhotinas, Edinho. Eu ando, cai uma, eu tento escapar. Agora você quer botar na quinta? Eu não sei se eu sobrevivo até lá, Edinho. E olha só, o Lucas Olson, olha, novamente uma bateria, foi como a da Halp lá em Sunzal. 2 ondas, só que tem as 2 melhores ondas da bateria, né, Renan? É, exatamente isso, série ao fundo. Os líderes se posicionando. Repare que o amarelo está procurando a direita, o japonês à esquerda. Parece que camiseta vermelha, não. A onda ruim, deixaram passar. Nosso hashtag Canal Olímpico do Brasil tá escrito aqui, ó, no cantinho para você participar. Vai lá no Twitter, mande a sua mensagem. É que os surfistas não estão acostumados muito com Twitter, né? Mas galera, faz aí um Twitter rapidinho, mande a mensagem. Vamos encorpar essa transmissão. É o Canal Olímpico. O remou ali não foi o El Salvadorenho. Para a gente poder dar continuidade com o trabalho que a Isa fará no futuro, tanto nas categorias de base, como também na classificação para Paris, próxima Olimpíada. E, claro, para você também já começar a conhecer, fortalecer o time brasileiro. A gente sabe que de norte a sul temos aí vários talentos, criançada surfando muito, todo mundo sonhando em ser atleta profissional. E a gente tem que dar esse suporte, tentar fazer o melhor para que eles cresçam, principalmente sendo excelentes pessoas e, acima de tudo, em busca do sonho da carreira profissional. O que tem a ver tudo com o slogan desse evento, né, Renan? É um mundo melhor através do surf. Aliás, eu acabei fazendo um texto que eu narrei, né, porque era para a rádio, que falava justamente sobre isso. Que legal, o quanto o surf ele é socialmente transformador, e é bacana ver um evento como esse, com 45 países diferentes, onde a única disputa e super saudável é por sonhos e medalhas. Sonhos e medalhas. E essa troca, né? Interagindo com outras culturas, outras nações, formando novos amigos. Tudo isso lá na frente vai colocando o surf. Hã? Você falou isso, somando novos amigos, eu lembrei da francesa marcando assim. A minha frase, agora que você zoou, eu vou zoar, né? 2 minutos pro término, tem onda, já eu termino a frase do Edinho. Samuel Rendon é o 4, veio o Marvin, acabou. Como é que eu tava? Somando novos amigos e criando alguns inimigos. Era essa a frase, Edinho. Eu diria até que não inimigos, mas oponentes, né? A gente sabe vai, que para o não ficar esporte, pesado. Não, e o esporte tem disso, né, Renan? Às vezes, seus oponentes são os caras que te levam às suas melhores performances. Sempre. Tenho certeza. Sempre. Que a Kerr e a francesinha, eu tô tentando lembrar o nome dela, ela tem um nome bonitinho. A tia Zebrowski. Não, tia Zebrowski. As duas ainda serão grandes amigas. Elas nunca vão esquecer dessa bateria. Eu não vou esquecer. Imagine elas. 1 minuto e 10. E detalhe, de repente passam toda a vida naquela ingresia, e quando ficam mais velhinhas, pronto. Aí já toma chá juntos, já tomam café, já ficaram amigas e passou. Essa é a vida, e dentro d'água a vida está sendo vivida por Lucas Austin nesse momento, rasgando de backside. Aí a onda morreu, ele nem quis mais arriscar, gastar energia, já é o líder, disparou na liderança desde o início, colocando 8,83, na sequência 7,07. Infelizmente Samuel Rendon não se encontrou nessa bateria. O local, Marvin Rodrigues, brigou, lutou, tentou a classificação, mas ainda está precisando de 7,06, faltando aí 24 segundos. Essa é a bateria de número 4, e na próxima tem Brasil, tem Léo Casal. Não saia daí, participe
através do hashtag Canal Olímpico do Brasil na nossa transmissão, porque vai ser a vez do Léo Casal mostrar o surf tupiniquim brasileiro, catarinense, dentro... Agora não pode errar. De lá, bacana. Errou, perdeu, Edinho. Errou, perdeu. Não pode, não deve. Mas claro, tudo pode acontecer. É o tal do surf. Lembrando que a bateria vai ser de 20 minutos. As duas melhores entrarão no somatório. Esse round é da repescagem, round 3. Sub-18. Vamos pro break. Na volta tem Léo Casal. Continue com a gente. Ground zero jobs in Tahiti. Who would have thought? Nobody. The setup in Teahupo'o is magic, you know? It's amazing, like the nature is there and the locals are amazing, like the vibe is crazy over there. Chopu is one of the most incredible waves, probably a wonder of the world. You go to that end of the road and it's sort of like a whole nother world out there. It's godlike, it's quiet, serene, beautiful, tropical. The colors of the sun hitting that hill, lighting up the palm trees and the mountains and the different hues of all different color spectrum as the day moves on and changes. Then you have this glorious wave that comes off a reef and it's so powerful and so beautiful. I think it's gonna be very good. Voltamos ao vivo e já vimos ali a lycra amarela fazendo uma manobra. Tá aí a imagem de lá bacana. É o World Júnior Surfing Championship na água. Marlon Harrison da Austrália, do Brasil Léo Casal, Brando Giovannoni da Itália e Rick Sato do Japão. Bateria difícil. Não tá fácil essa bateria não. O Léo Casal vai ter que concentrar, focar, escolher qual vai ser a sua estratégia e acreditar até o final. Tá ali o Marvin saindo da água, sendo abraçado pelo seu time. Bacana isso, né, Renan? El Salvador, embora seja uma ótima destinação para o surf, vale lembrar, é um país que sofreu muito com guerra civil, terrorismo, teve vários problemas. Hoje em dia tá legal. E aí o surf salvadorenho realmente pôde passar a se desenvolver muito mais, mas todo o país tem ótimos resorts pro surf, né, Renan? Acho que sim, né? Diz a lenda, né, Edinho? Eu nunca fui. Nunca foi? Não. Mas tem. Então, exatamente. Conheço um monte de gente que foi. Como você falou, né? Nessa nossa época, era difícil viajar para a América Central. Então, toda a nossa geração preferia ir para Bali, para Europa, para Tahiti, Fiji, Havaí, em vez de fazer aquela expedição América Central. Vamos com camiseta azul. Fez a rasgada, sound replay. Tudo isso aconteceu durante o break. Aí mirou a junção, acertou no alvo, finalizou o japonês, camiseta azul. E veio o branco, Léo Casal. Entrou e saiu. O amarelo, em contrapartida, começou com essa rasgada. Essa manobra foi boa, mas não saiu com pressão, ele acabou ainda bicando. E agora é a vez do japonês e mais uma. Bateu ali bonito e ficou por ali. Mas tem dois caras que eu já vi que são perigosos nessa bateria. É o Rick Sato e o Marlon Harrison. E tem o Brando Giovannoni também, né, Edinho? Não, pois é, mas aí eu tô falando só pela minha cabeça mesmo. Eu lembro da bateria dele ontem contra o Brandon, né? Era o Brando e o Brandon, mas eu não consigo lembrar o quanto o surf dele ficou na minha cabeça ou não. Aliás, por isso que eu não lembro. Agora, já do Marlon e do Rick, eu lembro bastante. E falando nele, lá vem o Marlon. Marlon. Batidão vertical,
Escala ali a espuma, mais uma escalada. Dá pra ver que o menino é solto, tá com a prancha no pé. Agora o Léo Casal, camiseta branca virou, tava com a prioridade número 1, é ele na onda. Entra vertical, faz a primeira batida, já emenda ali a segunda. Duas manobras rápidas, encaixadas. Já a nota do Léo Casal. Primeira onda dele fraca, meio ponto. Prioridade 1 com o italiano Brando Giovannoni. Somatório dele 2.17, do japonês Riki Sato 7.93, já nas suas duas notas. Lembrando que essa bateria tem 20 minutos, bateria de número 5, round 3 da repescagem. Tem onda mais uma vez do Riki Sato. Opa, dessa vez bateu e ficou por ali. Enganchou. E já no replay para vocês, a onda do Léo Casal. Uma boa conexão, né, Renan? Ele conseguiu emendar ali as manobras com bastante eficiência. O que o Léo, pelo que eu tô vendo desde a bateria anterior, ele não tá conseguindo achar aquela onda mais longa, com 2, 3 manobras. A leitura dele ainda em bacana, exatamente onde está sendo a bateria agora, precisa dar aquela filtrada. E olha, vem ele, mais uma. Faz a rasgada, repare que ele é um atleta forte, surfa com bastante força. Agora sim! Duas manobras fortes, do jeito que todos querem ver. Esse é o surf do Léo Casal, power, botando a borda na água, chutando a rabeta na junção, jogando água para cima. Volta remando agora bem mais confiante. Vem nota boa para ele, enquanto isso remo amarelo. É o italiano Brando Giovannoni de backside. Vem com a gente, hashtag Canal Olímpico do Brasil, mande a sua mensagem porque o amarelo bateu. Será que vai passar a sessão? Não, a onda fechou, dá aquela escalada na espuma e fica por ali. Boa a onda do brasileiro. E tem remada lá fora, é a vez do Riki Sato. Tem que defender a liderança. Uau, rasga embaixo do lip. Aí a onda fecha, dá essa batida com muita facilidade para finalizar mais uma onda do japonês. Lá fora, o Marlon Harrison da Austrália sobrou sozinho. Tem onda para sair dele também. Falando nele, ó, já virou. Mais uma esquerda para o Marlon, rasga, puxando para dentro, bate ali na espuma. Aí acabou caindo, não sei se ele viu o italiano e até ficou com medo de atropelá-lo. E a disputa ali da remada, é claro, para ver quem chega antes para ganhar a prioridade. Agora essa briguinha vai ser boa aí na remada. O Marlon acabou dando na junção ali. Tava muito complicada a onda realmente para voltar, mas eu queria o replay da onda do Léo. Não, ainda não, Renan, mas essa é boa também de ver. Essa é do australiano, a onda toda chacoalhando. Ele fez uma primeira manobra. Olha o que eu falo como ele é perigoso. Ele é um cara que tem um surf muito solto e no pé. Aí sim, a onda do Léo, bela paulada, e ele nem chegou na base da onda, já emendou a segunda curva, foi inteligente e eficiente. Dá uma olhada, Renan. Uau! Essa agora... Essa foi outra onda, né? Isso, foram duas ondas. Ele pegou duas ondas parecidas com duas manobras, só que a segunda que foi a onda. E agora, no replay, o Brando deu uma boa escalada. Riki Sato, olha o layback que ele aplicou, mas ficou meio sem velocidade essa manobra, né, Renan? Não foi tão fluida. Depois ele escalou ali a espuma com facilidade, mas não foi das melhores. Agora, essa rasgada do australiano, impressionante. Essa é ao vivo. Agora sim. Faz a batida Marlon Harrison. Mais uma. Muitas notas para saírem. Léo Casal 5.10. Tem mais uma onda para sair. A última dele vai ser a melhor dele. Ele volta remando agora, já tem a prioridade número 1. Essa bateria não é uma bateria fácil, como o Edinho vem falando e eu também. E vamos com o vencedor da última bateria. Yeah, I felt good. I mean, just surfed the heat regularly. I still needed to back up, so I mean, I just did my best. And most of your big scores have been coming here at Bacana as opposed to El Salvador. What's it been like trying to play the game between both podiums? Yeah, El Salvador is a way different wave. It's just the playing field's much longer, and it's just a much longer paddle out. And I don't know, I just like Bacana much better. What have you been riding out there? I'm riding just a stock 5.9 JS Monster.
Solid. Anything you'd like to say to your family tuning in? I definitely know my dad and mom are watching, so hey guys, I love you and miss you. Nice work out there. We'll see you in the next round. Back to you guys. Tá aí o Lucas Austin Thank you, quebrando. Shannon, and Replay da congratulations onda to dele, Lucas. mandou um alô pro pai, pra mãe que devem estar assistindo. Comentou sobre as duas ondas, falando que são ondas boas, regulares, mas ele prefere La Bocana porque Sunzal rema demais. E durante a bateria ele até comentou que precisava trocar sua backup wave, né, assim, rapidamente, porque já tinha uma nota boa. Parabéns, ótima atuação. Também um molecão aí que parece estar bem consciente do que precisa ser feito para chegar à final. E dentro da água, o brasileiro Léo Casal, na luta aí para se classificar. Lembrando que é repescagem, perdeu, tá fora. E o replay da última onda dele, que aconteceu durante o break. Ó, ele saiu voando, deu o aéreo com rotação e na volta quase que ele completa. Aí eu gostei. Começou a arriscar o Léo Casal, já que ele já tem duas notas boas. A resposta do vermelho veio nessa onda, mas não foi muito boa, nem deve entrar no somatório. Vamos esperar as notas. Muitas ondas foram surfadas, são 4 atletas, os juízes precisam digitar. E falando em juiz, parabéns, Saísa, parabéns à comissão técnica, julgamento, assim, excepcional. E remando mais embaixo, Léo Casal e camiseta amarela. Vem um amarelo para a direita, dá essa batida. Aí a onda fecha. Vamos ver se a onda do Léo Casal foi boa para ele poder trocar nota. O Léo tem essas manobras progressivas e sai a nota do Léo 7.60 naquela esquerdona. Melhor nota da bateria, dispara na liderança. Marlon Harrison, 4.73 e 3.90. Precisa de 8 pontos praticamente, 7.97. Para ser exato, para ir para primeiro. O japonês caiu para terceiro, precisa de 4.64. E o italiano Brando Giovannoni, 5.73. Prioridade 1, Rick Sato. Oito minutos e 26. Achei que o Edinho ia entrar com tudo, mas o Edinho não veio. Eu tava esperando, você embalou ali. Eu embalei e deixei meio respirada pra você, Ed. Achei que você foi pegar o café, né, Ed? Você foi pegar o café. Não, eu vou confessar o que aconteceu. Sabia. Eu entrei na respirada e esqueci o microfone fechado. Eu sabia. Ed, é por isso que eu te amo. Obrigado por ser honesto. Quer uma honestidade também aqui agora, durante a minha transmissão, Ed? Eu fui pegar o café e botei sal achando que era açúcar. Imagina quando eu dei agora. Um clássico das transmissões. Clássico. E aí vem ele, Rick Sato. De backside mais uma vez. Boa onda, segunda batida. E aí rasgou puxando para dentro. A onda terminou, mas mesmo assim ele consegue conectar quase nada. Seria uma onda invisível. E ali a gente vê onde os times estabeleceram as suas bases, né? Mais à esquerda do palanque. Eu tô feliz com a apresentação até aqui do Léo Casal, porque agora deu para ver aquele surf que a gente está acostumado a ver esse garoto que mora lá em Santa Catarina apresentando, né? Olha de backside agora. Vem ele, Marlon Harrison. Backside, né? Régula, tacou o lip. Boa batida. E até o surf que o Léo encaixou no começo, né? E deu essa segurança para ele. Até para ele executar aquele aéreo que ele não completou. Mas é a hora de começar a criar essa confiança, né? Começar a mostrar que tem esse surf no pé. Sai a última onda do Marlon, 5.17. E essas ondas que o Léo Casal surfou nem são as melhores. Eu ainda falo e acho que ele vai evoluir a leitura dele em La Bocana para cada fase achar ondas melhores, porque o surf está no pé. E com essa imagem aberta, repare que ele está bem mais para a esquerda. E lá nessa esquerda, que os atletas procuram à direita, agora tem uma esquerda também, né? É aquela esquerda que não é da série e corre mais rápida pela bancada. Ela é boa. O problema é conseguir achá-la, né, Renan? O Léo, ele foi campeão
Pro Júnior em Iquique, no Chile. Etapa do Pro Júnior da WSL, né? Em 2019. E eu estive com ele aqui durante uma etapa de Júnior, né? Que rolou aqui no Guarujá. E, cara, é impressionante vê-lo surfando ao vivo. Ele realmente tem um surf muito power. Garoto de complexão física muito forte. Aos 17 anos, tá mandando bem aí nessa repescagem. 5 minutos e 20. Próxima bateria, Ryan Huckaby, Romeu Chaves, Fim VT, Rufo Máximo Baita. Não, Rufo Massimo Baita, da Itália. São os 4 componentes dessa bateria seguinte. E dentro d'água, domínio do brasileiro Léo Casal. E lá em Sunzal, Sofia Gonçalves entra na água também. Brando Giovannoni, prioridade número 1. Camiseta amarela para ele. Prioridade número 2 com o brasileiro Léo Casal. 4 minutos e 33. E lá em Sunzal, deixa eu terminar aqui, porque antes tem o Brando Giovannoni de backside, já segunda rasgada. Preparou, apontou, bateu ali na espuma. E mais uma manobra. Mesmo na parte ruim da onda, ele fez uma boa manobra. E veio o brasileiro acelerando, vai voar. Quase que ele sai voando. Preferiu abandonar a onda. E aquilo que você dizia, a escolha de onda dele não tá muito boa, né? Você tem aí o resultado da Sofia já, Renan? Então, ela tá na liderança aí, faltando uns 7 minutos. Aí eu ia te introduzir. Você me rabeou, eu te rabei de volta, agora você rabeia para não dropar mais, para você dropar lá em Sunzal. Vai, Edinho, é sua. Vamos junto. A Érica Máximo, portuguesa, na segunda colocação. A Máxima Rezano, da Nicarágua, na terceira. E a Skylar McFettridge, na quarta posição. Mas quem tá mesmo na disputa ali, enquanto a gente assiste ao replay dessa onda em La Bocana, é a Sofia. Porque a Sofia tá somando 5,65 e a segunda colocada, Érica Máximo, 3,45, 6 minutos ainda de bateria pela frente. As outras duas, Renan, ainda não chegaram a somar ali assim, uma nota realmente que venha a assustar a Sofia, que continua na liderança. Essa agora é ao vivo. É o Rick Sato. Passou ali em floater na espuma, faz essa manobra puxando para dentro, agora dá essa batida atacando o lip. Bom surfista, né? O japonês, ele é muito fluido, ele é muito solto, o estilo é sempre bonito. Eu amo essa linha dos japoneses. Olha o brasileiro. Onda fechando, vai pro aéreo, fez o aéreo com rotação e quase que ele completa. Agora, né, Ed, não dá pra falar que ele escolheu a onda ruim. Ele escolheu realmente a onda ruim pra dar o aéreo, pena que não completou. Você sabe que isso é uma coisa que eu venho, de certa forma, criticando já há algum tempo, né? Essa história de escolher onda ruim para dar o aéreo. E eu tenho visto que o julgamento no mundo vai obrigar com que isso tome outro caminho. Porque o caminho que tomou, dando muita nota para quem escolhe onda ruim e aí consegue dar um bom aéreo, acabou meio que distorcendo a ideia do surf como um todo. Tá lá, a tentativa dele seria um full rotation, mas infelizmente não deu certo. E o replay também da onda do Rick Sato. Como você dizia, né, Renan? Eu gosto muito da paciência que ele tem. Ele não apressa as manobras, nunca parece afobado, mas quando ele aplica a manobra, aplica bem decidido e bem seguro. E com Falei pressão. que ele era perigoso. E com pressão. 1 minuto e 35. Edinho, sobre esse assunto que você falou de onda fechando e aéreo, eu nem vou me manifestar, porque senão eu vou acabar na cadeira elétrica. Isso aí é um Deixa programa. Eu sozinho, isso né? Isso aí a gente tem que fazer um programa só sobre isso. É sério, é sério. Não, mas o que eu tô comentando E você que tá certo, mas os tem um juízes, julgamento tá mudando. os juízes acostumaram. E aí Isso. educam essa molecada a fazer isso. Pois Entendeu? é. Por isso. Mas eles estão mudando, Renan. Estão mudando a linha de julgamento justamente para retomar o caminho que seria o mais legal.
Então, coitado dos juízes, vão ter que sair em carro blindado agora, porque dentro d'água falta 1 minuto e tá dando Brasil. E agora é a vez do Brando Giovannone, escolheu a direita, a onda fechou e ele ficou por ali. Prioridade 1 com o Marlon Harrison da Austrália. Foi aquela hora do desespero, Renan. Na verdade, ele olhou para a esquerda, viu que não ia dar, tentou a direita, não deu nem um lado, nem outro. E quem vinha ali tentando a remada em mais uma onda foi o Léo Casal, que realmente ele escolheu um posicionamento no line-up completamente diferente, né? E olha, remando bem lá embaixo, o Brandon em mais uma onda. Agora, nessa hora do mar, no dia de hoje, Edinho, o line-up ficou tão aberto que tem uma direita bem para lá, tem uma esquerda para cá, tem a esquerda que sempre teve, que parece que não aparece mais, e ali onde está o camiseta azul também às vezes vem uma onda. E agora vem o Léo Casal, também vem Brando Giovannone. Lembrando que essa onda ele precisa de 4,67. Eu não sei se está valendo, mas a onda abriu para ele. Tá valendo? Tá. Aí ele acabou dela caindo. e do Léo. A do Léo também tá valendo. Ele veio do na Léo esquerda. a do Léo tá tranquila. O Léo já classificou. Agora era a esperança do Brando. Ele também surfou onda, mas acabou caindo. Final de bateria. Parabéns ao Léo Casal. Marlon Harrison da Austrália também classificados. E nós vamos para a próxima fase. Esse é o último round do dia de hoje. Lá em Sunzal, Sofia Gonçalves ainda dentro da bateria. Na volta do break a gente fala como é que tá a Sofia. Voltamos já já. Bem-vindos de volta. Parabéns ao Léo Casal, vencedor da última bateria. Parabéns ao time brasileiro, fazendo uma boa estratégia para o Léo vencer. E agora é a vez do camiseta branca, dando essa batida, segurando. Cava faz outra manobra, finalizando muito bem. Lycra branca, vem na remada agora o azul. Achando as esquerdas, os atletas dessa bateria. Primeira rasgada boa, sem muita pressão, essa um pouco mais forte. Agora dá aquela terceira manobra rasgando, puxando para dentro. Mais uma e aí caiu. Meio inseguro, camiseta azul desde o início para forçar. E quando ele forçou, acabou perdendo ali o equilíbrio, não finalizando essa onda. O Rofô Máximo Baita poderia ter largado é uma baita nota se não tivesse caído na última manobra. Não dava para escapar desse trocadilho, né? Não. Não. E vem de floater Você quer agora, me zoar, ali, né, Edinho? quase. Você quer me zoar, né? Finvet na onda. Olha, esse aí também tem nome de quilha, bem legal. Por que nome de quilha? Finvet. Ah, entendi. Desculpa, Edinho. Às vezes o meu cérebro tem um raciocínio daquele antigo computador 386. Ainda não é velocidade Pentium 10. 5G, né? Ryan Huckabee dos Estados Unidos também nessa bateria. E tá aí, ó. Esse menino surfa bem, Ed. Ele é novinho demais, mas já tem uma linha de gente grande, ó. Tacou o lip, chegou na base, cavou, projetou a prancha muito bem, certinha para finalizar. E a resposta ali do azul do italiano, ó. O Rufo Máximo, baita. Dá rasgada ali em 2 tempos, né, Renan?
como qualidade de onda, eu acho que ele ficou com a melhor, mas fez a onda boa. Pena não ter finalizado, e me dá um baita medo quando o cara cai assim de cara, tão no raso ali, viu? Agora, essa paulada ali do Finvet foi boa. Pena que a onda acabou sendo curta, mas ele me pareceu bem seguro. E essa agora é ao vivo do Romeu Chaves. Da Colômbia, foi o que eu te falei, novinho, já abriu com 6.33. Primeira batida nessa onda foi boa, já sua backup wave. Inteligente, consegue achar outra esquerda e finaliza. Confirma pra mim, Edinho, depois a idade dele, por favor. Aham. E aí vem o Romeu, camiseta amarela. Sequência boa de manobras, mas a onda muito pequena, muito curta. Por que eu tô te perguntando, Edinho? Porque a gente vê alguns atletas muito pequenos, né, na força física, mas surfando já como se tivesse peso e idade. E o Romeu Chaves, se eu não me engano, ontem eu tinha estudado sobre ele, eu acho que ele é bem novo e está surfando nessa categoria. Vamos ver já o Edinho completa, só que tem notícia boa para o time brasileiro, para você que está aqui acompanhando a nossa transmissão através do hashtag Canal Olímpico do Brasil. Lá em Sunzal, Sofia Gonçalves se classifica. Passou a bateria na segunda posição. E com isso, os brasileiros e as brasileiras finalizam suas participações no dia de hoje. Léo Casal acabou de se classificar. A Sofia Gonçalves também. Laura Hope também. Eles estão na repescagem. Pela manhã, Ryan Cainalo do Brasil era o único brasileiro que estava no evento principal, mas acabou perdendo. E agora ele surfa também a repescagem, mas amanhã. Então os brasileiros e as brasileiras ainda com chance de ganharem o evento, mas através de um caminho espinhoso, que é a repescagem lá fora, dentro da água. Dropou agora o Finvet, como o Edinho falou. O menino diferente. Uau, manobrão. Mais uma batida chutando a rabeta, Edinho. Você falou que o nome dele, né, é de quilha. De quilha. A prancha dele tá sem quilha, porque essa última manobra saiu voando com uma facilidade. Verdade, ele chuta bastante a rabeta. A Sofia acabou sendo ultrapassada pela Érica Máximo de Portugal, mas as duas continuam no evento. Agora, interessante, viu? Porque tá Nova Zelândia. O Finvet não consta no time, Renan. Não consta? Estranho. Ou colocaram ele no país errado, mas ele não consta aqui no time da Nova Zelândia. Interessante isso. É. Bom. Depois a gente tenta achar. O importante é que ele tá arrebentando essa esquerdinha. Essa última manobra dele, ele foi muito solto. E agora vamos com o brasileiro Léo Casal. Look like from where I live in Brazil, Florianopolis, a lot of wind, and I was trying to go for there, and next time I will make it. Anything that you change up in that approach on those airs? The last couple you tried were pretty big. So yeah, after the couple of tries, I was kind of mentally not too strong, and I should have gone for the rail game, but yeah, it's good for me to learn from it. Good to push yourself as well. Talk to me about how important it is for Team Brazil to take home one of those medals this week. Yeah, Team Brazil is pretty strong. We had some ups and downs, but team is strong, and we'll keep together and try to go huge. Would you like to say something in Portuguese? Yeah. Obrigado a todos que estão torcendo aí. Estou muito feliz de estar representando o Brasil com todo esse time aqui. É impressionante o suporte que a gente está tendo esse ano. Estou muito feliz e obrigado a todos os meus patrocinadores, meus familiares. E é isso, vamos para a próxima. Obrigado. Back to you guys. Só completando essa entrevista, ele falou que gostou bastante desse mar, que parece muito aonde ele surfa em Florianópolis, que é uma ilha com muito vento.
Ó, o pessoal lá em Floripa vai falar, como assim, Léo? Lá o vento é terral. É, depende, né? Olha aí, o time brasileiro comemorando, Renan. Merece. Eu queria saber o grito de guerra. É, vamos perguntar para eles depois. É, vamos perguntar pro... de Tokoro. É, Tokoro que tem a licença aqui no Brasil, né? Pessoal lá do Sul. Por isso que o Léo Casal, fazendo uma ótima apresentação, garantiu a classificação e no replay de backside, camiseta vermelha. Fez essa rasgada, já emendou essa manobra. E aí a junção, ó, bateu em velocidade, segurou. No finalzinho não conseguiu. Nem de layback. Aquela rasteira ali da espuma sempre vem com muita força. Na bateria, olha o Romeu Chaves da Colômbia, 5.33 naquela segunda onda. Finvet, 5.67 e 3.90. Ryan Rukabi, dos Estados Unidos, 4.30. Ainda não tem a segunda nota. E o Rufo Máximo da Itália, 4 pontos. Prioridade 1 com o colombiano, prioridade 2 com o italiano e a prioridade 3 com o neozelandês, o vice-líder no momento da bateria. Faltando aí 10 minutos e 30, agora vem ele. O Fim. Tá escolhendo várias esquerdas, nem só as mais emparedadas, mas como ele tá surfando bem, né, Edinho? Ele tá acreditando que essas ondas intermediárias possam lhe proporcionar notas acima de 6 pontos. Acho difícil, né? A gente sabe que a onda em si, uma onda da série boa, já deixa aberta a possibilidade para você tirar notas altas. Vem essa onda quebrando lá fora. Essa é a bateria de número 6. Teremos mais 2 baterias desse round 3 de repescagem para encerrar o dia de hoje. E aí sim, a partir das 10h30 da manhã, reiniciaremos a nossa transmissão ao vivo, direto de El Salvador. E vem o líder, Romeu Chaves. Eu fiz uma pergunta pro Edinho, mas eu acho que ele tá tão emocionado que ele ainda não lembrou. Edinho, confirma para mim a idade do Romeu, por favor. Sabe o que aconteceu? É porque no final eu estava recebendo informação aqui sobre o Finvet, que ele nasceu em 2004, Renan. Ninguém nasce em 2004, Edinho. Ninguém nasce nesse século, Edinho. Isso é fraude. Olha, 23/4 de... pois é, né? 23/4 de 2004. Ué, por que não? Brincadeira, né, Edinho? Eu fiquei fazendo conta. Claro. O Renan sabe que com conta eu vou errar de todo jeito, né? 9 minutos pro término. Sabia que você ia parar para pensar, Edinho, para eu poder respirar e informar o nosso público que no replay, olha, o que aconteceu. Os atletas tomaram na série, tomaram a série na cabeça. Era uma ótima onda, olha como ela armou ainda mais no inside. Geralmente, né, é a famosa high score que ficou sozinha quebrando na bancada. E ele é mesmo da Nova Zelândia, teve algum erro ali que não o colocaram no time, né? E aí tá o Lycra Azul, Rufo. O italiano. Primeira rasgada foi boa, essa segunda mais fraca. Agora faz a manobra, forçou mais. Pena que a onda não cooperou para que a manobra saísse com pressão. E eu vejo o italiano surfando bem, Ed, mas ele aliviando um pouco, né? Ele não tem aquele surf que coloca a garantia na manobra, né? Que ele vai realmente fazer um manobrão, ele vai meio que dar uma aliviada, aí fica difícil de você conquistar notas acima de 6 pontos. Essa transmissão é uma parceria entre o canal N Sports e o COB, suporte da Confederação Brasileira de Surf, e é o início da trajetória dos atletas, tanto por parte da ISA e no futuro do circuito mundial, para os países formarem os seus times para para Paris, próxima Olimpíada. Tóquio foi a Olimpíada anterior, onde Ítalo Ferreira do Brasil conquistou medalha de ouro, a primeira do surf em Jogos Olímpicos. Parabéns, Ítalo, a todo mundo. A história foi escrita e ficará para sempre. Enquanto isso, a gente começa a preparar essa nova molecada para o futuro. A gente vê o time brasileiro
ainda vivo dentro da competição, só tivemos 2 baixas. E a evolução do esporte vem exatamente no tratamento que você faz com essa molecada. São jovens, são futuros que vêm aí pela frente, não só no meio competitivo profissional, no meio do caminho pode acontecer alguma situação que os coloquem fora da competição, mas ainda dentro da cena do surf, porque hoje o esporte olímpico faz com que, né, Edinho, a visibilidade fique muito maior do que os surfistas se acostumaram. E o Romeu, você tinha razão, ele que está aí na Sub-18, na verdade tem 13 anos. Falei? Né? Ele que é de Montanhita, lá no Equador, e foi 3 vezes campeão sul-americano infantil, em 2019, 2020 e 2021. Se eu fosse olheiro, Edinho, igual futebol, esse moleque era um deles que estaria na minha lista. Fácil. Pois é. Fácil. Fácil. Tanto que tá aí no time. Time colombiano, hein? E a Colômbia nem tem tradição aí de colocar talentos dentro dos eventos da ISA. A gente vê o tempo passando. O Romeu veio criando essa situação de líder desde aquela onda de 6-3-3 no início da bateria, depois veio administrando e com sabedoria, né, Edinho? Parece até que ele tem mais experiência, olha como ele já começa a se afastar dos atletas, ele sabe que tem uma esquerda mais para a direita, o italiano está meio na dúvida se vai para a esquerda ou para a direita, por isso que ele ficou mais para cá, e o Ryan Huckaby dos Estados Unidos não se achou, mas ainda tem a oportunidade de surfar mais uma onda, ele está precisando só de 5.28, e o italiano rufou o máximo 5.31. Pois é, e o italiano não, desculpa, o Huckaby tem a prioridade, que é uma vantagem agora nesses 4 minutos e meio que faltam ainda dessa bateria, né, Renan? Porque não precisa uma nota tão absurda, se a onda vier, dá para arrumar. Olha essa onda chegando. Prioridade 1 com o Ryan Huckaby. Ele gostou, olhou e vem nela. Vamos acompanhá-lo de backside. Huckaby dos Estados Unidos. Faz essa escalada na espuma. Onda ruim. Tinha prioridade. Escolheu a pior onda. Agora vai ter que voltar para o outside. Esperar a próxima. Vamos ver como é que fica a bateria. Tá ali, ó. Ele era o 4. Tinha prioridade. Tinha tempo. Escolheu a pior onda. Ele volta para a última cadeirinha na fila para tentar ali o 5.28, mas pode ser que no decorrer desses minutos apareça uma onda salvadora para ele. Sai a nota ali, entrou no somatório 2.47, nada mudou, ainda surfa atrás de 5.28. Prioridade 1 com o neozelandês Finvet, Edinho. Ou nessa hora, Renan, deixa a corrente e o vento levar e vai lá para aquela onda, porque aí pelo menos ele fica sozinho e tenta pegar uma onda enquanto os outros, com a prioridade acima dele, ficam aqui no pico, né? Exatamente. Mas aí o Finvet, que não é bobo nem nada, adivinha. Não vou adivinhar, conta. Ele vai colar já ali em quem pode atrapalhar a vida dele, que se bem que seria muito mais o Rufo, né? Edinho, você tá louco pra ver uma disputa de novo da Taia? Tô. Lá, mas sobrou. Foi legal aquela disputa. Backside do Ryan Huckaby mais uma vez. 2 manobras rápidas, deu o claim. Mas eu acho que ele quis enganar os juízes, né? Foi uma onda boa pro tamanho da onda. Mas eu não acredito que seja a melhor onda dele na bateria. Ele é júnior, mas muito espertinho já, hein, Edinho? Querer enganar os juízes na Sub-18, fazendo 2 manobrinhas numa onda pequena no espaço curto para tentar 5.28. Acho que eles não vão cair, não. Prioridade 1 ainda continua com o Finvet. Hashtag Canal Olímpico do Brasil aí à sua direita. Vai lá, mande a sua mensagem. Tem onda. Vem Finvet
tentando trocar 3,90 e acabou errando ali. Aí a pergunta que eu deixo, Edinho, ele fez certo de surfar essa esquerda ou era melhor manter a prioridade, administrar o tempo e cozinhar o italiano? Olha, eu ficaria com a prioridade, até porque essa onda não valeu nada, tava com cara já de que ia ser uma onda fechando mesmo. Eu acho que não vale tanto a pena. E 1 minuto e meio dá para fazer muita coisa, né? E olha, o Ryan Huckaby não virou, mas pulou para terceiro. Aí, ó. E agora precisa de 4,88. E lembrando a todos que mesmo sendo eliminado, para os atletas é interessante acabar na terceira posição. Mesmo sabendo que eles não têm mais chance da virada. Por quê? Porque se ele acabar em terceiro, ele soma mais pontos para o seu time. E aí lá no final do campeonato, pode ser que essa pontuação da terceira posição na bateria dê o título para o seu time. Então o ISA Games é muito legal, por isso que até perdendo você tem que brigar para melhorar. E olha, Renan, é lógico que é só uma parcial, mas até aqui, quem vem liderando a disputa entre times é Japão, Portugal e Estados Unidos, empatados na primeira colocação. Obrigado, Edinho. Essa informação é valiosíssima, porque eu fiquei o dia todo atrás dela, ainda bem que você confirmou no final desse dia de competição. Já é o quinto, né? Ou quarto? É o quinto dia. Quinto dia. É, são tantos dias que a gente vai fazendo, acaba se atropelando. 15 segundos para o final, tá dando Romeu Chaves. Mais uma vez o colombiano muito forte, conseguiu a classificação. Finvet também fez seu trabalho. Tem a remada agora do Ryan Huckaby, decepcionadíssimo. Fim de bateria. Ryan Huckaby e o Rufo Máximo dão adeus. E olha aí a bandeira da Colômbia. Parabéns. E criem bem esse Romeu Chaves, porque ele vai ser a chave do sucesso para vocês, viu? O negócio não tá mole não, Edinho. Os meninos estão chegando e chegando com uma velocidade incrível, com nível técnico alto, mais preparados do que eu imaginava para a idade. O Romeu Chaves é um desses exemplos. Ali o palanque, a galera saindo, próxima bateria na água. Teremos somente mais 2 baterias para encerrar o dia de hoje. Bandeira da Colômbia ali bonita. É um visual incrível, El Salvador, vale a viagem. Ainda mais você que é surfista, vale a pena. Vamos para o intervalo e já voltamos. There's a right time for everything. A right time to learn. A right time to try. A right time to fall. There's a right time to face yourself. A right time to enjoy pleasures, to make friends. There's a right time to listen. And a right time to make decisions. There's a right time for fear and for success. There's a right time to find your wave. And there's a right place to enjoy your passion like nowhere else. Welcome back to the Surf City El Salvador ISA World Junior Championship. Axel Castro, Antoine Habashi, Mariano Maguire and Manuel. Estamos de volta a La Bocana para essa que é a 7ª bateria do round de número 3 da repescagem sub-18 entre os garotos na água. Axel Castro da Costa Rica, Antoine Habashi
Agora me confundi aqui. Já eu vejo que é Mariano Megueri, de lycra amarela, do Peru, e Manuel Torreani, da Argentina, com a lycra azul. A gente lembra que o evento lá em Sunzal também chegando ao final. Essa é a penúltima bateria do dia aqui em La Bocana. O evento recomeça amanhã, às 10h30 da manhã, aqui no Brasil. Mariano Malgueri, do Peru, nessa onda. Vem fazendo uma boa atuação, acertou ali a junção, conseguiu segurar a bronca da espuma e completa a sua onda. De lycra azul vem de backside, o mar balançando bastante nesse momento. Manuel, da Argentina, conseguiu atacar o lip ali, finalizando bem, dando expressão. Enquanto Antoine vai para a direita, onda mais longa, sempre mandou um cutback esticado, mandou outra rasgada, vai tentar chegar até a junção, não foi bem a junção, mas ele acabou batendo no lip e caindo, não conseguiu completar a sua onda. Tem nota saindo para todo mundo e já o Mariano Malgueri, do Peru, abriu a bateria com uma nota 5. Boa nota. Mas não excelente, né, Edinho? Pois é, mas já começou bem, né? A gente vê que com as ondas que temos disponíveis nesse fim de tarde, quase lá em El Salvador, uma nota 5 tá valendo, hein? Tá valendo tudo e tá valendo também essa onda de Axel Castro para a direita. Primeira rasgada não saiu com potência, mas ele passa a sessão, cava agora, vai lá em cima e dá esse batidão. Que onda para abrir a bateria. Outra manobra atacando o lip, vai para a junção, bate escalando, segura ali a rasteira da espuma, dá aquela olhada, Edinho, para confirmar que fez uma onda boa. E muito boa, eu diria. Essa onda excelente. Acima de 7. Manuel Torreani, da Argentina, 5.07. Axel Castro, da Costa Rica, vai abrir com um notaço. E Anthony Rabashi, da Suíça, ainda não abriu. É Suíça mesmo? Você sabe que eu fiquei na dúvida. Que era japonês com francês. Eu sei lá, quando eu vi, eu fiquei naquela, né, Suéden, não, peraí. Suíça. Sweden, mas Suíça escrito assim? S-U-I? Não é Suíça? Não sei. Fica a pergunta. Entre em contato com a gente pelo hashtag. Não, vai ali, Edinho, dá uma olhada. Rapidinho você vê. Vai no time da Suíça e vê se tem o Anthony Rabashi. E olha lá, descendo a ladeira, justamente o Axel Rose, da Costa Rica. Esse a gente sabe de onde é. E olha a onda como se ergueu à frente dele, Renan. E ele não teve firula, não. Mandou-lhe uma paulada na velocidade, curva longa, variou a manobra e ainda um pouco apertado, um pouco atrasado, mas finalizou a onda. Corre ali, Edinho, dá esse cheque, porque até eu agora fiquei aqui no checkmate. Nós dois. É, vai ali, mas eu tô achando que é suíço. Sai a nota do Axel Castro, 667, 14 minutos aí pro término. Esse round, as baterias são de 20 minutos, aliás, até o final do evento, todas elas, tanto na repescagem como no evento principal. Prioridade 1 agora com Manuel Torreani, da Argentina. Prioridade 2, Mariano Malgueri, do Peru. Tem razão, é Suíça realmente. Agora, eu acho engraçado, porque eu não pensei que fosse S-U-I, né? Já que em inglês é Sweden. Bom, então, suíço. Suíça. E vamos com o pequeno colombiano. Estar avanzando en los hits de repechaje. Primero Dios, segundo mi familia, mis amigos por estar pendientes. Bueno, fue un hit súper difícil, no hubieron muchas olas, pero pude tener buenas olas. Y nada, súper feliz de haber pasado y agradecido con la ISA por hacer este evento tan increíble. Y bueno, con toda la siguiente ronda, seguir enfocado y sí, que así se puede. Gracias.
Really thankful to the ISA and the opportunity to compete here at the ISA World Juniors, but more importantly, the quick starts have been the key to success here in the rapid charge, especially with these winning conditions. Now I'm going to ask him what it's like to be the youngest competitor still in the draw at only 13 years of age in the boys U18. Sim, ele é o mais jovem. Siendo el competidor más joven todavía dentro de la competencia en la sub-18, 13 años de edad solamente. ¿Cómo ha sido representar no solamente a ti con 13 años y a Colombia también? Nada, súper feliz de representar a Colombia, súper feliz de estar, seguir avanzando. Bueno, esto fue gracias a todos los entrenamientos que tuve, a tantos años de preparación y bueno, a seguir con todo. Y gracias a todos. Years of preparation and training are definitely paying off right now, he says, and looking well at home here in La Bocana. Muchas felicidades, Romeo. Gracias. Muchas gracias felicidades, Romeo. Evento. Chris? Muitas felicidades. Como olheiro, você está no meu time. Seria atacante. Ele comentou que esse trabalho que ele está tendo, esse resultado é fruto de muito trabalho, de muito tempo, de muitos anos. Eu quase falei, mas você tem 13 anos, meu. Não dá para ser muitos anos, né? né? É que coitado, ele tá tão nervoso, tão feliz, né, que acaba dando uma entrevista sem pensar. E tem onda acelerando aí, dando essa batida com camiseta amarela, mas ele comentou também na entrevista, né, de que foi uma bateria com poucas ondas, que ele agradeceu a Deus bastante pela classificação. E o repórter Salazar comentou, afirmando, né, perguntando como ele se sentia sendo o mais jovem da competição ainda vivo, né, competindo. Ele não só respondia isso, agradecendo aos muitos tempos de treino. Agora eu falei, mas não conta muito, né, Dio? 13 anos? Pois é, mas é metade da vida dele, né? Qualquer 6 anos. Será? Fiquei até curioso quando ele aprendeu a surfar. Verdade, né? Vou pesquisar, porque às vezes a meninada começa com 9, 10. Eu sei que tem muitos atletas, né, começando com 6, 7, já super grommets, mas eu acho que ele começou um pouquinho mais tarde, até por ser da Colômbia. Tá aí o Inácio Ruggiero da Argentina, na próxima junto com Arthur Van Lierde, Willy Hesburg e Miguel Castilho. E o nosso Marines ali ao lado dando a segurança para a próxima bateria. El Salvador, esse é o país do surf, virou, né, Edinho, uma cidade do surf, um país do surf, depois que a América Central ficou mais democrática. E com isso as ondas apareceram para todos nós. A própria Costa Rica, né, teve a sua explosão. El Salvador, Nicarágua, Panamá. Panamá já era mais tranquilo, mas não muito colonizado pelos surfistas, né? Porque o surfista gosta de colonizar, né, Edinho? Pois é exatamente isso que o surfista faz, né, para o mundo. Acaba levando muita gente para vários lugares onde normalmente as pessoas não chegariam, não fosse a indicação de alguém que estava atrás de ondas. E aí, Renan, falando, claro que não fala só de El Salvador, mas tem passagens muito interessantes. O livro Alma Pan-Americana, do meu amigo Adrian Cogin, ele fala bem da viagem e da passagem dele por aí alguns anos atrás e explicava bem a situação de El Salvador naquela época, e por isso que eu digo que o surf acabou demorando mais para chegar como realmente fonte de turismo, né, para o país. Alma Pan-Americana, um livro que vale a pena ler. Ele fez uma viagem desde a Califórnia até o Brasil de moto, descendo tudo e surfando. E lá vem descendo a ladeira Antoine. Subiu e não completou ali a manobra. Essa batida também no replay do camiseta azul. Rápida, espaço pequeno, sem muita pressão. Time argentino ali sentado. A galera agora optando a ficar mais à esquerda, né? Porque as ondas realmente dos últimos dias se afastaram mais para a esquerda, onde os atletas estão nesse momento. Com isso, a equipe tem que observar o seu atleta mais de frente. Na liderança, Mariano Malgeri do Peru, 5 e 3.10. E agora vem o vermelho e mais uma. Essa onda parece que vai armar de novo. É isso que acontece. Lá vai ele dar a batida vertical.
Faz o cutback, bate ali na espuma. Outra rasgada. E finaliza com essa batida. Atacando o lip. Foi uma batidinha, não foi um batidão, mas fez começo, meio e fim da onda. O Axel Castro, para trocar aquela nota de meio ponto, ele só está precisando de 1,30. Vai, na minha opinião, passar para a liderança da bateria. Tinha uma remada ali do Manuel Torreani, da Argentina. Mas ficou por ali. Realmente uma das melhores ondas novamente, né? Surfada pelo Axel. A direita está funcionando muito bem agora, hein, Renan? Dá uma olhada aí o Mariano. De backside vem ele. Que parede, batidão vertical. Começa bem o peruano. Rasga puxando para dentro. E aí a nota do Axel Castro 6,67. A outra onda 5,77. Foi para primeiro, como eu imaginei. Tem a melhor nota da bateria e também a segunda melhor. Mas o peruano nessa última onda pode ser que tire a liderança do Axel. Tá aí o replay? Não, primeira do Axel, Edinho. Primeira onda do Axel pra gente assistir novamente. Começou com cutback porque a onda estava bem cheia. Mas olha como ela tá encavalando, Renan. Ficando com uma parede bem maior do que para a direita. Ele mandou-lhe uma paulada, variou a manobra ali, né? Começando meio de layback, depois puxando o cutback. Ainda foi lá na junção, finalizou, conseguindo o 777 que o colocou lá na liderança. E essa paulada foi ótima. Pena que aí ele não conseguiu encaixar uma segunda no mesmo nível da primeira. De todo jeito, vai colocar essa onda em seu somatório, 6,10, foi isso? Acho que você cantou a pedra antes de sair aqui e foi exatamente isso, 6,10. E agora ao vivo vem rasgando camiseta branca. Onda curta, pequena, mas é o que tem. Ele escolheu, acreditou, até trocou de direção, inverteu porque a onda dá mais uma reformadazinha ali, mas ele foi só por persistência. Em relação à nota, nada poderia ser acrescentado ali no finalzinho. E como o Edinho cantou a bola, Mariano Malgeri 6,10. Vai administrando essa segunda posição. Manuel Torreani da Argentina, nesse momento precisa de 6,04. E o Anthony Rabacho da Suíça, 8,43. E, Edinho, como nós já estamos nessa terceira fase, round de repescagem, já na quinta fase do evento principal, as notas agora já, as menores ficam na casa ali dos 4,5, 5, né? E quem estiver tirando, que nem o Anthony Rabacho, 2,5, 3,5, 4,5, já vai começar a ficar para trás. Agora, sim, estão ficando. O filtro chegou, né? Meio do caminho dessa competição. Lembrando que esse é o ISA World Junior Surfing Championship. Então, a final vai ser no domingo. Hoje é uma quinta-feira. Meio do caminho nas competições, tanto no masculino como no feminino. E falando em onda, agora vem o Manuel Torreani. Precisa de nota, acabou que a onda encheu, ele preferiu sair ou fechou lá na frente. Renan, lembrando até que a repescagem, para você ter uma ideia, nós estamos no round de número 3 da repescagem, teremos até a 10º round, né? São 10 rounds de repescagem? Exatamente. São 6 pelo evento, pelo main event, né? Ali pelo caminho normal, quando você não perde nada. São 6 rounds e aí a final. E pela repescagem são 10. Mais 7 fases, então, para os meninos ganharem o campeonato. Só que essa é aquela fase do, né? Não dá para perder, não. Caiu, não tem repescagem. E a repescagem acaba sendo, às vezes, mais atraente, porque o atleta perde e cai na repescagem. Então, quem perdeu lá na frente acaba entrando na repescagem no round lá na frente, certo? Isso. Ele já chega mordido porque perdeu no meio do caminho. E quem vem da repescagem desde o início também vem embalado. Aí chega nesse confronto direto de quem veio e quem tá chegando. É complicado. É TNT. É muito louco, né, você correr a repescagem,
porque é o tipo de evento em que quando você passa a sua bateria, não é que o campo diminui pela metade, basicamente. Não diminui tanto, porque vem gente chegando, né? Tudo bem, o round seguinte lá também tem menos gente, então vem menos gente de um dos rounds principais, né? Mas sempre tá chegando gente, né? Sempre tá chegando gente. Sempre chegando gente. E chegou uma informação aqui para mim, que a repescagem 4 do feminino sub-16, teremos as 3 brasileiras juntas. Lara Hope, Isabela e a Nalu. Aí veremos isso amanhã. Enquanto isso, de backside, vem verticalizando ali Mariano Malgeri. Troca 5 pontos. Bom surfista esse peruano, hein? Pena que ele errou ali a leitura da onda, hein, Edinho? Tinha feito um manobrão, rasgou demais e aí quando ele foi para a junção não tinha velocidade. Se ele tivesse acelerado e feito só a segunda manobra, sairia um notaço para ele. Aí com certeza defenderia sem problema essa segunda posição, faltando aí 2 minutos. Prioridade 1, Axel Castro. Pois é, Renan. Foi uma pena mesmo, que a onda era boa, bonita, mas como você bem observou, ele acabou fazendo a leitura errada. As manobras, as duas que ele fez, foram boas, né? Só que a segunda num timing que acabou prejudicando a finalização da onda. Só corrigindo assim, aqui. Ele encaixou uma nota, né? Só corrigindo aqui, a Bela Nalu e a Laura Hope que vão cair juntas. A voz da consciência às vezes erra também, Edinho, e no replay tá aí ele de backside. Boa paulada de back. Aí ele mandou a rasgada, só que ficou sem velocidade na curva da base para atingir aquela junção. Dá uma olhada, Renan, porque a onda encavalou de um jeito engraçado. Essa manobra foi muito boa. Muito boa mesmo. Aí nesse momento, olha como a onda engorda. Pelo menos olhando daqui, ele parecia ter feito o correto, só que aí ficou sem velocidade para chegar na junção. Como você disse, talvez não devesse ter encaixado aquela segunda rasgada, né? Tivesse só colocado velocidade. 40 segundos. O oceano fica flat nesse momento. Tá dando Costa Rica e Peru. Manuel Torriani da Argentina e o suíço Anthony Rabashi estão dando adeus à competição, porque a repescagem perdeu, você é eliminado, mas tem remada. E aí no finalzinho vem o Anthony Rabashi, tentando trocar 2,67. Precisa de um notão, 8,10, tá difícil. Deu essa batida, nem saiu o bico da prancha. Infelizmente não deu para o suíço. E aí a onda da vitória, a saideira do Axel Castro, tá valendo essa onda, troca 5,77. Nossa, pegando 3 ondas consistentes, né, contando com essa aí, Renan. Verdade. É aquilo, né, de encaixou, quando encaixa a direita, quando você pega o time e começa a bateria já com uma nota boa, surfando para a direita, depois você entra certinho na ciranda, né? E foi isso que ele fez, tanto que foi terminar, foi terminar lá na Guatemala. Finalizando na Guatemala, o Castro, eu e o Edinho vamos pro break e na volta a última bateria do dia. Fiquem ligados, lembrando que o nosso hashtag Canal Olímpico do Brasil tá ali. Voltamos já já. It's the largest World Junior Championship in history, and it's the first one in 3 years. It's 426 athletes, 650 participants, and 45 countries. Let me put in perspective what is going on today. Last year in Tokyo we had 40 surfers, 20 men, 20 women. 33 of them were participants in the juniors of the ISA, and 16 of them were medalists. So this could be the day where you start surfing towards your Olympic participation. My only hope is that you work less and surf more. And I know this is on the way. Thank you for all your hard effort towards surfing and towards El Salvador. Surf City, El Salvador. Now I officially declare open the competition! Woo!
Welcome back to Surf City, El Salvador. This is the ISA World Junior Surfing Championship. Arthur Van Leerde, Ignacio. Estamos de volta. Estamos de volta, Edinho. Opa. Não me assusta, Renan. Não, é que eu tava lendo as baterias ali do Arthur Van Leerde, Inácio Rudiero da Argentina, Ellie Harrison do Canadá e da República Dominicana, Miguel Castillo. Eu estava vendo ali o Arthur Van Leerde da Bélgica, né, que também é um dos componentes dessa bateria, um dos membros dessa bateria. A primeira onda dele 1,5. Eu estava dando uma analisada antes de entrar para ver como é que estava o time belga, que a gente sabe que o time argentino também sempre chega com uma potência. O Ellie Harrison aí do Canadá, como a gente frisou na categoria feminina, o time canadense veio para ganhar medalha, né? Isso eu não estou falando individual, estou falando no conjunto. E o Miguel Castilho da República Dominicana. A República Dominicana, por mais que tenha colocado atletas, a gente não viu também, né, Edinho, uma evolução no nível técnico. Verdade. Ainda não apareceu o resultado quando a gente tem o lycra vermelha aí dando a trauletadinha. E é engraçado, né? Nós vimos ali o colombiano de 13 anos, um mini fenômeno, né? E vindo de um país bem sem tradição. E tá aí o Miguel Castilho, da República Dominicana. E aí você acompanha o nível técnico, né, dos países, exatamente quando tem mais tradição. Você vê que o atleta chega fazendo mais linha, né, Edinho? Sem movimentar muito os braços, sem ter aquela ansiedade em relação aos novos países que tentam almejar um lugar ao sol e desfrutar do surf. E falando em lugar ao sol, Renan, então eu vou até passar aqui só uma prévia, né? Porque tudo pode mudar. Espera aí que você já passa, Edinho, porque tem camiseta branca. Vem o Arthur Van Leerde de backside da Bélgica. Agora sim bateu ali na espuma e ficou por ali. Pode falar, Edinho. Olha só, por enquanto a gente tem Japão, Portugal e Estados Unidos empatados na primeira colocação. Empatados na quarta colocação, Austrália e Hawaii, tem onda ao vivo. Austrália e Hawaii empatados, olha só, interessante. É o Inácio Rudiero da Argentina, fez a primeira batida ali na espuma, onda pequena, depois deu aquela rasgadinha tradicional para ficar próximo ali da espuma e acabou por ali. 15 minutos e 54, lembrando que essa é a última bateria do dia. Amanhã, a partir das 10h30, reiniciaremos a nossa transmissão ao vivo aqui no Canal Olímpico, uma transmissão entre a N Sports, parceria com o COB e suporte da Confederação Brasileira de Surf. Essa mensagem indica que 17 de setembro a ISA volta para Huntington Beach, na Califórnia, para ter o ISA World Surfing Games, e aí sim é a parte de classificação para Paris, próxima Olimpíada. Esse evento teve a cerimônia dia 27, começou dia 28 e acaba dia 5. Você que está familiarizado a acompanhar outro circuito, não pense que pode acabar antes, não. Esse vai até o final. Por quê, Edinho? São 45 países. Agora eu estou decorando, estou no meio do campeonato, né? Em vez de falar de mais de 40 países, né? Fala 45, é isso? Exato, 419 atletas. Edinho, eu vou decorar esse 419, hein? Agora eu tô na sua. Guarda. Por isso, que só para finalizar o raciocínio, por isso que não dá para acabar o campeonato antes. Então a nossa final vai ser no domingo. Já já o Edinho fala, porque usou a prioridade ali o canadense Ellie Harrison, mas acabou saindo da onda. Pois é, e eu comentava, né, do Japão, Portugal e Estados Unidos empatados em primeiro lugar, e o Brasil está empatado com a França em sexto, quando a gente vê dropando ali o Miguel Castilho, que vai ficar por lá mesmo, Renan. Né? Pode parecer que o Brasil está muito mal, porque todo mundo foi para a repescagem, já perdemos 2 atletas eliminados, né, a Maia e o Lucas, mas, por enquanto, o Brasil empatado com a França. E olha só o drop. Boa, a rasgada ali do Inácio depois, faz essa junção da batida e finaliza. Vai trocar aquele 1.07. Agora vem atrás camiseta branca o Arthur Van Leerde da Bélgica, é o líder com 2,67 e 1,50, tá trocando 1,50. A onda também não é muito boa, fraca. Aí ele vai para essa última manobra, só tocou ali a prancha na espuma, nada excepcional.
Vamos ver se ele aumenta a sua média. Nenhuma onda ainda entrou no somatório para o canadense. E a bandeira do Canadá ali estiada. Edinho, você estava falando dessa dos times, a pontuação. Eu fiquei chocado que o Brasil está em sexto. Eu pensei que o Brasil estivesse lá em 12º. E principalmente o Avaí. Eu não estou acreditando que o Avaí está em terceiro? Não é terceiro, porque assim, você tem 3 empatados na primeira colocação, Japão, Portugal e Estados Unidos. Então, em quarto, né, porque tem 3 lá na frente, ninguém sabe que é primeiro, segundo e terceiro. Em quarto estão Austrália e Hawaii. E aí, em sexto, já que tem 2 na quarta colocação, Brasil e França, quando a gente tem o replay dessa onda só com entrada e saída, parecia que ia ser uma onda boa, mas a verdade é que assim como a do Miguel não foi tão boa. A melhor onda de toda essa troca foi a do Inácio Ruggiero, da Argentina. Bela essa segunda paulada ali dele. Ele precisava trocar 1,67, trocou, né? Trocou. E aí o replay da onda do belga, onda fraca, ruim, mas ele acreditou até o finalzinho, mas para tentar trocar aquele 1,5. Agora é de essa matemática aí do Avaí empatado, Portugal empatado. Portugal, a gente falando, mas eu não imaginei que Portugal tivesse empatado com o Avaí. Se eu fosse do time havaiano, eu ia chamar o VAR, algum matemático, Pitágoras. Peraí, não tá não. Não tá não. É Japão, Portugal e Estados Unidos. Hawaii tá empatado com a Austrália. Uau! Se ele volta nessa, ia ser interessante. Não, o Hawaii tá atrás de Portugal? Tá. Uau! Chama o VAR aí. Tá lá, olha o VAR. Uau. Ó o VAR. Chamou. Pra quem não pessoal, sabe... eu tô brincando. Não, deixa eu só me esclarecer. Eu tô brincando por quê? Porque o time havaiano tá muito impactante. E eu não vi ninguém perder, eu só vi os atletas passarem e surfando muito. Então, na minha cabeça, como eu tô vendo Avaí, Portugal, a gente também veio falando que tá com um time forte, Japão também. Então, sem nenhum cálculo matemático, eu e o Edinho estávamos tentando adivinhar quem eram os líderes. E agora que o Edinho oficializou, eu realmente achei que o Avaí estivesse à frente de Portugal. Brincadeiras à parte, 11 minutos para o término. Inácio Ruggiero, da Argentina, é o novo líder. O belga caiu para a segunda posição. Prioridade 1 com Miguel Castilho, da República Dominicana. Precisa de 2,70. E o Wheeler Husberg, do Canadá, está lá na 4ª posição, Edinho. Mas ainda tem tempo. Essa bateria tem 20 minutos. Somam as 2 melhores notas. E vamos com o vencedor dessa bateria anterior. Da Costa Rica. Axel, muchas felicidades para empezar. ¿Cómo pudiste identificar las 2 olas que te dieron el potencial para la primera posición? Hola, primero que todo, muchas gracias. Bueno, las olas ahorita el mar está un poco picado, pero cuando viene set, casi siempre sale esa derecha buena hasta abajo. La he estado viendo desde la mañana, desde los días anteriores, y creo que esa va a ser la derecha que siga surfeando en el evento. When the set comes, he's been able to see that right, which he's been seeing for the last few days, actually. When it comes through, he says that it still has that same line that it had when it was bigger, too. And the next question I'm going to ask him, what was it like competing out there in these difficult conditions in comparison to glacier conditions in days before? Axel, para empezar, las condiciones han cambiado de manera drástica en comparación de cuando competiste en los días anteriores. ¿Cómo pudiste tú encontrar esas 2 olas en comparación a esas olas limpias donde estaban los días anteriores? Bueno, sí, fue un poco difícil porque en los días anteriores estaba más fácil encontrarla. Hoy, bueno, puse un punto de referencia, me senté ahí, la esperé, por dicha me salieron en los primeros minutos del hit y luego nada más necesitaba un backup, lo pegué y luego de eso nada más quería esperar una mejor ola con más tamaño para poder demostrar más mi surfing. The difference E aí na entrevista, ele falando que hoje está mais difícil encontrar as ondas, porque o sol está mais picado, mas ele fez uma referência na terra para poder se posicionar. E aquelas ondas maravilhosas que ele achou para a direita fizeram a diferença. Entrevista feita com o vencedor da última bateria, dentro d'água. Inácio Ruggiero, da Argentina, ainda na liderança. Tem onda agora do camiseta branca, Arthur Van Lied, dá essa batida. Tá trocando 2,10. Na verdade, ele precisa de 3,77.
Sai a nota do canadense, 5,60 é o segundo. Agora vem ele nessa batida. Bonito cutback, surf redondo, faz a segunda onda que vai entrar no somatório. Ele vai descartar 0,67. Vem o vermelho agora atacando o lip. Uou, perdeu ali um pouco o equilíbrio, acabou ficando por ali. É o Inácio Rutiero da Argentina, vai ter que defender a sua posição porque ele vai cair para segundo. O Ellie Harrison demorou a achar aquele 5,60, mas quando achou já foi para o outside, encontrou essa direita que nós acabamos de ver, vai aumentar a pontuação e vai se distanciar ali dos seus adversários, deixando, nesse momento, Edinho, a melhor nota da bateria. Realmente, Renan. Achei bem interessante na entrevista do Axel também o fato dele falar que ele estava há dias olhando ali, prestando atenção naquela direita, né? Muita gente não olha, não. E tá aí essa onda do Wheeler. Que surf vem apresentando esse canadense, hein, Renan? À esquerda ele conseguiu aquela nota com uma paulada só, mas foi muito lisa e limpa. Se você fosse um Pro Júnior, Edinho, estivesse indo pro Easy, ia falar, não, vou querer competir com os atletas, de repente, do Canadá, Bélgica, vai nessa. um alemão. Você voltaria mais cedo para casa, Edinho. Isso é fato. 7 minutos para o final, já agradecendo a todos pela audiência, pela participação, pela positividade. A gente sabe que o dia é longo, os brasileiros aparecem e depois voltam mais tarde. Então a gente precisa estar aqui sempre passando o que está acontecendo direto de La Bocana, El Salvador. Teremos mais 3 dias de competições, grande final no domingo. E agora, faltando aí 6 minutos e 30, prioridade 1 com o argentino, prioridade 2 com o novo líder da bateria. O canadense assumiu a ponta depois dessa última onda. E lá quebrando aquele point break, um cotovelo que quem vê de longe acha que não tem nada. É a famosa onda de Sunzal. Essa onda está sendo palco também das competições. É o segundo palanque. Mas essa que você assiste agora é em La Bocana. E vem o líder. Última onda dele 5,23. Dropou de backside. De costas para a onda. Uau, batidão vertical, tenta passar a seção, mas aí a onda fecha. Mais uma onda com uma bela manobra. Que pena que uma só, Renan, porque ele tá manobrando com muita segurança quando a gente viu ali a tentativa do Arthur Van Lierde. E o Wheeler, 16 anos, ou seja, tá aí na sub-18, mas tem só 16. Agora, adivinha, né? Mais um canadense que também não está morando lá, né? Ele reside, na verdade, em Enciniras, tá? Com uma galera de fora enorme em Enciniras. E olha só que paulada bonita, muita segurança, bonito estilo dele, aliás, também. E ele ainda fala que, além de morar na Califórnia, a onda que ele mais gosta mesmo é no México, Oaxaca. 5 minutos e 6. Surf totalmente sólido de William Hasburg. E, Edinho, como o esporte virou olímpico, é o que os governos estão fazendo, né? Vai lá e pega alguém que nasceu no Canadá, mas está morando fora para vestir a camisa do país. A gente vê o Arthur Van Lierde tentando aí a virada. 3,77 é o que ele precisa. Então nós estaremos a cada Olimpíada vendo esses países saírem do anonimato. Mais uma batida reta ali do camiseta vermelha. Outra manobra, essa sim, combinação boa das duas batidas. Fez bem a onda, o camiseta vermelha da Argentina. Tá ali o time argentino, molecada nova. Vem crescendo. Claro que a referência deles é a família Muniz. Foram os argentinos que mais tiveram uma exposição no circuito mundial. Tá ali Miguel Castilho com a prioridade 1. Vamos ver qual vai ser a nota do argentino. O importante dele é trocar o 3,67 para complicar a vida do belga. Mas tô achando que vai dar Canadá e Argentina. Mas só para finalizar a ideia, é mais ou menos isso, Edinho. Nós veremos cada ano que passar os governos incentivarem os surfistas, né, a competirem
pelo seu país. Tanto é que o Adriano de Souza, nosso campeão mundial, vai ajudar a Itália. Imagina, Como a Itália, técnico. cada ano que passa, está se fortalecendo. E assim sucessivamente, né? Verdade. E tem uma outra O Gessé coisa, vai né, competir Renan? pela Argentina também, né? Não, Argentina não, pela Itália, desculpa. Isso, pela Itália. E olha só, vem na remada, Wheeler para mais uma onda. De backside, again, de novo. Essa abriu. Vai para a segunda, no pocket da onda, vem a terceira vertical. Pode festejar, deve dar o claim. Time canadense aplaudindo de pé. É assim que se faz, mostrou o Mrs. Hartburg. Depois de 3 batidas sensacionais de backside, a onda abriu, era o que ele precisava e vai garantindo a sua classificação. Agora eu garanto certo que ele está garantido. Opa. Mais que isso, Edinho. Agora disparou. Disparou. Com certeza vem notão para ele. O que eu ia comentar, Renan, que além dos países incentivarem, no caso de alguns países como Canadá, Finlândia, até coisa, às vezes não é nem que o país chama a gente de fora, são canadenses ou finlandeses que mudam para outro lugar bem mais quente e mais fácil, né, de você surfar e se tornar profissional. O que me parece o caso, por exemplo, aí do canadense Wheeler Hasberg, porque ele sendo do Canadá ia ter que usar muita roupa de borracha o tempo todo. Tá lá no replay, mandou a primeira manobra segura, foi lá, tacou outra vez. Nem era a maior onda, mas uma das melhores, porque proporcionou uma sequência de manobras para o Wheeler, que deve ter nessa aí sua melhor nota dessa bateria. Ele que já vinha com as melhores notas, né? E olha agora o argentino novamente, Renan. Finalizando. Eu acho que também ele boa garantiu a onda pra classificação na onda anterior, né? A de backside, essa onda Sim. não foi muito fraca, não deve trocar nota. Chegamos aí 1 minuto e 30 para o final. Miguel Castilho da República Dominicana não se encontrou na bateria, tem a prioridade. O belga também. Como? Não, o belga também, né? Não conseguiu passar ali dos 3 pontos. É que ali no belga e no Miguel, dá para ver que o nível técnico é um pouco inferior, né, Edinho? E agora, quem realmente tem um nível técnico inferior vai perder, vai ficar no meio do caminho. Quem realmente tem surf no pé, agora são os que vão sobreviver. Só pelas notas, né? Como a gente viu o Willie Hasburg nessa onda, é um atleta consolidado já, sabe fazer base lip, sabe competir, sabe se posicionar. Então são os atletas que sobreviverão daqui para frente. Enquanto isso, 36 segundos, é o último minuto, é a última bateria, tem remada. Deixa eu ver quem vem. Vem ele mais uma onda, entrou e saiu. Edinho, mais um dia de altas ondas. Os brasileiros ainda estão vivos dentro da competição e nós vamos ficando por aqui depois dessa bateria. Deixa eu ver se vem o Miguel Castilho. Esperou, encontrou. Agora sim ele vem de frontside e acabou ficando por ali. Edinho, muito obrigado pelo dia de hoje. Amanhã tem mais. Valeu, Renan. Valeu a todos que participaram com a gente. 10h30 da manhã, reiniciaremos as competições lá em El Salvador. Bom descanso a todos, uma boa noite e hasta amanhã. Obrigado a todos pela audiência. Cuidem-se. O beach tênis se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. A nossa seleção é tetra. E aqui na N Sports você viu a conquista do título mundial em Copacabana. O esporte deixou a praia e dominou tudo. E tem novidade na área. É tetra! É treta! N Sports é tetra, Brasil! Entre os dias 2 e 5 de junho, a bolinha volta a subir. O BT 400, disputado no maior complexo de beach tênis do mundo, tem transmissão N Sports e de graça. Os melhores atletas da modalidade, no masculino e no feminino, desembarcam em Valinhos, no interior paulista, para a disputa do torneio. Você vai perder essa? Acesse beachtennis.nsports.com.br e acompanhe mais essa modalidade conosco. É a N Sports mudando o jogo. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C.
Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo.